para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 10 horas mais 5 minutos. Wendel Coral. Olá, muito bom dia para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, dando início a mais uma jornada esportiva, desta vez para a 9ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta recebe o Vila Nova, Macaca, que vem de uma semana muito conturbada nos bastidores, não vence há 4 jogos, está na zona de rebaixamento, situação não é nada fácil, mas desde agora os canais Futebol Interior já estão online aqui para trazer para você todas as informações e toda a cobertura completa de Ponte Preta e Vila Nova. Lembrando que você pode acompanhar a jornada esportiva através do nosso Facebook, do nosso YouTube, também no Rumble, no canal de áudio, no site futebolinterior.com.br. Tem também o app para Android, lembrando sempre que a coordenação é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola, a direção comercial é de Claudinei Corsi e a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias. Na mesa de áudio e vídeo, os comandos técnicos são de Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lembrando sempre que as jornadas esportivas nos canais Futebol Interior são no oferecimento de Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. São 3 lojas, uma em Campinas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Sorocaba. Conosco também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E também conosco o Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer.
é jogar junto. E também Restaurante do Dadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, ali mesmo, pertinho da Lagoa do Taquaral. E você pode também pedir pelo delivery. Atenção ao número, hein? 3744-2121. Desde já, é o Wendel Coral quem agradece o carinho da sua audiência. Futebol Interior. Em Campinas, 10 horas mais 8 minutos, vamos começar a rodar aqui a nossa mesa para você saber quem está conosco aqui nessa jornada esportiva. E eu começo com ele, hein? O repórter da Macaca, André Luiz, o repórter feliz. André, muito bom dia pra você, é um prazer enorme estar ao seu lado mais uma vez. Primeiro destaque da Macaca, já temos a ponta escalada, André. Muito bom dia a você, Wendel Coral, um prazer inenarrável estar em mais uma jornada esportiva ao lado de Marcelo Corsato, Frank Francisco e na técnica o nosso MacGyver, Felipe Marques. E um abraço especial a você ligado nos canais Futebol Interior. Como você perguntou, eu respondo. A Macaca está escalada pelo técnico Felipe Moreira, aí com 2 novidades. E já digo a você, a Ponte vem de um empate 0-0 contra o Sampaio Correia no Castelão na última quarta-feira em São Luís do Maranhão. Um empate que valeu muito pelo que a Macaca apresentou nesta partida. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com Luiz Felipe, o ala direito, suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar, Mailton vai para o jogo e um desfalque de última hora. Com uma virose, o volante Felipe Amaral foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar, Felipinho vai para o jogo. Com isso, a Macaca terá os retornos de Elvis, também de Gé e de Arthur, que Elvis foi preservado na última rodada, assim como o zagueiro Fábio Sanches, que retorna. Arthur e Gé, que estavam suspensos, retornam à equipe da Macaca, e ao lado de Pablo Diego, já esperança de gols na Nega Véia, daqui a pouco diante do Vila Nova, meu caro Wendel Coral. É isso, André Luiz, muito obrigado. Então a Macaca é com novidades, hein? A volta do Fábio Sanches, Mailton hoje na lateral direita, já que o Luiz Felipe está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Arthur de volta à lateral esquerda, Júnior Tavares volta ao banco de reservas. Felipe Amaral, então, como trouxe o repórter André Luiz, com uma virose, é outro desfalque, mas a Ponte tem o Elvis ali no retorno no meio campo, no ataque. O Gé, a esperança de gols ao lado de Pablo Diego, o adversário da Macaca, André Luiz. O Vila Nova do técnico Claudinei Oliveira, vice-líder, ainda não perdeu na Série B, é isso, André? É isso mesmo. O Vila Nova Futebol Clube, o Tigre, o time do povão do estado de Goiás, vem com tudo para essa partida. Daqui a pouco, 11 horas, Moisés Zucarelli diante da Macaca. O Vila, que na última rodada, jogando no Oba, no estádio o Nésio Brasileiro Alvarenga, venceu o Ituano por 1-0, como você bem disse, vice-líder desta Série B, com aí 17 pontos ganhos, e pensa na liderança nesse jogo diante da Macaca. Quanto ao time, o técnico Claudinei Oliveira terá desfalques. Léo Duarte, ala direito, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também Everton Brito machucado. No lugar do ala direito, Rian, o garoto das categorias de base, vai para o jogo, meu caro Coral. É isso, André, muito obrigado então, André Luiz, com as informações principais de Ponte Preta e Vila Nova. A bola rola a partir das 11 horas da manhã no estádio Moisés Zucarelli. Desde então também a expectativa, quem sabe, de um bom público no Majestoso. Horário bom, apesar de ser de manhã, pode ser aquele sol, aquele calor muito grande, mas o torcedor deve marcar presença. A fase não é fácil, então é nesse momento que o torcedor tem que redobrar o apoio. Lembrando que a 9ª rodada da Série B já teve início. Ituano 3, Londrina 1 no estádio Novelli Júnior, segue B 1, Juventude 2. Aliás, desde o anúncio do técnico Thiago Carpini, o Juventude, a equipe gaúcha soma ali 3 vitórias e já está na parte de cima da tabela de classificação, com 12 pontos ganhos. A ressacada Avaí 1, Vitória 1 e Atlético Goianiense 1. Botafogo de Ribeirão Preto também 1 no Antônio Ascioli. Agora nós vamos ao nosso comentarista, Frank Francisco. O FF do Futebol Interior. Frank, prazer muito grande estar contigo aqui ao seu lado. Sua expectativa aí pra Ponte Vila Nova, confronto difícil pra Macaca. Frank, bom dia pra você. Bom dia, Wendel, bom dia, Nação Ponte Pretana, Marcelão, André Luiz
e o mago dos botões, o Felipe. Nação Ponte Pretana, o Wendel Coral. Jogo complicado para a Ponte, mas é jogo em casa, gente. É jogo de 3 pontos. A Ponte precisa focar na sua necessidade. O campeonato, Wendel, é longo, nós vamos atingir hoje a 9ª rodada, mas uma coisa tem que ser clara para esse elenco. A campanha é campanha de rebaixamento. Então a Ponte precisa urgentemente começar a somar pontos em casa. E não é empate, tá? É vitória. Tá certo, Wendel? Com certeza, Frank, a Ponte precisa começar a reagir, até porque aí na 17ª posição, 7 pontos na zona de rebaixamento. O Avaí ontem empatou, como disse, com o Vitória, permanece ali na 16ª posição. A Ponte precisa mais do que nunca voltar a vencer. Afinal de contas, são 4 jogos sem vitória, 3 empates, 1 derrota e toda uma pressão interna. Eu repito, nesta semana, uma crise ali se alarmando pelo estádio Moisés Zucarelli, e quando a fase não é boa, tudo acaba colaborando ali para ficar ainda pior. Em Campinas são 10 horas mais 14 minutos. Estamos ali aproximadamente de 45 minutos para a bola rolar no estádio Moisés Zucarelli, 9ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Vila Nova. Mas agora eu quero trazer o destaque dele, o narrador da partida. Quem vai narrar o jogo entre Ponte e Vila Nova, Felipe? Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Ele que é dono de uma das vinhetas mais bonitas do rádio esportivo aqui no Brasil, Marcelo Corsato, ao meu lado. Marcelo, há muito tempo não trabalhávamos juntos, é claro, sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Muito bom dia pra você, sua expectativa e o que esperar de Ponte Preta e Vila. Marcelo, bom dia. Bom dia, Coral, abraço pra você, prazer estar mais uma vez ao seu lado em uma jornada esportiva, aos companheiros, ao André, ao Frank, o nosso Felipe Marques, que hoje vai dobrar aqui nos canais Futebol Interior. Gente, seguinte, ó, vamos enfrentar um dos melhores times do campeonato, tá? Tá certo que o jogo é em casa e eu não falo que a Ponte é favorita não, pra mim o Vila Nova é favorito, mas eu gostei do que vi do time da Ponte Preta, é praticamente o que a gente tem de melhor hoje, Ah, Marcelo, não vai jogar o Amaral, pra mim o Amaral é reserva nesse time hoje, né? E o Luiz Felipe e o Mailton tá pedindo passagem faz tempo, né? Então, assim, tecnicamente é o melhor que temos hoje. É o melhor que temos hoje. Estão descansados o Fábio Sanches, o Elvis, né? O Arthur, que não jogou o último jogo. Enfim. E o Gé também, né? Que é o cara que coloca a bola na rede. Agora, o time do Vila Nova é bom, tá numa boa fase, tem um bom treinador que é o Claudinei Oliveira. E a Ponte vem, nos últimos jogos, caindo de produção. A Ponte não é favorita pro jogo, não. Mas quem sabe, né? Os deuses dos estádios estão com a gente hoje e a Ponte consegue aí esses 3 pontos. O Frank falou que o campeonato é longo, 9ª rodada, né? Exato. 25% do campeonato hoje, tá? É isso, 25% do campeonato hoje e a Ponte até então tendo apenas 29% de aproveitamento. Como disse aqui os companheiros, né? Hora da macaca reagir o mais breve possível. Em Campinas, 10 horas mais 16 minutos. Pegou o microfone e quer falar, André? Não, só para lembrar que para escapar do rebaixamento, a linha de corte, né? A previsão dos matemáticos é de 44 pontos. Ou seja, se a Ponte tem 7, falta quanto ainda? Falta 37. Ainda 37 pontos. É pontos pra chuchu, meu caro Coral. É isso, André. Então lembrando que você pode participar através das nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Aqui comigo, por exemplo, o Carlos Lemos Matozinho. Bom dia, excelente domingo a todos. Hoje é aniversário da minha filha. A Lívia está fazendo 17 aninhos. Parabéns, Ponte Preta 2-0 hoje no Vila. Parabéns, então, a sua filha Lívia, viu, Carlos? Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Gustavo Carvalho, ouvinte fiel aqui dos canais Futebol Interior. Bom dia, amigos. Vamos, nega véia. Edilson Roberto também conosco. Todo mundo aqui já conectado aos canais Futebol Interior. O Marcelo vai ficar com o Facebook, estarei no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem também através do nosso WhatsApp. É o número que aparece aí na tela pra você, ó. DDD 19 98989 3526. Agora 10 horas mais 17 minutos. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Muito bem, trabalhos técnicos aí de Felipe Marques em Campinas, 10 horas mais 20 minutos, estamos de volta e agora vou chamar a nossa tradicional participação do Dr. Arthur Eugênio Matias, ele que sempre traz ali nos jogos dos times de Campinas aquela participação especial, fala sobre o histórico, retrospecto ali das equipes, hoje no caso Ponte Preta e Vila Nova, e claro, com muita história no confronto entre Ponte e Vila. Então agora o doutor Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar o confronto para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta, que no início dos anos 70 teve muito sucesso com a camisa ponte pretana, e Mosca foi contratado justamente para substituir Roberto Pinto. Ele foi descoberto por Cilinho, jogando no Vila Nova de Goiás. À época, o futebol goiano não tinha prestígio, era um futebol de segunda linha. Mosca nasceu no dia 23 de novembro de 1949, em Itumbiara, onde ele começou a jogar. Lá antes do Itumbiara havia o Nacional. Foi muito bem no Nacional e acabou indo para a capital Goiânia, jogar no Vila Nova. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes, edição do dia 18 de fevereiro de 1971. E olha o que está escrito no Jornal dos Esportes. A Ponte Preta passou a perna em muita gente e comprou Mosca. Ele é apontado como o principal jogador do Vila Nova de Goiás e custou 150 mil cruzeiros aos cofres da Ponte Preta. Caberá à Ponte ainda dar os 15% ao jogador, que tem apenas 21 anos.
Cilinho garante que este será um jogador de sucesso. Esta é a informação do Jornal dos Esportes, dando conta da contratação de Mosca pela Ponte Preta. E eu vou aqui lembrar um time ponte-protano com Mosca jogando. Eu vou lembrar de um Ponte Preta e Palmeiras. Olha a Ponte Preta com Mosca, Valdir Pérez, Gali, Araújo, Geraldo e Walter, Chicão, Serginho e Mosca, Dito Flecha, Adilton e Tuta. Este foi um time da Ponte Preta que tinha Mosca em seu time. Como a Ponte Preta demorou a disputar campeonato brasileiro, a Ponte Preta somente em 1975 foi disputar uma competição nacional. Antes ela disputou quando foi vice-campeã paulista. Mas a Ponte Preta emprestava Mosca para equipes que disputariam a primeira divisão do campeonato nacional. E foi assim, em 1973, que Mosca chegou ao Figueirense, emprestado pela Ponte Preta, também com o Jornal dos Esportes, do dia 7 de novembro de 73, dando conta da estreia de Mosca, que havia sido emprestado pela Ponte Preta e que fez sua estreia pelo Figueirense num jogo contra o Flamengo. Mosca voltou à Ponte Preta e em 1974 foi emprestado ao Corinthians. Ele disputou o Campeonato Brasileiro de 1974, jogando na equipe corintiana. Voltou à Ponte Preta, mas depois Mosca não foi mais o mesmo jogador. Esteve no Paulista de Jundiaí e acabou mesmo marcando época no futebol do Mato Grosso, onde ele reside até hoje. Mosca jogou no Operário de Várzea Grande, conquistou títulos. Eu lembro, em 1986, Mosca jogando pelo Operário contra o Guarani. Eu entrevistei Mosca pela Rádio Cultura de Campinas. E mais recentemente, eu convivi e conversei algumas vezes com Mosca quando ele estava de treinador do Luverdense, equipe de Lucas do Rio Verde, há 5, 6 anos atrás. Hoje Mosca continua residindo no Mato Grosso. Ele fixou residência em Cuiabá, onde é uma referência, é um personagem lendário em todo o Mato Grosso. Aqui no futebol interior, lembrando a história, a carreira de Mosca, jogador imortalizado, jogando pela Ponte Preta. Os mais antigos vão lembrar muito de Mosca. Mosca chegou à Ponte simplesmente para substituir Roberto Pinto naquele timaço da Ponte Preta. O Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá, Alain, Manfrini e Adilson. Neste time, em 71, tire Roberto Pinto e coloque Mosca, até porque ele também jogou várias e repetidas vezes junto com o craque de cá, batizado Carlos Henrique Pedroso, nascido no dia 23 de novembro de 1949, no interior de Goiás, em Itumbiara. Mosca, relatado a sua história aqui. Quer mais detalhes? Quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Esse doutor Arthur Eugênio Matias, relembrando ali, até vou chamar o nosso comentarista, o Franco Francisco, eu não tive o privilégio de ver Mosca em campo. Mas como disse o doutor Arthur, revelado ali no Inhoquim, no Quim de Piracicaba, depois veio para a Ponte Preta sob indicação do técnico Cilinho, foi para o Corinthians, passou também pelo Vila Nova. Mosca hoje no meio-campo da Macaca tinha vaga ou não, Franco Francisco? Rapaz do céu, eu jogava sozinho, não precisava mais ninguém, viu? Eu já vi, assim, as minhas lembranças mais vivas do Mosca, Wendel, já era quando estava no Paulista de Jundiaí, né? Porque eu nasci em 65. Mas assim... Tá revelando a idade já, Fran? Pelo que eu conversava com meu pai, né? E os torcedores mais antigos da Ponte,
E pelo que o know-how que ele já passava na época do Paulista, baita jogadorzaço, né? Era um futebol de ouro, né? Nós tivemos um futebol aqui no Brasil, eu reputo como futebol, década de 70, 80, a de 90 ainda dá para entrar e o comecinho de 2000. Daí para frente, me perdoem as pessoas, hoje nós temos um esporte que se deu o nome de futebol, ele é qualquer coisa menos o futebol que eu aprendi a gostar e me apaixonar. Era espetáculo, Wendel, era habilidade, hoje tudo é muito diferente, hoje o jovem já na base, ele já vem sendo tolhido de ter liberdade, de criar, de driblar, de fazer a arte do futebol. Hoje a gente tem muito esquema tático, nomenclaturas, marcação, inventa nome, né? O overlapping hoje é deslocamento, é não sei o quê. Gente, não serve para nada, tá? Eu só queria lembrar vocês que o Brasil não ganha nada faz muito tempo e a continuar como está, eu cravo aqui que também não vai ganhar mais nada, Wendel. É isso, futebol mudou bastante, como disse o Frank Francisco, e um abraço também ao Mosca, ex-jogador da Ponte, do Corinthians, do Vila Nova. No dia 23 de novembro, completa aí 74 anos. Agora eu vou chamar o André Luiz, porque o nosso repórter ali tem um entrevistado, tem um convidado aqui nos canais Futebol Interior. Quem é, André? Fala pra gente. Sim, vamos ouvir Fábio Sanches, o zagueiro da Macaca. Wendel Coral. Fábio, quais as principais diferenças táticas e técnicas do trabalho que era desempenhado pelo Hélio dos Anjos para o que tem sido feito com o Felipe Moreira? Cada treinador tem seu estilo de jogo, tem sua forma de jogar, né? Tem ali seu pensamento. E nós jogadores estamos ali para acatar. Lógico que a gente conversa, nós também damos nossa opinião dentro do trabalho, mas a gente via como o Hélio jogava o time lá mais para frente, né? Normalmente já tentando jogar lá em cima do adversário, e a forma do Felipe jogar, a gente espera um pouco mais, a gente com um time um pouco mais posicionado, uma linha um pouco mais baixa, que é o que normalmente os times fazem, né? A gente procura sofrer um pouco menos na parte defensiva. Então o time fica mais postado, fica mais compacto, né? Mas como eu falei, claro que isso vai levando leva um tempo para a gente ir adaptando e encaixar da melhor forma possível, como foi quando o Hélio chegou, levou um certo tempo para a gente adaptar a forma que ele jogava, e está sendo assim também com o Felipe, mas né, cada dia a gente está pegando o jeito aí, e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e as coisas vão começar a acontecer. Carlos Corsato, Futebol Interior. Chamou a atenção de todo mundo a discussão na comemoração após o gol da Ponte entre os jogadores Gé e Arthur. Já havia ocorrido uma discussão entre Gé e Matheus Jesus após o jogo contra a Chapecoense. Você, como líder do elenco, acha isso normal? Bom, às vezes essas discussões para quem está de fora, acho que é algo muito, muito agressivo, mas ali dentro de campo existe a cobrança, é a vontade de todos de vencer, né? No calor do jogo, no calor do momento ali. Então existem essas cobranças. O Gé é um cara que a gente sabe que ele é um pouco mais explosivo, né? Tem o jeito dele, né? E na comemoração ali, acredito que foi no calor do jogo, não teve nada demais, tanto é que no vestiário depois estava tudo tranquilo, não teve problema nenhum, os dois conversando normalmente. Então cada jogador tem sua forma ali de ser dentro de campo, no calor do jogo, no momento, mas tá tudo tranquilo. Nosso grupo é bem tranquilo e bem unido. Tá aí, esta foi a palavra do zagueiro Fábio Sanches, meu caro Wendel Coral. Obrigado, André Luiz. Vou fazer aqui duas perguntas ao nosso comentarista. Frank, duas coisas me chamaram a atenção, né? Na entrevista aí do Fábio Sanches durante a semana, entrevista coletiva, agendada aí pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. Desde já um abraço ao Paulo Santana e também ao Thiago Toledo. A primeira coisa foi na pergunta aí que o Fábio acaba falando sobre a diferença tática e técnica do trabalho do Hélio dos Anjos para o trabalho do Felipe Moreira. Abre aspas. O Hélio jogava o time mais pra cima, fecha aspas, enquanto o Felipe Moreira coloca o time um pouco mais pra trás, numa postura mais reativa. O último jogo foi prova viva disso, né, Frank? 4 volantes em campo,
E a outra questão que quero levantar contigo também, ainda sobre o derby 205, né, no gol anotado pelo Gé, ali uma desavença, né, acredito que seja coisa do jogo, entre o Gé e o Arthur. O que você tem a dizer sobre isso, Franqui? Bom, Wendel, vamos por partes aqui, né? Vamos imitar o Jack, o estripador, credo. Mas vamos lá, vamos falar sério, agora sem brincadeira. Vamos lá. Torcedor Ponte Pretano, a resposta do Fábio, ela é muito interessante. E a gente pode fazer uma leitura prática dela. Tudo tem que ser apresentado com números, né? Hoje virou moda, hoje tudo tem que ter números. Mas eu vou assim partir pela premissa do bom senso. Qualquer pessoa, qualquer treinador que assumisse a Ponte Preta no momento da saída do Hélio, e isso eu estou falando assim de grandes treinadores, tá? Vamos puxar aqui, Wanderlei Luxemburgo, quem vocês quiserem colocar. De praxe vai se fazer o quê? Mantém-se o que já está funcionando e gradativamente você, à medida que o próprio elenco, a própria competição te permita, você vai começando a introduzir algumas mudanças. Então aqui eu começo a tecer a minha crítica mais técnica ao trabalho do Felipe. A Ponte não apresentou nenhum fator para que ele pudesse introduzir essa mudança. Para não dizer que está tudo errado, porque nem sempre, né, o que está errado é totalmente errado e nem o que está certo é totalmente certo. Uma coisa que ele conseguiu fazer nessa equipe da Ponte Preta foi uma correção defensiva, que a gente tinha uma estabilidade muito grande. Perfeito. Ele acertou o posicionamento entre a cabeça da área e a entrada da nossa meia cancha. Ficava um vácuo muito grande ali. Só que em contrapartida, ele desmontou o time inteiro. A gente tem que falar isso. Hoje a Ponte, em determinados momentos do jogo, a gente vê a Ponte com problemas de blocos, com espaçamentos muito grandes, por onde o adversário arquiteta todas as jogadas e sempre pega a Ponte de calça curta. Então, para mim, o que precisa é repensar. Nada na vida é exato. Tudo é adaptável. O Felipe pode muito bem mudar a forma de pensar, voltar a jogar com o time em linha alta, porque o medo de perder te tira a vitória, te tira a vontade de vencer. E esse pensamento vitorioso foi introduzido pelo Hélio dos Anjos. Ninguém pode negar isso. Então você não pode simplesmente tirar o que é bom para querer colocar o seu pensamento, a sua forma de trabalho e pronto, não é assim que funciona. Tá bom, Felipe? Uma dica aqui para você, olha, vá com calma que tudo dá certo, mas não tire o que está dando certo. Vamos mesclar as coisas e você vai se dar muito bem ainda. Eu espero, pro bem da Ponte Preta, que você se dê bem. Tá bom? Deixa a minha opinião. Por mim, se eu fosse presidente da Ponte Preta hoje, você não era mais treinador da Ponte. Tá bom, amigo? Valeu? Wendel, agora na questão da segunda parte da sua pergunta, com relação ao derby... É de jogo, né, Frank? Eu também acho. Muita coisa é dentro do campo, vamos dizer, o calor da partida, né? A gente usa essa expressão. Mas que o nosso centroavante aí, o nosso menino Gé, precisa de uma atenção adequada e um bom bate-papo, é necessário. Com esse tipo de gênio, de temperamento, ele não irá muito longe como jogador profissional. Principalmente aí em Série A, grandes clubes, ele vai ter muito problema, né? A gente entende, né, Wendel, uma mudança em todos os setores na vida dele. Ele estava no Itapirense, escondido, vem para uma Ponte Preta, pega uma janela de destaque. Então isso passa por uma boa assessoria, pessoas inteligentes, capacitadas, né, conduzindo a carreira desse jovem. Ele precisa ser melhor assessorado, vou resumir assim. O Gé precisa ser melhor assessorado, precisa de atenção, precisa de carinho. E dentro da Ponte Preta tem gente competente para fazer isso, para orientar esse rapaz. Tem muito futuro, mas essas coisas extracampo acabam interferindo também dentro do campo. Pode ver que ele tem apresentado queda, ele tem tido dificuldade. É claro que o esquema hoje não o ajuda, ele briga muito sozinho, recebe muita bola podre e não é a característica dele. O Gelli me lembra muito, Wendel, o Washington no início da carreira, um jogador muito voluntarioso, a bola sobrou para ele, é gol.
ele está posicionado no lugar certo, precisa algumas coisinhas, alguns detalhes para chegar lá. É isso, esse Franco Francisco, só lembrando que o Gé também é o artilheiro da Macaca na temporada, 12 gols marcados. Só para finalizar por hora o assunto do técnico Felipe Moreira, ele que assumiu a Ponte ali na segunda rodada contra o Criciúma. Seu aproveitamento da Ponte é de 29%, do Felipe também é parecido, né? Ele tem 33%, explico por quê. Apenas uma vitória, 4 empates e 2 derrotas, então o Felipe Moreira não vem bem aí na Ponte Preta, por isso o time está na zona de rebaixamento. Antes do break, só passando aqui mais uma vez pelas redes sociais, você participa da nossa enquete no Facebook, no YouTube. No Facebook daqui a pouco o Marcelo vai falar, mas aqui no YouTube a galera tá muito esperançosa com a Ponte, ó. Ponte Preta 76%, aqui segundo os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Empate 10%, Vila Nova 14%. E também aqui conosco o Nelson Letrinta Júnior. Mosca jogou muito. Valdemar Correia, vamos Vila, vamos ganhar hoje, Tigrão. E também o Gustavo Carvalho, já falei por aqui. Pessoal, rápido intervalo, na volta a gente fica em definitivo para a bola rolar a partir das 11 horas entre Ponte e Vila Nova. Não saia daí. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Em Campinas, mais 10 horas e 41 minutos. Daqui 19 minutinhos a bola começa a rolar para a 9ª rodada entre Ponte Preta e Vila Nova da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que teremos um bom público hoje no Majestoso? Franco Francisco, lembrando que os preços foram mantidos, né? R$20 a inteira, 10 a meia entrada ali no Portão 5 e também no Portão 4. Setor de arquibancada descoberta, arquibancada geral, onde fica ali a torcida jovem. Frank. Wendel, a minha expectativa era que sim, né? Mas é difícil, Wendel, vamos falar a verdade. Quando o teu produto precisa chamar o teu consumidor. E o produto que é o da Ponte Preta, que é o futebol hoje, e as atitudes que vêm sendo tomadas com relação ao futebol têm desagradado a grande massa ponte-pretana. Ponte-pretano hoje está triste, Ponte-pretano hoje está indignado com a situação que o clube vive, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas todo mundo já sabe do que é que a gente está falando. Então, Wendel, eu assim,
Não tô lá, não tivemos a oportunidade ainda de falar com os amigos que estão ao vivo lá no Majestoso, né, Wendel? Mas eu vou chutar aí, tá? 5 mil pessoas no máximo hoje no Majestoso. Será? Eu não acredito que passe disso, não. Vamos ver. Ó, eu sou uma pessoa... Pode falar, André. Pegou? Pegou o microfone, pode falar, Eu André. acredito que se chegar a 5, ótimo, beleza. Mas na faixa de 3,5... Até por conta do calor também. Aliás, vamos ver quantos graus em Campinas nesse momento. 22. Não tá tão quente. Não tá, mas um horário próximo ao almoço, domingo, também influencia. E o principal de tudo, a péssima campanha, né? Pronto. Aí eu ia falar, nem vou falar mais. Tirou a palavra da sua boca, Se né? tivesse entre os 4, ia pelo menos 10 mil torcedores. Mas como estamos lá nesse famigerado Z4 e a gente vai lutar até o fim do campeonato para não ficar no Z4, né? Então o torcedor acaba desanimando um pouco. Mas a torcida da Ponte Preta tem um papel fundamental nesse campeonato, porque o time nosso é fraco, né? O time de hoje até que é bom, os 11... Os 11, o que vai entrar em campo hoje, eu acho que enfrenta o Vila Nova. Se vai ganhar ou não sei, né? Mas o nosso elenco é muito fraco, tanto que o nosso treinador, o Felipe Moreira, tem erros e tem acertos, né? O Fábio Sanches falou na entrevista aí, é claro que ele mudou totalmente o esquema. A Ponte hoje dá a bola para o adversário e espera, né? Mas ele tem acerto no time sim, mas o Felipe Moreira geralmente ele morre com 2, 3 alterações durante o jogo. Ele nunca consegue, ele não fecha 5 alterações. Aí é uma crítica que eu faço ao Felipe Moreira, porque no jogo de hoje, no futebol de hoje, que é muito físico, você tem que usar todas as alterações. Pô, mas você olha pro banco de reserva, você tem Dudu Ratamoto, você tem Guipira. Você vai fazer o que com isso, gente? Hoje, por exemplo, Marcelo, vou até pedir pro André. André, por gentileza, quais são os suplentes da Ponte Preta pro jogo de hoje? Pedro Rocha para o gol, Edson para a zaga, Dudu no ataque, Paulo Baia, meio campo, Tomás que é zagueiro, o Eduardo que joga na volância lateral, é isso mesmo? É meio campo, da base da Ponte. O Eduardo, Guipira, atacante, o Samuel volante, o Cássio Gabriel meio campo, Júnior Tavares ala esquerda e meio, o Everton ala esquerda e o Ramon meio campo. Então, dá pra você contar aí, ó, no dedo, 3, 4 jogadores que você acha que pode entrar no time e ajudar. Então vai, quem? Cássio Gabriel 1. Cássio Gabriel, pra mim, aliás, é pouco utilizado. Toda vez que ele entra no time, o time melhora. Inclusive no derby, a torcida começou a gritar pedindo a entrada de Cássio Gabriel. Não entrou. O Felipe Moreira tem hora que ele abusa da sorte, né? Ele tinha que ter colocado o Cássio Gabriel, não sei em qual momento do jogo, mas tinha que ter colocado e não podia morrer com alteração no banco de reservas. Mas, por exemplo, tem o Samuel, que eu acho que é bom jogador. O Edson é bom zagueiro. Ramon Carvalho, que foi titular durante um tempo. Ramon Carvalho, né? E o goleiro. Cara, do resto você vai falar, vai mudar o time, não vai. A Ponte no time da Copa São Paulo tinha um ponta-direita moreninho, que eu agora não vou lembrar o nome dele. Matheus Anderson. Matheus Anderson, isso. Cara, o Matheus Anderson ele é muito melhor do que o Guipira e que o Dudu Ratamoto. Eu não sei se tá na Ponte Preta ainda. Tá? Também não ia ser a solução. E o Eliel não tá no banco, né? Mais uma vez não. Tá segue entrega ao departamento médico, né, André? Segue entrega ao departamento médico. Assim como ir falando, né? Um pouco do Jean Carlos, que fez aquela cirurgia, vai levar ele de 10 a 11 meses para ele voltar nos gramados. Então, e o Jean tava melhorando. Agora, o Eliel, por exemplo, é um cara que eu acho que quando entra também melhora o time. Mas, assim, só que o nosso treinador precisa mexer no time e não morrer com alteração nos jogos. Ele tem que parar com essa mania. E veja que engraçado, né? Até pro Frank comentar também. No jogo que eu me lembro que o Felipe Moreira colocou uma equipe mais pra frente, com mais atacantes, junto com o Eliel e Gé, contra o Ceará, que foi 0x0, o Eliel machuca com 10 minutos. Aí é difícil também. E eu conversei com o Eliel no derby, eu não tava trabalhando, eu fui no jogo, né? E o Eliel... Fui. E o Eliel passou ali na entrada do portão 5 e a gente conversou, tiramos até foto com o Eliel. Pediu autógrafo ou não? Não pedi. Não? Ele tinha muita gente querendo falar com ele, né? Menino, gente boa demais. Aí perguntei, Eliel, vai pro jogo quarta-feira? Não. Talvez no domingo eu fico à disposição, mas nem hoje também ele tá à disposição. Frank Francisco. Algumas coisas no futebol se tornam penalidades. Vamos colocar dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta aqui, gente. E é uma crítica, assim, tá? Velada.
Quem me ajuda aqui? Como é que é o nome do volante que veio do Primavera? Luan Martins. Luan Martins. Marcelão ou o André, se puder me ajudar. O atacante que veio e foi inscrito por último, quem lembra o nome dele? Paulo Baia, não é? Não. Não. É um que era lateral esquerdo, foi adiantado. Nilson? Não, esse é lateral. É lateral. Esse é lateral direito. Procure pra mim, André, por favor. É o que veio do 13, né? Isso. Não joga, não joga. O Paulo Baia, toda vez que entra, não faz nada. Marcelo, peraí, aguenta aí que agora eu vou chegar onde eu queria. A Ponte fez contratações. Nossa, o senhor cortou o narrador desse jeito. Não, mas a palavra é dele. Não, olha, mas vamos lá, gente. É porque é uma coisa muito importante. A gente precisa dizer, porque às vezes a gente fica aqui tentando ser positivo, tentando ajudar administrações, tentando ser simpático, e eu cansei disso, tá certo? A verdade é uma só. Nós estamos falando de jogadores que a Ponte Preta contratou. O Luan... É o Thales, viu, Frank? Obrigado, Thales, isso. Isso, Thales. Eu tenho a maior curiosidade de saber como esse rapaz joga. Agora, eu queria saber o porquê que essa droga que inventaram hoje, que a gente não tem, o repórter de campo não tem mais acesso a treinamento. Ele não consegue saber como é que o jogador está treinando. Não tem ninguém no clube que vem dizer por que determinados jogadores não pegam nem banco de reserva. Ora, faça-me o favor, tá me chamando de idiota? Contratar o jogador que não pega nem banco de reserva? Então contratou para quê? Porque para mim isso quer dizer que o cara não tem capacidade para jogar. A gente tá com um menino no banco hoje, o Eduardo, e eu faço a pergunta, cadê o Thales? Faz tempo que chegou, veio machucado, não tem capacidade para jogar na Ponte Preta? Por que trouxeram? Se trouxeram, por que não pega banco, por que não joga? Gente, cansei, vamos parar de brincadeira, futebol é coisa séria. Por isso a campanha da Ponte Preta está aí, a contagem de pontos está aí, e com a palavra, Berlim, você contratou. Você conhece futebol. Eu não estou falando para alguém que não conheça futebol. Se eu estivesse falando de Sérgio Carnielli, eu ficaria quieto. Tá certo? Mas eu não estou. Eu estou falando de alguém que é da área do departamento de futebol, que conhece futebol. Se você trouxe, o jogador não está jogando, o treinador tem que ser indagado porque esse jogador não joga. Por que não pega banco de reserva? Por que não tem oportunidade para jogar? É só essa a minha curiosidade. Obrigado. É isso, Frank Francisco, 10 horas mais 50 minutos. Daqui 10 minutinhos a bola rola no estádio Moisés Zucarelli, Ponte Preta e Vila Nova, a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo, rapidinho, antes da ficha técnica, quero pegar a sua palavra também, porque o Frank tocou num ponto bem importante, que é desses reforços que a Ponte Preta acabou trazendo aí na janela de transferências do mês de abril. O Tomás Kaique, pelo jeito, pegou até o lugar do Thiago Oliveira, né? O Thiago, mais uma vez, não está no banco de reservas no jogo contra o Sampaio. Estavam ele e o Tomás Kaique. O Matheus Silva acabou saindo machucado e quem entrou foi o Tomás Kaique. O Thiago perdeu espaço e os outros jogadores contratados sequer aparecem na lista de relacionados, Marcelo. E faz parte, eu entendo que faz parte do processo, mas tem jogador que a Ponte contratou aí é pra Copa Paulista, né? Não vai jogar no Campeonato Brasileiro, né? Tem um monte aí que vai ser pra Copa Paulista, que começa no mês de julho. Mas eu tenho certeza, assim, aqui eu não vou defender o presidente, porque não tenho procuração pra isso, mas eu tenho certeza que nem o Eberlin tá contente com os reforços que ele trouxe pra Ponte, viu? É isso, conosco também antes da ficha técnica. Sabe quem tá com a gente, Marcelo? Acabou de mandar mensagem aqui, ó. É narrador também, viu? Lá da REC, Rádio Esporte Clube, grande Júlio Estevanelli, trabalha comigo aí na Rede Família de Televisão, tá na nossa audiência. Um abraço ao Júlio, né, Marcelo? Abraço pro Júlio. O Júlio é gente boa. Agora, os meninos que trabalham ao lado dele lá na REC, eu não gosto de nenhum deles, tá? Por não quê, gosto Marcelo? do Ariel. Não, do Moisés eu gosto. Do Moisés você Moisés gosta. eu gosto. Do Júlio também, né? De Júlio eu gosto. O Júlio é bom. sensacional. Fala bastante de você, do Carlos, viu? Júlio é um baita do narrador, menino bom, baita do narrador. Em breve vai estar aqui narrando nos canais Futebol Interior também. É isso, gente boníssima. Grande abraço ao Júlio Estevanelli. André Luiz, agora é contigo, meu amigo. Ficha técnica, tá tudo em ordem, tá tudo anotado aí, né? Ponte Vila, arbitragem. Definidos, Ponte e Vila Nova e arbitragem, meu caro Wendel Coral. Ah, arbitragem. Vamos ver daqui a pouquinho, então daqui 30 segundos para a Prole Alimentos, a ficha técnica entre Ponte Preta e Vila Nova. Prole Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prole Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2, aí a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Mailton. A zaga central, 27, Fábio Sanches, o capitão da equipe. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro Matheus Silva. E na ala esquerda, 15, Arthur. O meio campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 10, Elvis, o craque do time. 20, Matheus Jesus. E à frente, 11, Pablo Diego e 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca, de Kaique França, 12, Mailton 2, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Elvis 10, Matheus Jesus 20, Pablo Diego 11, Gé 19, no banco, Pedro Rocha, Edson, Dudu, Paulo Baia, Tomás, Eduardo, Guipira, Samuel, Cássio Gabriel, Júnior Tavares, o Everton e Ramon. Ponte Preta que como mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro tem 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. No geral, 8 jogos com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas na competição. 7 pontos, a 17ª colocada, abrindo a zona de rebaixamento. Com relação à disciplina, são 31 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. A Macaca marcou 5 gols, sofreu 10, portanto um saldo negativo de 5. Artilheiros, Mailton, Pablo Diego, Matheus Jesus, Felipinho e Gé, cada um com 1 gol marcado. O próximo jogo da Ponte é no sábado, dia 3 de junho, às 17 horas, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. Futebol Interior. Salve o Vila Nova. É o Vila Nova Futebol Clube, escalado e definido pelo técnico Claudinei Oliveira, no sistema 4-3-3, vai a campo com Denis Júnior, goleiro 25. Na ala direita, 2, Rian. A zaga central, 3, Doná. Com a 5 no costado, o quarto zagueiro é Rafael Donato. E na ala esquerda, meia dúzia, Rodrigo Gelado. O meio campo do Tigre vai com 8, Ralf, o capitão da equipe. 9, Neto Pessoa e 10, Lourenço. E à frente, 11, Matheus Souza, 19, Caio Dantas, 77, Guilherme Parede. Olha o repeteco do Vila, de Denis Júnior, 25, Rian 2, Donato 3, Rafael Donato 5, Rodrigo Gelado, meia dúzia, Ralf 8, Neto Pessoa 9, Lourenço 10, Matheus Souza 11, Caio Dantas 19, Guilherme Paredes 77. No banco, Vanderlei, Jordan, Marlone, Marcondes, Souza, Diego Renan, Ronald, Cristiano, Luciano Naninho, Marcelinho e Igor Henrique. Vila Nova que é o último invicto da Série B do Campeonato Brasileiro como visitante. Até aqui são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. No geral, 7 partidas, 5 vitórias e 2 empates, o que dá 17 pontos, a segunda colocação, vice-líder da Série B. Na disciplina, 20 cartões amarelos, nenhuma expulsão, marcou 11 gols, sofreu apenas 2, saldo positivo de 9. Artilheiros, Guilherme Parede e Caio, cada um com 3 gols marcados. Próximo jogo do Tigre é no sábado, dia 3 de junho, a partir das 19 horas, contra o Sampaio Correia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Arbitragem. Apita o jogo, Bruno Mota Correia. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Micael Correia, assistente 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O trio é do Rio de Janeiro. O quarto árbitro, João Vitor Gobi de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, também do Rio de Janeiro.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em Campinas, 10 horas mais 57 minutos. Daqui 2 minutinhos e meio a bola rola no estádio Moisés Zucarelli, Ponte Preta e Vila Nova. E a partir de agora eu passo o comando para o narrador Marcelo Corsato, que vai trazer todas as emoções dessa grande partida muito importante para a Macaca. A Ponte precisa voltar a vencer. Então a partir de agora as emoções da partida entre Ponte Preta e Vila Nova é com Marcelo Corsato, ou já era. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Oi, 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 salve, salve você, grande abraço, muito bom dia, torcedor Ponte Pretano, você que torce pro Vila Nova, você que é torcedor dos canais Futebol Interior. Domingão, 28 de maio de 2023, a bola do Campeonato Paulista vai rolar, é a 9ª rodada do Campeonato Paulista, não, Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro Série B 2023. A Ponte Preta toda de branco, uniforme com a camisa faixa preta no peito, e o Vila Nova todo de vermelho. O técnico da Ponte vai falar, o Felipe Moreira. Será que eu consigo pegar o seu xará, ô Felipe? Com algumas mudanças, o Luiz Felipe está suspenso, não joga. Do outro lado, o Vila também tem um lateral que está suspenso, que é o Léo Duarte. Expectativa para esse confronto. O Felipe Amaral. Não deu certo. A gente foi tapeado. Fui tapeado. Mostraram lá, mas não é. Já foi muito tapeado, Marcelo? Já, bastante. Desculpa, Felipe. Eu achei que ele ia falar, cara. Não falou. Só tava mostrando o treinador. Bom, o time do Vila Nova todo de vermelho. O capitão do Vila é o experiente Ralf. Corinthians. Enfim, experiente, Ralf. E o capitão da Macaca hoje, o Fábio Sanches. Bom, lei do ex. A Ponte tem o Pablo Diego, que já jogou no Vila Nova. Aliás, veio do Vila pra Ponte, né? Exato. Veio do Vila pra Ponte. Não lembro se o Fábio Sanches, eu sei que é do futebol goiano, mas jogou muito tempo no Goiás, né? E o Elvis também. O Elvis também jogou no Goiás. Agora no time do Vila, no banco de reservas, tem esse Ponte Pretano. Diego Renan, jogou na Macaca. E esse time do Vila aqui é um time... E eu vou confirmar, mas eu acho que esse 23, Igor Henrique, é aquele volante que jogou pela Ponte pelo Guarani. Eu acho que ele mesmo. É verdade. É o Igor Henrique. Ituano, Inter de Limeira, esse mesmo. Isso. Tá. Então tá no banco de reservas, então quem sabe a lei do ex, pelo menos, esteja a nosso favor hoje com o Pablo Diego, que é atacante, né? E tem o Marcondes na reserva. O Claudinei Corsi tá mandando um abraço pra você. Vai começar o jogo para Mistral, Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prune, Alimentos Ridier, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Vai rolar a bola no majestoso, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira, vamos juntos. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo. Wendel Coral, André Luiz, Frank Francisco, Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior. Ponte Preta já saiu dando aquela pressão aqui no coração do torcedor ponte pretano. Naquela jogada de goleiro para zagueiro, o time do Vila pressionando no campo ofensivo. A Ponte vai tirando a bola dali com o Fábio Sanches. Joga essa bola na frente. O Gé já chegou, deixando a asa aberta. Jogador do Vila Nova já cai ali no gramado. E hoje a parada vai ser boa porque o Donato é bitelão e o Gé também é. Né? Então a parada é boa. E já começou ali, ó, a briga dos dois, hein, André? O Donato é bitelão e o Gé é bitelo. Então vai dar uma briga aí de foice no escuro. Já acertou o Donato, falta para o Vila, os jogadores do Vila já queriam amarelo, é a primeira falta do jogo, 0-0 majestoso. E a Série A tá fazendo lá um protesto anti-racismo, né, a CBF fez, vai fazer na Série A, fez ontem, vai fazer hoje, achei que a Série B também estaria fazendo, não, né, não está fazendo, poderia fazer o mesmo que a Série A, tinha né. que ter aderido à causa também, né, Marcelo? Claro, porque é um campeonato nacional e muito pelo que aconteceu com o Vinícius Júnior, mas isso acontece mesmo em muitos estádios de futebol, né? E a gente tem que abominar isso mesmo. Estamos em outros tempos, mesmo quando a gente até deixava passar, é um negócio que é abominável, né? Isso aí é crime e foi uma ação, achei bem legal. A gente que critica muito a CBF, mas achei bem legal. Os jogadores sentam ali no gramado, enfim. O time do Vila tá no campo de ataque pelo lado esquerdo, bola com Caio Dantas, ex-jogador do Botafogo. Sampaio Correia é artilheiro, joga com dois centroavantes, o Neto Pessoa e o Caio Dantas. O time do Vila Nova, bola enfiada na frente, chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta aqui no campo
campo intermediário. Chega a Doma para tirar pro time do Vila Nova. Solta a bola pelo lado direito para Rian, da base do Vila Nova. Solta essa bola, toca um pouco mais à frente ali pelo número 11, que é o Matheus Souza. Pela direita, Neto Pessoa passou na frente do Arthur. Ele tocou para ele, Matheus passou, mas é o Neto. Joga essa bola dentro da grande área. O desvio no Fábio Sanches cai nas mãos do goleiro da Ponte. Sai do gol, Kaique, pra ficar com ela, tocou pro Filipinho. Ih, Filipinho saiu jogando errado na sequência. Ele fez a falta, o árbitro deu a vantagem. Depois acabou aí deixando quieto, mas o Filipinho fez a falta. Saiu jogando errado o Filipinho. Matheus Jesus, jogador do Vila, ficou caído. O Pablo Diego domina essa bola pelo lado esquerdo, sai da ponta, vem pro meio. O Matheus, jogador da equipe do Vila, o Souza tá na marcação dele. Vai parar o jogo, o árbitro. Vai parar o jogo. Foi falta em cima do Lourenço, do Filipinho, né? O árbitro tinha que ter marcado a falta, né, o André? A gente tá com a camisa da Ponte aqui, mas não estamos pra enganar ninguém, né, André? Não estamos mesmo porque o Filipinho deu uma senhora sarrafada no camisa número 10 do equipe do Vila Nova e, na minha opinião, mereceu amarelo, porque ele chegou batendo mesmo, ó, ele chegou pisando no jogador do Lourenço do Vila. O árbitro seguiu o jogo, vamos ver o que ele vai marcar agora. Jogador do Vila sendo atendido, 0-0, Majestoso. O Ponte tá doido pra tomar cartão também. É, o time que toma mais cartão no campeonato. Até aqui, 33 cartões em 8 rodadas. 36, na verdade. São 33 amarelos e 3 vermelhos. O time da Ponte Preta, o Wendel falou aí na ficha técnica do jogo, o Vila Nova tinha 20 cartões amarelos até o começo dessa rodada. A Ponte realmente toma muito cartão. São 36 no total. O árbitro da partida, Bruno Mota Correia, carioca, 33 anos. Ponte no ataque, bola enfiada pro Gé. Sai ali o goleiro, mas não conversou com o zagueiro. Zagueirão meteu o pé na bola, tirou, deu lateral de graça pra Ponte, André. E foi o Donato. Ele não quis saber de brincadeira não, mandou para a lateral para Macaco. Olha o Mailton. Mailton vai pra bola, lateral, tocou essa bola pro Elvis. O árbitro da partida tem 33 anos, é empresário. 5º jogo na Bezona. Ponte domina a bola aqui no campo, lado direito com o Filipinho. Filipinho dominou, tocou a bola pro Matheus Jesus. Chega a dar o bote ali, o jogador Matheus Souza, da equipe do Vila. Tira dali, a bola volta, sobre aqui no campo de defesa. A zaga do Vila tira, cai com Caio Dantas. Vai! Só pra não restar em dúvida, são 35 cartões, tá? 31 amarelos com 4 cartões vermelhos e, de fato, a Ponte de longe é o time mais indisciplinado da Série B. É isso, muito bem. Portanto, um time que toma muito cartão. Muito cartão. Marcelão. Oi. Eu queria só fazer uma correção aqui, tá? Pra mim, a falha é do Kaique. O Kaique não pode soltar uma bola dessa porque o Felipe tá de costa pro campo de ataque, de frente pra ele e não vê quem tá chegando. Então é ele que tem que segurar essa bola, tá? Não o Felipe. E o Filipinho acabou fazendo a falta porque não tinha como. Quando ele viu, o jogador estava em cima e ele deu um pisão, né? Agora, a Ponte começa muito atabalhoada, né? Essa falta de tranquilidade é que me chama a atenção. E o que ela fazia no passado, ela tá sofrendo hoje. O Vila tá marcando a saída de bola da Ponte, hein? O Vila marca em cima com 2 centroavantes, como eu disse. E agora, falta e vai pintar o primeiro cartão do jogo, olha lá. Primeiro cartão do jogo, pra quem? Pra Ponte Preta. E falta em cima do Lourenço. Foi pro Matheus, né, o André, zagueiro da Ponte? Foi pro Matheus Silva e ele estava pendurado. Tomou o 3º amarelo, Matheus Silva não joga no próximo sábado, 17 horas, estádio José Maria de Campos Maia, diante do Mirassol. Informação para a Construtora Patriani. Aqui vem o time do Vila Nova pela direita, bola com o Matheus Souza, vai pra cima na marcação do Arthur, deu bote na bola, Arthur. Sai jogando pro time da Ponte na boa, tocou essa bola pro Pablo Diego, a bola pingou, enganou a marcação do Ralf, deu melhor ali pro Pablo Diego, tocou a bola pro Gé, melhor pra zaga da equipe do Vila Nova. Rafael Donato recupera essa bola, toca do lado esquerdo, trabalha por ali com o jogador que é o Gelado, é o Rodrigo, ele domina, solta a bola um pouco mais atrás pro Rafael Donato. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 6 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2023 nesse domingão. O placar tão majestoso tá assim, ó, Ponte Preta, Vila Nova, 0-0, vem Vila, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, tira, vai o Wendel Coral. Complementando a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 15 horas e 30 minutos, Ceará e Novo Horizontino, Mirassol e Criciúma, mais tarde Sport ABC, Tombense e Guarani. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato.
Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vila Nova chegou com perigo, a zaga da Ponte afastou, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time da Ponte. A Ponte nesse primeiro tempo atacando pro gol de entrada, consequentemente defendendo o gol de fundo, da linha do trem, no estádio Moisés Zucarelli. Nesse primeiro tempo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Aqui vem Ponte, Elvis pegou, dominou, tocou pro Mailton, fez o corte, tocou errado pro Leonardo, a zaga tirou, voltou, sobrou pro Mailton, dá a bola pra Matheus Jesus, pra Filipinho, domina, perna direita, perna esquerda, ele toca a bola pra Matheus Jesus jogando um pouco mais atrás hoje, toca a bola pra Arthur aqui pelo lado esquerdo, pensa meiga esquerda, Matheus Jesus, a marcação é do Ralf, Arthur na boa, no ponto futuro pro Matheus Jesus, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, volta, sobra pro time da Ponte, Matheus Jesus de novo, deu a bola pra Elvis, domina o 10 da Macaca, vai Elvis, dominou duas vezes, fez a finta, cruzou na boca do gol, Donato de cabeça, pra tirar dali, na sequência a bola voltou, sobrou, pro time do Vila Nova, o Mailton ficou caído, vai pro campo ofensivo ali, o jogador que é o Matheus Souza, boa bola boa pra Lourenço, ex-jogador da equipe do Avaí, marcação do Filipinho, ele solta a bola na direita pro Matheus Souza, vai cruzar na boca do gol, cruzou, Matheus Silva, mete a cabeça na bola, tira dali, ela cai, rebote, meia esquerda pro Matheus deu pra Gelado olhou pra grande área, cruzou na boca do gol, Arthur tirou, voltou, sobrou pro Matheus, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte, dentro da grande área sobra pro Caio Dantas, vai pra linha de fundo, Arthur tá na marcação, passa por ali o Rian, ele para, sai da ponta, vem pro meio, tocou a bola pro capitão, Ralf, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, Mailton tira, tem dificuldade, Matheus tira, completa Fábio Sanches na pequena área. Tira dali, jogador da Ponte Preta, bola enfiada na frente pro Gé, chega, sobe a zaga, vai, detalhe no ar. O detalhe que no lance anterior, a trombada do Mailton com o jogador do Vila Nova foi forte, vamos ver aí se ele já está ok, já levantou, porque ele tá lá do outro lado, o Mailton, tudo ok com o jogador da Macaca. Não adianta ficar caído não, porque se o árbitro não deu a falta, levanta, meu filho, levanta, Matheus tocou pro Rian, linha de fundo, cruzou na boca do gol, Filipinho. Dentro da grande área, faz o corte, manda essa bola pela última linha. Escanteio pro time vermelho de Goiás. André. No cruzamento do Rian pelo setor direito, Felipinho. Toque providencial pela linha de fundo. Escanteio, lado direito de ataque, favorece ao Vila. Camisa 10, Lourenço na bola. Estamos no Rumble, Futebol Interior, YouTube, Facebook também. Você que tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão. Daqui a pouco o Wendel Coral vai dar moral pra você. Já vou falar quem tá no Facebook, porque eu estou no Facebook. Escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, deu rebote, Gelado, bateu pro gol, ela passa, vai embora, sem perigo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Beto Guastali acompanhando vocês aqui da Tailândia. Abraço pra todos. É o Betão, preparador de goleiros. Grande Betão. 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 Eu li pelo nome que tá no seu nick aqui, né? Betão, que saudades do Betão na Ponte Preta. Um abraço a ele. Ele tá lá no Chiang Rai United. Na Tailândia. Um abraço, Betão. Obrigado, meu amigo, pela audiência, viu? E bom trabalho pra você aí. Boa sorte. Olha o time do Vila, Neto Pessoa. Pau nele, falta. Dos 8 últimos jogos entre Ponte Preta e Vila Nova, 7 empates. Uma vitória do Vila Nova, a falta tá marcada, André. Do Fábio Sanches, o Neto Pessoa, ele não perdeu a viagem não, acabou derrubando o camisa número 9 da equipe do Vila. Lance favorável ao Vila pelo setor direito de ataque, só para registrar a presença do torcedor do Vila Nova. O chamado gol de fundo, gol da linha do trem. O torcedor da Ponte vem chegando, mas a perspectiva é aquilo lá que eu te falei, viu, Marcelo? 3.500 a 3.800 mil torcedores. Se muito. Falta pro time do Vila, 11 minutos passados desse primeiro tempo, segue 0-0. O árbitro conversa, lá tá todo mundo se pegando. Parece casa de swing dentro da grande área. Vai pra bola, Lourenço, perna direita, cruzou na boca do gol, sobe Arthur. Arthur mete a cabeça na bola, tira pro Elvis correr, aí não dá, né? Aí chega na recuperação, a zaga da equipe do Vila, mete o pé na bola, Rian, joga atrás pro Ralf. Oi. No YouTube aqui, dando uma atualizada, Silvana Pereira diz o seguinte: estou no campo e ligadinha com vocês, vai Macaca. A Viviane Cristina também por aqui, Ricardo Silva mandando um abraço.
Fátima Fornazieri, Ponte Macaca Querida, amor da minha vida. Wilson Correia, Osmar Dangar, o Lindamares Ferreira Camara. Vamos, Tigrão, para cima deles. A Neuci Lucato e também um torcedor verde diz o seguinte: Vila, só da Vila, vamos fazer marcação alta e sair com a vitória. Por aqui também a Ângela Maria, o YouTube do Futebol Interior tá bombando, Marcelo Corsato. É isso, compartilha a nossa transmissão. Olha o Mailton, de longe pro gol, bateu, ela passa, vai embora! Pegou bem na bola o Mailton, quase que do meio campo. Fez o corte, puxou pra esquerda e ó, tome chute. Tome bomba, ela passou, foi embora, André. E merecia o gol. Na primeira boa estocada da Ponte no jogo, o Mailton fintou um, fintou dois, clareou da altura um pouco mais além do meio campo, bateu uma paulada de perna esquerda, já tinha ido o Denis Júnior, a bola passou por sobre a meta do goleiro do Vila, foi embora. Tiro de meta para o Vila Nova, continua 0-0 majestoso, informação para Iga Atacado. Melhorou um cadinho a presença do torcedor, hein? Melhorou um cadinho ali, não sei se vamos chegar a 4 mil, mas deu uma boa melhorada ali, pelo menos nas gerais do estádio Moisés Lucarelli. Meu comentarista pega no microfone e quer falar, fala, Frank Francisco. Marcelo, 12 minutos de jogo, a primeira chegada da Ponte Preta em jogada individual. Vai agora que daqui a pouco eu falo. Leonaldi, deu pro 10 da Macaca Elvis, marcação pra cima dele é do Ralf, ele dominou, soltou a bola pra Mailton, Ailton domina, dá a bola na frente pro Elvis, bate na bola, Leonaldi chegou fazendo a falta pra cima do Ralf. Tá parado o jogo, falta. Vai, segue, Frank. 12 minutos pra Ponte chegar a primeira vez no gol do Vila Nova. Vila Nova fazendo uma marcação alta em cima da saída de bola da Ponte, complicando completamente o sistema defensivo da Ponte. Então, olha, assusta a maneira como esse time parece que apagou a sua forma de jogar. E até aqui a presença do Mailton tem sido bastante interessante. Tem procurado jogar. Nessa ele fez o que é a característica dele, bateu bem pro gol, Marcelo, e tem que ser isso, não tem outro jeito. E o Kaique tá bem tranquilo nesse começo de jogo, em outra saída errada com ele lá de trás, Marcelo. E hoje é jogo de duas torcidas, né? Tem torcedor do Vila Nova, aliás, uma boa presença do torcedor do Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Abraçando aqui o Roberto Santos. Felipe Retranca Moreira, o Roberto é crítico do Felipe Moreira. O Elton Ribeiro diz que é pra mandar um alô aqui pra sobrinha, a Bruna, diz que tá todo mundo ligado por lá. Obrigado. Aqui no Facebook eu tô, hein? Vem o time do Vila, gelado, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, tira dali o Pablo Diego, ela cai, Ralf, Elvis, Ralf, bate na bola, mas bate errado o Elvis, a bola sobrou pela direita, bola com o Rian, cruzou na boca do gol, Neto Pessoa é perigoso, sobe, Matheus Silva, mete a cabeça na bola, tira dali. Os dois atacantes do Vila, eles são perigosos dentro da grande área. Caio Dantas e também o Neto Pessoa. Reposta de bola pro time do Vila. O Vila tem a bola, mas esse é o jogo da Ponte, torcedor Ponte Pretano. Com o Felipe Moreira, a Ponte dá a bola pro adversário, mesmo jogando em casa. Domina por ali o time do Vila. A abertura, virada de jogo da esquerda pra direita, bola com o Matheus, passa Rian, bate na bola o Arthur, a bola volta, sobra. A Ponte prepara o bote, mas por enquanto nada de bote. Tá jogando em casa. Chegou, bate na bola Matheus Jesus. Aí o árbitro entende que a bola bateu por último no Ralf, então dá lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Cleberson Avelino, bom dia. Estou no Rio Grande do Norte. Boa, meu amigo Fernando Valadares. Onde assistir esse jogo? Só pagando pra ver, viu, Fernando? Roberto Santos, já falei dele. O Raimundo Reis, o Rodolfo Portes, o Jefferson Moraes, que não é o cantor, e o Marcelo também, hein? Que nome bonito você tem, hein, meu querido? Abraço pra você. Falta pra Ponte. Lado esquerdo, na intermediária. Vai pra bola ali o nosso 10, o Elvis. Marca de 16. 16 minutos passados do primeiro tempo. Quem sabe o primeiro já era do jogo, por enquanto 0-0. Vai pra bola Elvis. Chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça! Fábio Sanches pra fora do gol! Fábio Sanches pra fora do gol! Quase o primeiro da Macaca. Quase o Fábio, nosso capitão, vai pra rede, André. Você viu, né? Ai, que linda a cobrança do Elvis. Levantou a bola com maestria no segundo pau, no meio de dois zagueiros da equipe do Vila. Fábio Sanches meteu cabeça na bola e ela foi lá onde a coruja dorme.
Já batido, o Denis Júnior torceu para sair. Tiro de meta para o Vila. Continua 0-0 majestoso. Informação para Store Colchões. E olha o Ralf, hein? Como tá jogando o Ralf no time do Vila Nova? Foi eleito para a seleção do Campeonato Goiano nesta temporada. O experiente Ralf, que teve até algumas temporadas atrás para jogar na Ponte Preta, né? E acabou não acertando. Posse de bola para o time da Ponte aqui no campo de defesa. Que pena ou que bom? Eu gosto do futebol do Ralf. Sempre gostei, né? Sempre gostei, mas teve um período da vida dele aí que ele pensava mais em outras coisas do que em futebol. Agora parece que ele voltou a focar no futebol de novo, né? Porque o Ralf sempre foi bom jogador. 38 né? anos. 38 anos, mas sempre foi bom jogador. Posse de bola pro time do Vila Nova pela direita, Rian, passe errado. Melhor pra ponte lateral, campo de defesa favorece a Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte saiu jogando errado, deu de graça a bola pro time do Vila, vem a batida pro gol, bate na zaga. Gente do céu, tira essa bola daí, o Vila marca sob pressão aqui no campo ofensivo. Bola pela esquerda, vem de novo o Gelado, cruzou na boca do gol. Leonaldo mete o cabeção na bola, tira. Rebote, a segunda bola é do Vila. A Ponte tá jogando numa linha muito atrás. Gelado de novo cruzou na entrada da grande área. Rian de cabeça chegou com ele, Pablo Diego ajudando na marcação. Quase aqui no bico da grande área, o Pablo Diego tira. O Arthur joga a esmo pra ninguém, sobe Donato, mete a cabeça na bola, tira dali. Agora sim um rebote pra Ponte. Leonaldo dominou, tocou a bola pra Mailton. Boa bola pro Gé. Muito forte, sai do gol goleiro Denis. Pra ficar com ela, a intenção do Mailson foi boa. Do Mailton, mas o Gé não conseguiu chegar na bola porque foi muito forte o passe, né, André? Foi boa a intenção do Mailton, mas o Gé não entendeu, acabou partindo tarde para a bola. Fácil a defesa de Denis Júnior, que já repôs. Continua 0-0 majestoso. Informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa. Matheus Silva toca a bola para o goleiro da Ponte, o Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Olha a Ponte, já ganhou da marcação. Linha de fundo, cruzou na boca do gol. Pablo Diego vai fazer, bateu pra fora. Pra fora do gol, subiu demais. O Gé... mas eu acho que se sai o gol ia marcar impedimento do Gé. O Gé tem que ficar ligado nisso, ele fica muito impedido. Mas o Pablo Diego tava sozinho, hein? Era só caprichar que mandava pra rede. Provavelmente o gol seria anulado, mas perde chance a Ponte Preta aí, André. No cruzamento do Gé, o Pablo Diego não esperava a bola, ele quis bater de chapa aberta, a bola subiu muito, foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o Vila, continua 0-0 majestoso. E o Vila imita a Ponte, deu a bola para a Ponte de graça agora. Matheus Jesus tocou pro Pablo Diego, passe curto dele pro Elvis. Agora tome velocidade. Lourenço tocou essa bola na frente, solta a bola pro jogador que é o Caio. O Caio Dantas, domina pro time do Vila. Solta a bola pro Gelado. O Gelado devolveu, tocou a bola pro Caio Dantas. Centroavante tá do lado esquerdo, vai pra cima na marcação. Mailton! E o árbitro marcou a falta, rapaz. O árbitro marcou a falta. Marcou a falta do Mailton em cima do Caio. 2 passos no máximo na entrada da grande área ali, hein, André? E o Caio Dantas ia entrar na área com a bola. Falta do Mailton pra cima dele. A 2 passos, como você bem disse, da grande área. Lado esquerdo, o Vila desce. Segue 0-0. Informação para Café Canecão. 0-0 o jogo, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo, lembrando que de segunda a sexta, às 7 da manhã tem Café com Bola, apresentação de Claudinei Corsi, também no FM, na Essência FM, e ao meio-dia tem Meio Campo FI, com a dupla dinâmica, Batman e Robin, também na internet, no seu rádio, Carlos Corsato e Claudinei Corsi. Quem que é quem? O Ney é o Batman, o Carlos é o Robin. Falta perigosa pro time do Vila. 21 minutos passados do primeiro tempo. Lourenço vai pra bola. É o 10. Lourenço vai pra bola. O 10 do Vila se segura aí. Macaca direto pro gol. Ela passa, vai embora. Meu pai amado. Foi embora, André. Passou lambendo o poste posterior direito da equipe da Macaca. O Kaique França apenas observou o tiro de meta para a Ponte. E aí um forte abraço e um coração para o nosso amado mestre.
Se vai pro gol essa bola aí já era, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E o Vila continua marcando pressão e ganhando bola da Ponte aqui no campo de ataque. A Ponte não tem a bola e quando tem, dá a bola de graça pro time do Vila Nova. Agora o Filipinho bateu na bola, o árbitro vai marcar lateral posse de bola pro time do Vila Nova no campo ofensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E olha o Vila, gelado, jogou na boca do gol, passa pelo Caio Dantas, pinga, cai na mão do goleiro da Ponte. Kaique, saiu jogando, deu sorte, agora o Mailton que dominou no peito, jogada, bonita pra Ponte, vira o jogo da direita pra esquerda, Pablo Diego dominou quase, escorrega, mas fica com ela, Matheus Souza tá na marcação, ele sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Elvis devolveu, tocou a bola pelo lado esquerdo pra Matheus Jesus, vai passar o Arthur, ele viu, encosta na marcação dele por ali, o jogador Matheus, chegou, ganhou do Rian, tocou boa bola pro Arthur, lado esquerdo, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Tinha 3 jogadores da Ponte dentro da grande área, passou por todo mundo, ficou fácil lá pro Gelado, que domina pro time do Vila. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E o Johnny Alves está dizendo, não dá para perder aquele gol que o Pablo perdeu. Não dá mesmo, mas eu acho que o Jé estava impedido, não ia valer o gol, viu, Johnny? O Mike Cavalcante está mandando um Vila aqui. Um abraço para você, Mike. Obrigado pela audiência. Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior no Rumble. Mande mensagem pra gente. Gostamos da sua participação. Fique à vontade, use e abuse, por enquanto nada de já era. Metade desse primeiro tempo já passamos, quase 24 agora. Vem Ponte, Léo, Naldi, pro Mailton, cruzou na boca do gol, primeiro pau, sobe a zaga do Vila, tira. Sobe a zaga do Vila com o Doma, pra tirar, rebote é pro time do Vila Nova, vem velocidade, vem contra-ataque, Neto Paraíba, ainda bem, hein, que ele errou o passe. A bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 24 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, nona rodada. No Majestoso te contei não, o placar tá assim, ó. 0 Ponte, 0 Vila, vai o Wendel. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a 8ª rodada, daqui a pouco continua às 4 horas da tarde com Corinthians e Fluminense, também Internacional e Bahia. Às 18h30, Atlético Mineiro e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Santos. E a partir das 19 horas, Botafogo e América Mineiro. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Bota o capacete que lá vem pedrada. 25 minutos agora passados do primeiro tempo. Falta pra Ponte, falta em cima do Gé aqui pelo lado esquerdo. Elvis vai pra bola, apenas um na barreira do Denis. Chuveirou na boca do gol, toque pra trás. É escanteio pra nós, hein? Escanteio. Ah, meu Deus, ele marcou falta. Ele marcou perigo de gol. Foi isso, né, André? Foi isso mesmo. Ele marcou falta de ataque da Ponte. No bom levantamento de novo do Elvis de perna direita, ele marcou empurrão do Gé em cima ali do camisa número 9 da equipe do Vila Nova, que é o Neto Pessoa. Lance favorável, Vila continua 0-0 Majestoso. Informação para Ovo Satoshi. E foi falta. Meu comentarista FF Frank Francisco, vamos de carona com você agora. 25h40, quase 26, fala do jogo, segue 0-0. Marcelo, nós estamos aí com 26 minutos, né? Tivemos, na verdade, 3 grandes oportunidades da Ponte aqui. Pra falar sério, a boa mesmo foi a do Pablo Diego, mas a bola quica antes de chegar nele, Marcelo. Ela quica e aí quando ele coloca a perna, ela já tá subindo, né? Não tinha como definir a direção dessa jogada, na verdade. Mas assim, Marcelo, o Vila Nova detém, provavelmente aí não vi estatística, mas deve deter a posse de bola, ameaça muito mais a Ponte, já poderia estar vencendo a partida, o volume de jogo do Vila é superior. A Ponte agora com seus 26 minutos é que começa, Marcelo,
querer achar um jogo na bola parada. O jogo precisa melhorar muito, Marcelo, porque o Vila também erra bastante passe, né? E nisso pode favorecer a Ponte. Vamos aguardar, Marcelo. A Ponte começa a dar sinais de que pode fazer algo diferente. É isso, vamos aguardar. E vem Macaca, campo de ataque, bola pela meia direita com Elvis, dominou, soltou na canhota pro Arthur. Viu bem, boa bola pro Pablo Diego. Será que vamos ter lei do ex hoje com o Pablo Diego pra cima do Vila? Domina. Segundo o Thiago Galhardo, é a única lei que funciona nesse país. Ex-jogador do Vasco, ontem meteu o gol pelo Fortaleza. Vai Arthur, cruzou na boca do gol. Leonaldi, vem o toque de cabeça. Gé subiu com ele. O Donato mete a cabeça na bola limpa, tira dali o perigo. Voltou com o Matheus, recua, toca a bola pro jogador Ralf. Ralf toca pro Rian. Vai puxar o contragolpe. Chega na boa, Fábio Sanches. Ganha o capitão da Macaca. Toca a bola pro Arthur. Deu pra Matheus Jesus. Olhou pra dentro da grande área. Vai cruzar na boca do gol. Bate no rosto do Ralf. André, já tomou bolada no rosto, meu querido? Eu já tomei muitas boladas no rosto. Porque você era goleiro, né? Era goleiro, então o centroavante chegava e mandava o bastão sem medo de ser feliz. Já levei muitas, viu? No rosto, no ombro, no peito, ali naquela região de Amsterdã, na Holanda, Países Baixos. Foram muitas boladas. Você mandou o bastão, Marcelo? Não. Posse de bola pra Ponte aqui no campo intermediário. A Ponte sobe todas as suas linhas. Vem pra bola, Matheus. Solta a bola pela direita pra Mailton. Mailton dominou, tocou a bola pra Filipinho. Filipinho domina. Passe, erra. Filipinho. É o terceiro passe que você erra, meu filho. Matheus Souza, são 4 contra 3. Ganhou da marcação. Filipinho foi na bola. Ele fez a caca e consertou a caca. Tocou bola pra Elvis. Elvis dominou, soltou na frente pra Pablo Diego. Arthur tá pertinho dele. Donato tá na marcação, ele toca a bola pra Arthur. Olhou pra dentro da grande área pro Gé. Vai fazer, dominou, tentou a bike. Torta, bike. O Gé que assinou o contrato agora com uma produtora de funk. Ah, mas o Gé vai cantar, vai ser funkeiro? Não. Essa produtora vai cuidar da imagem do Gé, né? Mas ele assinou. Tá precisando. O Gé quis dar uma bicicleta, ele furou o pneu, bateu a bicicleta, foi pra fora. Não tinha nada nessa bicicleta. Aliás, aí. todo jogo o Gé tenta a bicicleta, né? Marcelo, aqui no YouTube, rapidamente conosco, ó, o Edilson Roberto, Orlando Oliveira, aliás, a torcida do Vila em peso aqui nas redes sociais do canal Futebol Interior. Obrigado. Carlos Lemos Matozinho dizendo 2-0 pra Ponte. Quem ficava muito impedido era o Roger. Edilson Roberto, o Guilherme diz o seguinte: não pode encostar nesses molengas do Vila que já é falta. A Marisa Moreno, bom dia para todos nós aqui de Montemor. Rafael do Texas, Ponte está cansada já no primeiro tempo. E o Lucas de Souza, narrador do Guarani, que daqui a pouco vai estar aqui nos canais F, diz o seguinte: salve família, cheguei por aqui, grande abraço meus irmãos e vamos Ponte. Você sabe que eu faço a vinheta dele ao vivo. Faz. Lucas de Souza. Meu Deus. Posse de bola pro time do Vila. Senhor amado. Vem pro campo de ataque, tocou bola pra Caio Dantas, chega a zaga da Ponte, tira Matheus Jesus, dominou, boa bola, vamos Macaca, vamos Ponte, bola com o Pablo, Diego vai pra cima na marcação do Donato, linha de fundo, cruzou na boca do gol, Donato! Ele faz o corte e comemora como se tivesse feito um gol, escanteio pra Ponte, André. E o Donato de novo, sempre ele, na descida do jogo, cruzamento, último toque de perna direita, linha de fundo, escanteio lado esquerdo, vem aí o camisa 10, o craque da Macaca, mas o árbitro deu apenas tiro de meta para a equipe do Vila. Eu não entendi, foi nada, ele deu tiro de meta ou impedimento, né? Mas ali o impedimento não é marcado ali, colocado ali. Eu não entendi, tiro foi de nada. Meta. Rapaz, os caras são gênio, hein? Ah, não. Só, bom, daqui a bola, quem corta, tanto que ele comemora, pô. Sei lá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Olha o Vila, bola enfiada, Caio Dantas pro Neto Pessoa, muito forte, o passe, ela vai embora, ainda bem que o passe foi forte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 31 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 9ª rodada, nesse domingão, manhã de domingo, no Majestoso. Segue 0 Ponte, 0 Vila Nova. WC. No sábado, abrindo a 9ª rodada da Série B, o Ituano venceu mais uma, o Londrina 3-1 no Novelli Júnior.
Juventude, terceira vitória seguida, 2-1. Avaí, vitória na ressacada, ficaram no empate, 1-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Vila veio no ataque com uma força danada. A sorte é que o atacante do Vila deixou o rosto no corpo ali do jogador da Ponte. E aí o árbitro marcou a falta, foi o 77, foi o Guilherme, né, o André? E com isso ele foi agraciado com amarelo. Guilherme Paredes, 77 amarelo, segundo amarelo no jogo, primeiro para jogadores do Vila Nova. Informação para Pizzeria Papagaios. E o Elvis deu um pique que ele não dá quase que no jogo todo pra pedir esse cartão pro árbitro da partida. Você achou merecido o cartão, Frank? Ah, Marcelo... O árbitro tava pertinho, mas eu achei que ele foi... Eu achei... Olha, posso falar a verdade pra você? Pra mim nem falta foi, mas enfim, né? Agora, Marcelo, estamos com 32 minutos, 33 praticamente agora, e a Ponte não consegue concatenar nenhuma jogada, vai cedendo o terreno para o Vila Nova. A sorte da Ponte é que o Vila também erra muito passe. Mas o grande problema hoje da equipe é a meia cancha, hein, Marcelo? Tá muito mal posicionado o meio-campo da Ponte. A Ponte é dominada pelo Vila e tá tentando viver de bolas paradas e algum momento de brilhantismo de algum jogador da Macaca aí, que tá difícil. E o Matheus pegou essa bola, bateu de longe pro gol pra pegar o goleiro da Ponte, Kaique França, pra fazer a defesa. O Ivan Oliveira tá mandando bom dia, galera do FI. As melhores oportunidades de gol até agora foram do time da Ponte. Vamos somar 3 pontos hoje. Carlos Moraes tá mandando um lá. Ele, o Giliardi, também tá com a gente. Vila mora no meu coração. Um abraço pra você, Giliardi. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Eu tô no Facebook Futebol Interior. Olha a Ponte, Pablo Diego tocou a bola pra Elvis de 3 dedos. Boa bola pro Maílton, pênalti! Penalidade máxima pra Macaca! O Elvis, ele é o cara que acha bolas impossíveis. Colocou o Maílton na cara do gol. Agora, como tem o VAR, né? Vamos ver se foi pênalti mesmo ou não. O árbitro tá dando cartão lá pro jogador do Vila. E aí, André? No replay dá pra ver nitidamente que o camisa número 6 do Vila, ele acaba tocando no Maílton, pênalti claríssimo do Rodrigo Gelado, e ele foi amarelado, mais um amarelo no jogo, segundo para jogadores do Vila, apenas um para jogadores da Ponte. Rodrigo Gelado amarelado, pênalti para a Ponte Preta em cima de Maílton. A Macaca pode abrir o placar no majestoso, e detalhe, méritos para o Elvis. O Elvis é um craque, né? Ele põe a bola onde ele quer. É gelado, né? Mas pro nosso comentarista é gelato. Gelato? Eu lembrei do sorvete, rapaz. Dá-me um corneto. Dá-me um corneto. Não é da época do Wendel Coral, mas da nossa época né? Opa, da nossa é. Você lembra da propaganda? O cara, ele saía de um prédio pro outro, numa linha que tinha assim, ia lá, andava na linha assim, pegava o corneto da mulher que tava do outro lado da janela. Nessa época do corneto, meus amigos de escola, eu tinha uma namorada, eu dava um corneto pra ela todo dia, eles falavam lá, o cornudo tá dando um corneto pra namorada. Meu pai, vamos pro pênalti, gente. Jesus. Cara, quem tá com a bola é o Pablo Diego, velho. Ô, Marcelo, lembra que eu tinha acabado de falar? A Ponte vivia de um lampejo dos seus jogadores com mais habilidade. E tá aí, né? O Elvis simplesmente faz uma jogada espetacular. E a visão do Elvis é fantástica, porque quando o Maílton vai passando, ele abre o corpo, Marcelo, e a leitura foi tão clara que o próprio juiz acompanha a jogada. Esse é o pênalti mais claro que eu já vi. O juiz foi convicto, ele nem precisa do VAR nesse lance. Ele acompanhou a jogada e pegou o toque do zagueiro. O Gelado ele faz embaixo e depois ele dá um tapa no peito ainda do Maílton, que já merecia ser titular nesse time da Ponte há algum tempo. Pablo Diego pra bola, 35 minutos e 40. Vamos lá, Pablo Diego, lei do ex. O Elvis não vai pra bola. Pablo Diego vai na meia-lua da grande área. Vamos pra rede, Pablo Diego. Jogo difícil contra um dos melhores times do campeonato no momento. A torcida da Ponte Preta na expectativa. O goleiro Denis Júnior no meio do gol. O árbitro da partida vai autorizar pra bola. Agora sim, autorizado. Pablo Diego correu, perna direita, bateu pro gol! Já era! Gol! É da Ponte! Futebol é a nossa
marca de 36 minutos passados deste primeiro tempo. Pablo Diego bateu alto. Canto direito do goleiro foi pra ela, mas não pegou o Pablo Diego. Comemora, toma tapa na cabeça. Chama a torcida pra comemorar. A torcida da Ponte canta e vibra no estádio Moisés Lucarelli. Dali Macaca, dali Macaca, dali Ponte. Dali Ponte, dali Ponte, dali Macaca. A Ponte sai na frente na Bezona, na 9ª rodada. Contra o bom time do Vila Nova. Pablo Diego cobrando o pênalti. Agora a Ponte Preta tem 1-0 pro Vila. O detalhe, a selfie do gol da Ponte, André Luiz. E o detalhe que Pablo Diego foi com muita consciência para a bola. De perna direita, olhou para o goleiro e chutou forte no ângulo superior direito da meta de Denis Júnior, que nada pode fazer. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Pablo Diego, camisa 11. Ponte 1, Vila Nova 0. E o detalhe que é o 8º gol de Pablo Diego na temporada, o 2º dele na Série B, Corsato. 1-0 pra Ponte Preta, que vem de novo, quem sabe o segundo gol. Bola do Jé, tocou pro Elvis de novo, 3 dedos, tá animado o Elvis. Bola pro Mailton, sofreu o pênalti pro Leonaldi dentro da grande área, cruzou rasteirinho na boca do gol, Doma. Antes do goleiro, fica com ela na pequena área, jogador da Ponte tá caído e o departamento médico da Ponte já tava no gravado, com a bola rolando. Jogador da Ponte tá caído ali, preocupa, vamos ver, me parece o Arthur Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Foi numa jogada aqui com o Matheus Souza, né, o André? E o Arthur, a famosa cama de gato caiu de costa. Essa cama de gato ela é muito perigosa. No momento que os dois sobem, o jogador Matheus Souza deixa o corpo e com isso a cama de gato caiu de mau jeito. O Arthur está sendo atendido dentro das 4 linhas. E vamos ver aí o que vai acontecer com o jogador da Ponte. Tudo ok com ele, o jogo vai ser reiniciado. Continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para Bebidas, Poti. O médico da Ponte Preta nem esperou a bola sair do gramado. A Ponte estava no ataque com o Leonaldi e ele já estava dentro do campo atendendo. Eu ia falar exatamente isso. O médico junto com o massagista da equipe, o Rogério Melo. Inclusive um abraço ao Rogerinho, gente boníssima. O jogo rolando, eles não quiseram nem saber. Já tava lá dentro. Já. Nem aí com a cor da chita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vila deu a bola para Ponte Alves, tocou na frente Leonaldi, faz Leonaldi, bateu para fora do gol. Pra fora do gol. E olha, se ele joga na grande área, na marca do pênalti, o Gé ia fazer o segundo dele, o Pablo Diego ia fazer o segundo dele no jogo, André. E pegou muito mal na bola, o passe magistral de Elvis pro Leonaldo. Era só chapar, ou tocar no canto direito, ou tocar no meio da área pro Elvis, que era o segundo gol. Ele quis bater, bateu de primeira, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Vila, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte de novo tem posse de bola, Naldi tocou pro Elvis, é a terceira 3 dedos que ele mete na bola, tocou pro Gé dentro da grande área, Pablo Diego, já teve lei do ex no jogo, deixa essa bola passar pra Arthur, cruzou na boca do gol, segundo pau, sobe Rafael Donato. Mete a cabeça na bola, tira, cai com Guilherme Parede. Aqui pelo lado esquerdo dominou, tocou a bola pro Matheus Souza. Matheus Souza dominou o campo de ataque, solta a bola na frente pro Neto Pessoa. Neto Pessoa pro Matheus Souza. Deu a bola pro Parede. Ex-jogador do Inter sai da ponta, vem pro meio, solta a bola na intermediária. Matheus voltou, sobrou pro Guilherme Filipinho. Falta! Frontal na meia-lua da grande área. Vila Nova chegou tocando. Filipinho fez a falta. E ela é muito, mas muito perigosa, hein, André? E o detalhe é que o Filipinho acabou aí derrubando o Guilherme Parede, na altura da meia-lua da grande área, frontal a meta do goleiro Kaique França, como você disse,
Lance que vai levar perigo à meta do goleiro da Ponte. O Vila tem a chance de empatar o jogo no Majestoso. E a gente já tomou um gol assim contra o Vitória, mais ou menos desse jeito. Desse jeito mesmo. Uma falta mesmo. cobrada pelo jogador do Vitória. Barreira mal formada, o Kaique deu uma vacilada, a bola entrou. Meu pai amado, hein? É muito perigosa. A bola tá dentro da meia-lua da grande área. Ô Marcelo, Oi. Antes da falta, aqui no nosso YouTube, de Santos 1979 pergunta. Uma dúvida, o juiz pode expulsar o médico? Pode. Pode. Pode sim. Tá dentro do campo, ele pode. Pode. Não é recomendável, né? Mas ele pode. Muito raro. E até porque o médico da outra equipe pode assessorar, no Isso, caso. tem ainda outro médico. E se ele expulsar e não tiver um médico, tem que esperar um outro médico chegar. Né? Não sei Melhor se, não expulsar, né? Não sei se vai tirar lá da ambulância, né? Mas... É verdade. Ele tem que tomar cuidado, porque ultimamente tem médico aí que não é médico, dando até atestado de trabalho. Trabalhando em clube. O pessoal não tá nem aí, viu? A coisa tá bonita, hein? Você vai lá no Google lá, essa pessoa tá com esses sintomas. Deixa eu ver o que essa pessoa tem. Jesus, cara. Olha, eu vou falar pra você. lá, é o Fábio Santos. Fábio Santos. Cara, eu não sei por que essa tara de tomar cartão desse jeito esse time da Ponte tem, cara. Pediu para tomar, é o quarto na partida. O Fábio Santos amarelado, agora ficou pendurado. Informação para Jupe Esportes. E a falta até agora nada de ser cobrada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Meu pai, Marcelo, amado, demora, cara. Eu pensei que fosse o segundo, não é. O terceiro dele. Mais um que não joga em Mirassol no próximo sábado, 17 horas, no estádio José Maria de Campos Mares. Lourenço, Neto, Lourenço que sobrou, voltou pro Matheus, bateu pro gol, se joga na bola Fábio Sanches. Agora ele foi perfeito, hein? Porque ia ser um gol de empate do Vila, ele travou no carrinho, a bola se perde e vai embora. Escanteio pro Vila, André. E é lado direito, mais um para o Vila Nova, camisa 10, Lourenço na bola. Futebol Interior no Facebook e no YouTube, manda mensagem pra gente, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também, estamos no Rumble, vai pra bola ali o jogador da equipe do Vila, é o Lourenço, perna direita, autorizado, bola pra dentro, o Donato é grandão, hein, jogou na boca do gol, passa por todo mundo, vai correndo a bola, Matheus Souza, tá atrás o Gelado, o Ralf tá pedindo aqui atrás, 2 da Ponte, Elvis não conseguiu tirar, bola voltou, Gelado cruzou, na boca do gol, toque de cabeça pra trás, sobrou pro Parede, bateu dentro da grande área, Kaique! E aí o Leonaldo limpa, tira da grande área. Kaique geralmente faz milagre no jogo, fez um. Kaique segura esse resultado pra Ponte, lateral, posse de bola pro time do Vila, vai pra bola Rian, lateral, barra escanteio, jogou dentro da grande área, Arthur mete a cabeça na bola, tira dali, e aí joga pro alto, que o jogo é de campeonato. Pablo Diego já fez o gol da Ponte no jogo 1-0, Macaca vence, 44 minutos e meio, e agora o árbitro pegou uma falta, ou um impedimento do atacante do Vila, detalhe no ar. O detalhe que a Ponte perdeu a zaga titular para o próximo jogo, 17 horas, no próximo sábado, Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. Nem Matheus Silva e nem o jogador Fábio Sanches irão atuar, irão cumprir a suspensão automática, Marcelo. Mas aí o Fábio Sanches também tá de brincadeira, né? Uma falta nítida, ele vai reclamar o quê ali com o juiz? É pedir pra tomar o cartão também, né? É tara pra tomar cartão, tem esse time da Ponte. Tara pra tomar cartão. Mais 6. Vamos até 51, informa o repórter Feliz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Gé deu uma entrada ali no jogador do Vila, que tá caído no gramado, mas o Vila bate a falta rapidinho. A bola sobrou pro Caio Dantas, tá pedindo pênalti. Tá pedindo pênalti porque diz que a bola bateu no Arthur. E aí, como tem VAR, tudo pode acontecer. Pablo Diego foi viral. Não se vira uma bola dessa, Pablo Diego. Tocou de presente pro Parede, tocou dentro da grande área. Pro Caio Dantas, vai fazer, bateu pro gol, trava a zaga da Ponte com o Fábio Sanches. E estão pedindo pênalti no lance, o árbitro pede pra esperar. É escanteio. Eu achei que tava muito perto, cara. Quando tá muito perto assim, não tem como o cara tirar a mão, né? Não tem como você... Não é lagartixa, pô. Você se desfazer do braço. Não dá, né? Porque a lagartixa, quando ela é atacada, ela se desfaz do rabo.
Né? Eu sabia do rabo, do braço, não. Você já viu o rabo de uma largatixa? A largatixa, ela se desfaz do rabo, Mandou mas seguir, ó. não tem esse potencial. Escanteio, bola pra dentro da grande área. Pablo Diego mete a cabeça na bola, tira dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Eu venho pouco aqui nos Canais Futebol Interior e eu esqueço da prática da transmissão e às vezes acabo atropelando. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E agora o Elvis conseguiu uma falta boa aqui no campo de ataque pro time da Ponte Preta. Passamos de 47 minutos e 20 passados do primeiro tempo, 1-0 pra Ponte. E aí, Frank, tá gostando do jogo da Ponte, não? Marcelo, a Ponte não faz uma boa partida. A Ponte, na verdade, ela consegue o seu gol na base de jogada individual. Os jogadores de mais talento da Ponte começam a encontrar um pouco mais de espaço para jogar. Mas o problema todo nosso hoje, Marcelo, é que a Ponte é descaracterizada, né? A gente sente que esse time, apesar de ser o mesmo praticamente da 2, ele não tem a mesma formação. Olha a falta, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, a bola se perde e vai embora. Matheus Jesus estava lá, subiu, a bola se perdeu, foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. É, rapaz, ó, e a TV mostrou aquele lance lá do Caio Dantas com o Arthur. O Arthur tava com a mão no corpo e a bola tava muito perto, né? Não tem como marcar um pênalti. Eu já vi nego marcar pênalti assim. Olha o time do Vila, bola com Caio Dantas, dominou, soltou essa bola pela direita pro Guilherme Paredes. Chega, Filipinho. Tem torcedor falando que o Filipinho não tá bem no jogo hoje. Bola com o Ralf, tocou pro Lourenço, dominou, soltou pro Rian. Lado direito, cruzou na boca do gol, Matheus Silva. Matheus Silva fez o corte, caiu na pequena área, ficou sentindo o zagueiro da Ponte, André. Ele ficou sentindo, me parece que é o tornozelo, vamos ver ali. O árbitro vai ao tornozelo mesmo, direito, da perna direita. No cruzamento que veio do Rian. Esticou muito o pé esquerdo. Ele esticou muito o pé esquerdo e acabou no momento que pisou, torceu bonito o tornozelo. Vamos ver aí se vai ter condições Matheus Silva. Finalzinho do primeiro tempo, Ponte vence 1-0. Já se levantou ali o zagueiro da Ponte, ainda bem porque foi feio o lance. Bola com o Gelado, direto pro gol, ela passa, vai embora. Tiro de meta pra nós. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tiro de meta, escambau, ele deu escanteio. Escanteio pro time do Vila, pelo lado esquerdo, Lourenço vai pra bola. 50 minutos passados do primeiro tempo, 1-0, Macaquinha na frente. Lourenço pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zagueira Ponte com o Matheus. Parece que tá tudo bem com o zagueiro da Ponte. Gelado, de peito, foi Gelado no lance, tocou pro Lourenço, devolveu pro Gelado, cruzou na boca do gol. Rapaz, Matheus não foi, Jé também não foi, passou por todo mundo, sobrou pela direita. Vai pra bola, Matheus Souza, pra lá, pra cá. Jé tá na marcação, se joga na bola o Jé. Faz o corte, a bola se perde e vai embora. É escanteio, sai pela última linha, escanteio pro time do Vila, daqui a pouquinho o intervalo é fino, comando do WC, o nosso Wendel Coral, já pra você. Escanteio pro time do Vila Nova, vai pra bola, Matheus Souza, dentro da grande área tá o espigado Donato, chuveirou, primeiro pau na boca do gol, Arthur mete a cabeça na bola, tira dali, ela volta com o Rian, jogou de novo na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Matheus. Jesus pra tirar, 9 segundos pra terminar o jogo, Leonardo furou, hein, jogou pra trás, aí sobrou com o Mailton, vai pra bola, vai com ele também o Caio. Mailton fez a finta, tira dali o jogador da Ponte Preta. A bola caiu no peito do Ralf, capitão da equipe do Vila Nova, que era o gol de empate. A Ponte vence o jogo por 1-0 no primeiro tempo e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro.
Bruno Mota Correia, 33 anos, empresário. Quinto jogo na Bezona. A Ponte ganha o primeiro tempo. Gol de Pablo Diego cobrando pênalti a 36 minutos. Vitória importante por enquanto da Macaca. Vai vencendo o bom time do Vila Nova. 1 para Ponte Preta, 0 para o time do Vila Nova. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Na bola, o repórter feliz, André Luiz. A bola é tua, André. Eu confirmo o placar a você, Marcelo Corsato. Intervalo de jogo, estádio Moisés Zucarelli, com gol de Pablo Diego aos 36 da primeira etapa. A Macaca vence o Vila Nova por 1-0. Jogadores da Ponte saindo rumo ao vestiário número 1 no estádio Moisés Zucarelli. O chamado vestiário do gol do portão principal, assim como os jogadores do Vila Nova, rumo ao vestiário número 2, no chamado gol da linha do trem, o gol de fundo do estádio Moisés Zucarelli. Mais ninguém no tapete verde do Majestoso, eu volto o comando a você, Marcelo Corsato. Muito bem, a gente vai pro intervalo. Depois do intervalo tem o Wendel Coral comandando o intervalo FI. Só aqui, antes de ir pro intervalo, deixa eu mandar um abraço para Paulo César, corintiano, tá tenso. Grande PC, tá acompanhando a nossa transmissão lá em Paulínia, o homem da lei em Paulínia. Valeu, PC, um abraço pra você. O Neurio Menezes tá com a gente também aqui, o Thalisson Roque, Roberto Santos. Obrigado a todo mundo no Facebook, viu, gente? Obrigado mesmo. Facebook Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, vai no YouTube também. Enfim, o pessoal pode mandar mensagem, certo, Wendel? Certíssimo. Antes do senhor chamar o break, Ciro de Paulínia manda o seguinte: excelente narração, um abraço, meu amigo Marcelo Corsato, boa transmissão a toda a equipe. Ciro, meu parceiro, deixa eu mandar um alô também pro Batata, lá em Urupês. Acho que é isso, né, Batata? É Rio Preto, pronto. Acompanhando a nossa transmissão. Grande Batata, Batatinha, toda a família nesse domingão. Intervalo, já já o Wendel Coral assume o comando do Intervalo FI Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-9788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Muito bem, Campinas, 11 horas mais 56 minutos, intervalo de jogo, já passamos aí de 5 minutos desde que o árbitro da partida apitou o término da primeira etapa. Ponte Preta vai vencendo 1-0 contra o Vila Nova, o gol de pênalti, Pablo Diego aos 37 minutos. O lado negativo é que a Macaca já tem os 2 zagueiros pendurados aí para a segunda etapa, tanto o Matheus Silva aos 6 minutos e o Fábio Sanches num cartão bobo por reclamação aos 43. Levaram ali cartão amarelo, estavam pendurados, agora ficam suspensos para o próximo jogo no final de semana contra o Mirassol. A Ponte vai vencendo e algumas estatísticas. A Macaca teve um pouco mais de posse de bola, 52% contra 48 finalizações. O Vila teve uma a mais, 8 contra 7. A única que foi no alvo da Ponte, a bola entrou. E o Kaique também fez uma defesa. Escanteios, 1 só para a Ponte, 5 para o Vila Nova. Com relação a faltas, está bem equilibrado também, 7 para o Vila, 8 para a Macaca. Cada time levou 2 cartões amarelos. Do lado da Ponte, como disse, Matheus Silva e Fábio Sanches. No lado do Vila, o Rodrigo Gelado e o Guilherme Parede. Vou acionar aqui o nosso comentarista, o Frank Francisco. Frank, um breve comentário do que você achou aí do primeiro tempo. Macaca vai vencendo 1-0, mas o Vila tá em cima, Frank. Wendel, bem rapidinho, vou pincelar aqui, né? A Ponte demorou muito para entrar na partida. A primeira jogada da Ponte de gol foi aos 12. Depois ela teve 16 e 19. Então vamos definir assim, Wendel, rapidinho, sem muito detalhe. Vai. Até os 26 minutos do jogo, a partida era muita cara do Vila Nova. A partir dos 26 até o final, a Ponte dá uma melhora no jogo, muito pela questão individual dos seus jogadores. E para mim, nesse quesito, como a Ponte chegou mais e com mais qualidade, né? Porque qualidade significa bola na rede, a Ponte guardou. Então, até aqui, placar justo. Tá certo. Então daqui a pouco o Frank Francisco volta com a análise completa do que foi esse primeiro tempo entre Ponte Preta e Vila Nova. O pessoal aqui no YouTube tá brigando. Pessoal, calma, viu? Calma, vamos ficar calmos. A Ponte Preta tá vencendo 1-0. O torcedor aqui tá um pouco nervoso com a partida, né? A Ponte que não vence há 4 jogos, na lanterna não, aliás, desculpe, na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, mas se vencer, consegue sair do Z4. Então o pessoal tá um pouco ansioso, né? Fica um pouco mais bravo. Pessoal, um pouquinho de calma. Nossa enquete aqui no YouTube também já foi finalizada, viu? Total ali de votos. Olha só a parcial, viu, Frank? Ponte Preta 69%, Vila Nova 28%, empate 2%. Pessoal, então, tá animado. E depois que a Ponte fez o primeiro gol, então, mais ainda, né, Frank? 1-0 pra Macaca. Rapaz, mas tem 2 jogadores na partida aí, Wendel, que precisa receber uma atenção especial pelo lado de marcação da Ponte Preta, tá? Já vou falar dele aqui. O Lourenço jogou no Avaí, né? É ele mesmo? Exatamente, ele mesmo, o atacante. É um jogador inteligente, se movimenta bastante. E o outro não podia ser diferente, né? O Guilherme Parede, que passou pelo Curitiba, Internacional de Porto Alegre. Ele não é um jogador que eu goste dele na finalização, mas em movimentação, jogador extremamente perigoso e deu trabalho, hein? É isso, vamos ver agora na segunda etapa. Antes, só uma mensagem do Edilson Roberto, diz o seguinte: a Ponte não é inferior a esse time do Vila. Se jogar com coragem apertando, ganham fácil. Porém, o nosso técnico não vê isso. Pessoal, vou para um rápido intervalo, volto já com a análise completa do Frank Francisco do primeiro tempo de Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que é de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar.
visite o nosso estande numa Paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Em Campinas, 12h03, intervalo de jogo ainda entre Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Frank, passamos ali aproximadamente de 12 minutos desde o término da primeira etapa. Agora sim, sua análise completa do que foi esse primeiro tempo entre Ponte e Vila. Macaca vai vencendo, já tem os 2 zagueiros amarelados, mexeria na equipe, voltaria com o mesmo time. Agora a hora é sua de brilhar, meu caro FF. Torcedor Ponte Pretano e o Wendel Coral. A Ponte vence o jogo pela movimentação individual das suas peças, né? O Marcelo lembrou bem aquele, uma determinada altura do jogo, ele estava contando as bolas de 3 dedos do Elvis, né? Que é o cara que faz esse time rodar, gente. Essa é a realidade. O Elvis precisa achar o espaço dele em campo hoje, que a partir dos 20, 22 minutos a Ponte começou a ter um certo espaço. E o Elvis encaixou-se nesse espaço, botou o Mailton para jogar, que como o Marcelo fala, já vinha com a senha na mão e hoje está fazendo uma partida muito boa, equilibrada o Mailton, na marcação e muito bem no apoio, que já é característica dele de apoiar, né? Sofre o pênalti na jogada do Elvis. Aí, para mim, o outro destaque da nossa equipe, o Pablo Diego, bate com muita consciência, abrindo o marcador para a Ponte. Mas assim, não pense o torcedor Ponte Pretano ou quem ligou o rádio agora, ou está nos acompanhando no YouTube, chegou agora, que esse 1-0 a Ponte jogou muito bem, sufocou, não é nada disso. A partida é dificílima, a Ponte tem muitos erros, principalmente na sua meia cancha. Questão de posicionamento hoje da Ponte continua sofrível. E hoje está muito errado, o Filipinho não consegue encaixar no jogo. O Léo também não consegue fazer uma boa partida por questão de posicionamento e idem ao Matheus Jesus. Eu não sei, honestamente, se ele corrige isso com uma substituição ou com mudança de posicionamento. No meu caso, o que eu faria, Felipe, né, é uma coisa que você pode tentar e dá muito certo aí. Centraliza o Matheus Jesus, joga o Filipinho do lado esquerdo, porque o Felipe é canhoto e gosta de jogar por esse lado, faz uma boa marcação por aí, consegue ser mais efetivo. Pede pro Léo fazer esse lado direito, marcando, auxiliando o Mailton, porque o Mailton desce muito, e o Guilherme Parede começa a fazer uma movimentação preocupante por aquele lado, ocupando as costas do Mailton. Essa jogada é muito, 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 muito perigosa. E na peça ofensiva, a Ponte precisa pôr a bola no chão, gente. O Pablo Diego precisa poder jogar para a bola chegar com qualidade no Gé. O Elvis ter para quem soltar essa bola, essas descidas do Mailton do lado direito. Então, assim, e o que o Wendel perguntou aí, torcedor, é preocupante, né? A nossa dupla de zaga já não joga a próxima partida e já estão amarelados. Então, qualquer jogada, nós podemos ser reduzidos a 1 a menos em campo. É ruim?
Mas eu já teria tirado os 2 zagueiros e voltava com a dupla reserva que tá no banco, que afinal de contas vai fazer a próxima partida, gente. Edson e Tomás Kaique, porque o Thiago Oliveira perdeu o seu espaço. Os times já estão de voltas. André Luiz, rapidamente a ponte é a mesma, né? É a mesma para a segunda etapa, assim como o Vila Nova, Coral. Perfeito, então agora passando o comando ali da segunda etapa para o Marcelo Corsato, já era Ponte Preta 1, Vila Nova 0, torcedor. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Muito bem, você estava com o intervalo EFI no comando do Wendel Coral, 12:07. Boa tarde, torcedor de futebol. A Ponte Preta vence o primeiro tempo, 1-0, gol de Pablo Diego. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Posse de bola do Vila, começa o segundo tempo, tem de novo emoção. Na ponta da chuteira, Marcelo Corsato. Você com toda a equipe dos canais Futebol Interior, que tem a coordenação do Carlos Corsato. A direção comercial é do Claudinei Corsi, que apresenta o Café com Bola, segunda a sexta, 7 da manhã, nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. E ao meio-dia, ele com Carlos Corsato comandam o meio-campo FI também no FM para Campinas e toda a região. E é claro, com Arthur, Eugênio, Elcio Paiola, eles que são os comandantes dos canais Futebol Interior. Comigo nessa transmissão, Wendel Coral, André Luiz, Frank Francisco e Felipe Marques. Metendo o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior. Mandar um abraço aqui pro aniversariante do dia, nosso Wagner Ferreira. Grande Wagner. Todo mundo mandando parabéns pro Wagner. Vai, André. Mestre dos mestres, o doutor dos comentaristas esportivos desse Brasil, Wagner Ferreira, que Deus o abençoe, muitas felicidades, muitos anos de vida e um forte abraço de seu discípulo André Luiz. E agora o Matheus Silva fez uma falta pra cima do Caio Dantas. Já tem cartão, Matheus. Eita, nós. Que coisa, hein? Já tem cartão, ficou barato pra ele. É falta favorecendo a equipe do Vila Nova. Continua 1-0, início de segunda etapa, majestoso. Informação para Ridier Comunicação Integrada. Vamos lá, o Wendel Coral, Frank Francisco pela ordem. Parabéns pro presidente da SEC. Parabéns, então, ao Wagner Ferreira. Que profissional, né? Anos e anos aí no Rádio Esportivo Campineiro. Gente boníssima, um abraço ao Wagner. Parabéns, mas não me chamou pra festa. Ô Wagner, também não fui chamado, hein? Mas parabéns não. E vou dizer uma coisa, hein? Merecida. Fera. O homem é fera. Grande Wagner Ferreira, eu sou fã do Wagner Ferreira e uma das coisas boas no rádio é a gente poder trabalhar, né, agora ao lado de quem a gente é fã, e eu já sou também da velha guarda, de idade, tenho 50 anos, né, mas comecei muito tarde no rádio, na mídia esportiva, mas sou fã do trabalho de Claudinei Corsi. Claudinei Corsi eu ouço desde a década de 70, Wagner Ferreira desde a década de 80, né, são profissionais que a gente tem o prazer de conviver. Arthur Eugênio também, desde a época de 70, dos anos 70. Posse de bola pro Vila, vamos pro jogo. 2 minutos e 20 passados do segundo tempo. O Vila perde, a Ponte vence 1-0, gol no primeiro tempo do Pablo Diego. Bola do Ralf, tocou na direita, era pro Matheus, chegou por ali a zaga da Ponte, era o Pablo Diego que estava ajudando. A bola volta, sobra no campo de ataque de novo pra Ralf, chuveirou, tocou ali no campo ofensivo. Queria impedimento o Mailton do Guilherme Parede, mas o Bandeira não deu não, hein? O Bandeira lá, o auxiliar número 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, carioca militar, 33 anos, segundo jogo na Bezona, não deu impedimento. Segue no campo ofensivo o time do Vila Nova. A Ponte em 8 jogos, nos últimos 8 jogos, 7 empates com o Vila e uma vitória do Vila. Bola do Vila pra dentro da grande área, passa por todo mundo, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Os técnicos não mexeram. Kaique, Mailton, Fábio Sanches, Matheus Silva, Arthur, Filipinho, Leonaldo, Elvis, Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé. Jogadores do time da Ponte Preta que começaram o primeiro tempo estão de volta para o segundo tempo. O FM não quis mexer no time da Ponte. O Vila também não tem mexida. Claudinei Oliveira coloca em campo o mesmo time do primeiro tempo. Denis Júnior, Rian, Doma, Rafael Donato, Rodrigo Gelado, Ralf, Lourenço, Matheus Souza, Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas. É ele que domina a bola. É pro time do Vila. A bola pingou, voltou, sobrou, ele domina pela meia direita das costas para a marcação ali do Matheus Jesus. Pensa, toca a bola para o Gelado. Aqui pelo lado esquerdo, já olhou para dentro da grande área, vai cruzar, é pro Caio, sobe, o Fábio Sanches tira. Na sequência o Filipinho afasta, tá errando muito passe o Filipinho hoje, hein? Bola pela direita, o Rian ganhou, tocou essa bola na frente pro Matheus, chegou, fez a falta o Arthur.
Pra mim foi falta. Falta. Tá parado o jogo, André. E o Arthur não chegou nem um pouco na bola. Chegou diretamente na perna do jogador do Vila. Falta lá do direito, favorece o Vila Nova. O Vila vem aí e mandando um recado lá pro Wagner, viu, Marcelo? Eu moro bem próximo ao Wagner Ferreira, coisa de metros. Se tiver churrasco, pode avisar que saindo daqui a gente vai pra lá, viu, Wagner? Mas acho que não vai ter porque ele vai trabalhar logo mais, né, no jogo do Guarani. Então não foi liberado no dia do aniversário. Falta perigosa pro time do Vila. 4 minutos e 40, quase 5. Já o Frank vai falar se concorda ou não que a Ponte tenha voltado pro segundo tempo sem alteração. Vai Vila pra bola, se segura aí, Ponte. Dá um murro na bola, Kaique França tira dali da grande área, Gelado, jogou bola de novo ali pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira. Gelado tirou a bola, voltou pra Ponte. Olha o contragolpe, tome velocidade, Gé pela direita, vai pra cima na marcação, pra lá, pra cá. Fez a finta pra cima do Gelado, vai bater pro gol, bateu, pregou o goleiro, meio sem ângulo, né? Tava o Elvis aqui pertinho da marca do pênalti, ali um pouco mais atrás o Pablo Diego, Matheus Jesus chegando, ele preferiu bater pro gol, pegou o goleiro. E aí, meu comentarista Frank Francisco, os treinadores não mexeram pra volta no segundo tempo. Eu vou dizer uma coisa pra você, futebol às vezes ele fica chato, né? O Felipe com essa mania de fazer só 3 alterações e poupar 2, tem hora que a gente é obrigado a questionar o profissional para ele dar uma explicação pelo menos razoável, né, Marcelo? A Ponte está com essa dupla de zaga amarelada, tá certo? A primeira jogada do segundo tempo, se o juiz segue a lógica e dá cartão, nós já íamos ficar com 10 sem o Matheus Silva. Primeiro fato. E segundo momento, a meia cancha da Ponte voltou jogando da mesma forma. O pessoal mal posicionado em campo. Tá fora de posição. O Felipe Amaral, ele não pode estar... O Filipinho não pode estar posicionado como primeiro volante. Ele tá perdidíssimo no jogo. Tá errando passe um atrás do outro. Atravessando bola que ele normalmente não faz. Por quê? Porque o time não encaixa. Gente, reorganiza a meia cancha. Você não quer trocar nominalmente? Reorganiza. Filipinho do lado esquerdo. Recua um pouco mais Matheus Jesus. Segura um pouquinho mais o Léo. Na hora de descer, solta o Léo. Cara, eu não sei. É muito difícil, gente, pedir pra pensar. Tá tendo um problema de comunicação ali da arbitragem, hein? Os caras estão até com o toque. Sei lá, aquele rádio, como é que chama aquilo? Eles estão com problema de comunicação. O árbitro já falou algumas vezes que não tá ouvindo. Um talk. E na Ponte Preta, esse negócio do VAR é recorrente, esse problema. Tem não sempre problema. E é escanteio pro time do Vila. O Vila pressiona. 7 minutos passados do segundo tempo. A Ponte se segura, tá todo mundo dentro da grande área. Aquele pega danado. O árbitro vai ver se o cara colocou a bola. Tem que colocar um pedacinho da bola ali na linha. Na linha. Ele voltou. Voltou lá. Vai tomar cartão amarelo, porque ele volta e coloca a bola fora de novo. Olha lá, o árbitro tem que dar cartão pra ele. É o Lourenço, né? Amarelou. Não, o árbitro amarelou. A bola voltou por si mesma. Aí ele colocou. Agora tá no lugar certo. Eu mudo essa regra aí, cara. Se eu sou da CBF, se eu sou da FIFA, eu mudo essa regra aí. Pra mim tem que bater dentro do círculo, do mini círculo ali. Falta, escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, deu rebote, sobrou pra Macaca, Mailton vai puxar o contragolpe, falta, e o árbitro vai dar cartão, hein, André? Mais um amarelo no jogo, desta vez para Lourenço, camisa 10 do Vila Nova, é o 5º amarelo no jogo, informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Olha a Ponte, Elvis deu pro Mailton, cruzou na boca do gol, sobrou, espalma o goleiro, deu rebote pra Matheus Jesus, bateu pro gol, desvio na zaga, vai embora. Mailton tá mandando bem pela direita, cruzou, goleirão, deu rebote, deu um murro na bola, ela caiu na entrada da grande área, ali pro Matheus Jesus, ele queimou, desvio na zaga, foi embora, escanteio pra Ponte, André. E como está jogando bem, no cruzamento, o goleiro deu rebote, pegou de primeira, Matheus Jesus, a bola resvalou na zaga
do Vila Nova, foi embora a linha de fundo, é escanteio, mais um lado esquerdo, camisa 10, Elvis na bola. O homem das bolas paradas da ponte vai Elvis, pra bola, chuveirou na boca do gol, desvio no primeiro pau de cabeça, sobrou, voltou, Matheus Jesus, pra Matheus, sobrou pro Gé, bateu pro gol, fora! Pra fora do gol! A Ponte perde uma grande chance de fazer o segundo gol. O toque de cabeça do Arthur, o goleiro fez um milagre. Tentou a bicicleta ali o Gé. A bola voltou, sobrou o Matheus Silva. Falou, Gé, faz o gol agora. Ele chutou todo torto. Todo torto. Não sei se não estava parado, que o árbitro marcando ali um lance perigoso. Mas a Ponte perde a chance, hein, André? E que chance. O Gé tinha tudo para fazer o gol. Acabou errando o chute, chutou para fora. Tiro de meta para o Vila. Olha, o Vila desce 1-0, Macaca vence majestoso. Ah, mas não pode perder um gol assim, gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Seja bem-vindo, você está com a gente. Lembrando que no fim de jogo tem o melhor em campo se a Ponte empatar ou vencer. A gente vai dar as notas do jogo, a entrevista do Felipe Moreira. Tudo isso e muito mais são as atrações para você do nosso Domingão de Futebol. Linda jogada da Ponte. Pablo Diego invadiu a grande área, bateu pro gol. Denis pegou. Denis pegou o lançamento da direita para a esquerda. Me parece do Mailton. Que lançamento. Virou o jogo. Pablo Diego bateu pro gol, o goleirão fez uma defesaça, escanteio pra Ponte. André. E que bola do Mailton, uma bola de 30 metros, alcançou o Pablo Diego do outro lado. Do lado esquerdo ele chutou forte. A defesa providencial de Denis Júnior pela linha de fundo, é mais um escanteio, lado esquerdo. Camisa 10, Elvis na bola. O Jonair Moraes tá mandando aqui no Facebook Futebol Interior. Vamos, Vila, dá pra empatar. Roberto Santos, Paulo César, Luiz Fernando, Marcelo Silva, Ronaldo Queiroz, todo mundo com a gente. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol. Caio Dantas mete a cabeça do primeiro pau, tira dali. Vai sobrar com o Elvis, corre Elvis, corre Elvis, corre Elvis. Chegou na bola o Elvis, chegou na bola. O árbitro vai dar cartão pro Elvis, cara. Foi na bola primeiro, cara. É outro que reclama bem também. É tara pra tomar cartão. Espero que também não esteja pendurado. Mas esse não. Eu achei que esse cartão, o Elvis não... Ah, não, ele não chegou na bola, não. Mas não merecia cartão, não, hein? Ele perdeu tempo, perdeu tempo de bola. Mas não merecia cartão. Também na corrida, querer que o Elvis chegue primeiro que qualquer outro jogador vai ser difícil. Vai ser difícil. Ele tomou amarelo, não estava pendurado, mais um no jogo. É o sexto na partida, terceiro para jogadores da Ponte, camisa 10, Elvis amarelado, informação para Plano Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, 12 minutos e meio passados, segundo tempo de jogo. No placar FI, a Ponte tá na frente. Pablo Diego no primeiro tempo cobrando pênalti. 1 pra Ponte, 0 pro Vila Wendel. Se esse resultado da vitória da Ponte Preta permanecer, a Macaca salta para a 14ª posição com 10 pontos, sai da zona de rebaixamento e aguarda o complemento da 9ª rodada da Série B. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Olha a Ponte, Elvis cruzou na boca do gol. Antes do Gé, o goleiro chegou e tirou. E depois agarra Denis Júnior. Fica com ela o goleiro do Vila Nova. 13 minutos passados deste segundo tempo. 1-0 para Ponte Preta, gol no primeiro tempo. O Pablo Diego cobrando o pênalti a 36. Pênalti cometido pelo Gelado em cima do Mailton, que tá jogando muita bola, lateral da Ponte. E a Ponte vem de novo, campo de ataque pela esquerda, bola com o Arthur. Olhou para dentro da grande área, pede a presença, aproximação dos companheiros. Chega o Matheus Jesus, chega, encosta na marcação por ali o Matheus Souza. Ele solta a bola um pouco mais atrás para Filipinho. Filipinho domina, perna direita, perna esquerda, toca a bola para Arthur. Lado esquerdo, jogou dentro da grande área pro Elvis, dominou. Leonaldo tá pedindo, dá pro Leonaldo. Preferiu tocar, boa bola, muito forte, mas chega na bola. Mailton cruzou pra fora. Pegou Marcelo. mal na bola
o lateral da Ponte no cruzamento, na bola que foi passada pelo Elvis. Vai, Coral. Dando uma passada aqui pelo YouTube dos canais de futebol interior, Claudemiro Marchione, falando que ele é de Fernandópolis, mas mora atualmente em Campinas. Parabéns pela narração, Marcelo. Ponte 2-0. Anderson Grigoleto, aqui conosco também, diz a seguinte mensagem: grande equipe, nota 1000 do FI. Hoje, devido ao compromisso, não pude ir ao Majestoso, mas tô ligado aqui. Como é bom ouvir o Já Era pra Ponte. Hoje é o dia do Saizica. Abraços, Grigo. Muito obrigado, Anderson Grigoleto, pela audiência. Gustavo Coelho também por aqui, criticando o trabalho do técnico Felipe Moreira. Jean Carlos Araújo, vamos, Ponte. E o Aparecido Alves já deu o voto dele, hein? Rapaziada, pra mim, Mailton melhor em campo. Então você que tá nos acompanhando no Facebook, no YouTube, já pode ir deixando na sua opinião o melhor em campo até agora, com 14, quase 15 minutos do segundo tempo. Ponte vai vencendo 1-0. E o Vila Nova vai mexer. Vai mexer o Vila Nova, entra 15-17 no Vila. Tá indo embora o camisa 11 do Vila, o jogador Matheus Souza para a entrada do 17, o 17 que é o Ronald, e tá indo embora o camisa número 9 do Vila, o Neto Pessoa, para a entrada do 15 Souza. 15 Souza tá no jogo, 9 Neto Pessoa foi embora, duas alterações processadas pelo Claudinei Oliveira no Vila Nova. Informação para Jump Esportes. Já o comentarista fala das alterações. O Souza é mascarado, joga com máscara o Souza. Mailton dominou, virou o jogo, tocou pro Jé, se não tiver impedido. A jogada é boa, pode ser boa. Cortou da ponta pro meio, perna direita, bateu pro gol. Fora. O Jé também tem hora que é fominha demais, hein? É fominha demais, o Jé poderia ter tocado dentro da grande área, tinha 2 da Ponte lá, André. 2 jogadores da Ponte, ele foi fominha, cortou pra dentro e bateu forte, porém sem direção. Bola à esquerda da meta do goleiro Denis Júnior, tiro de meta para o Vila, que perde por 1-0 no Majestoso. O Wilson Antônio, bora Macaca, cabe mais um. Marcelo, mande um alô para a cidade de Lauro Miller, Santa Catarina. Chuva e muito frio, valeu Wilson. O Anderson Goiano, manda um abraço para mim, tá mandado. Valeu Anderson, obrigado rapaz, obrigado, tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Muito bem, e as alterações do Claudinei Oliveira? Ele tira o Neto Pessoa, que não apareceu muito no jogo, o Matheus Souza, que pra mim tava fazendo uma fumaça danada, né? Coloca esse Ronald tava no Água Santa, mas é experiente, já passou pelo Novo Horizontino, Botafogo do Rio, é mais rodado que pneu careca o Ronald, viu? O pequenininho Ronald. O Souza, o mascarado, já é mais jogador de apoio, mais pra meia ali, viu, o Frank? Ele vai tentar oxigenar o time do Vila Nova, né? O Ronald, o Marcelão, é um jogador perigoso. Apesar de, tô com você, já é bem rodado tudo, mas não pode brincar com ele não, tem que tomar cuidado. Ele vai tentar incomodar a Ponte no que ele pode. A questão do posicionamento da meia cancha da Ponte, o Claudinei já percebeu também. E ele vai explorar essa questão, Marcelo. Aqui pelo lado esquerdo, é lateral pro Vila, o Rodrigo gira a bola, vai jogar dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira, Mailton saiu jogando errado, melhor pro Ralf, cruzamento na boca do gol, o árbitro vai dar falta, toque de mão, né, do Mailton, é isso, André? Isso mesmo, toque de mão do Mailton, é falta lado esquerdo, favorece a equipe do Vila, continua a Macaca, vence por 1-0, informação para restaurante do Dadá. Essa foi no grito, hein, Marcelo? O lance foi muito rápido, eu não tenho assim uma precisão no olhar, né? Mas ele marcou a falta, o Mailton saiu, não reclamou muito. O time do Vila pressiona. 18 minutos passados do segundo tempo, todo mundo dentro da grande área. E o Vila tem um monte de jogador grande, hein? Pra bola, o Lourenço, o número 11, o número 10 da equipe do Vila. O mascarado, o Souza tá lá dentro da grande área. O Donato também, tá todo mundo por lá, todo mundo se pegando. Jogou direto na boca do gol, desvio pra trás, a bola se perde e vai embora. Arthur, escanteio pro time do Vila. Lado direito, é isso, André? Na falta cobrada que veio pelo setor esquerdo. O último toque, vamos ver de quem foi ele mesmo. Arthur meteu a cabeça na bola.
a bola pela linha de fundo, e mais um escanteio favorece ao Vila pelo lado direito. O Vila aperta, quer o gol de empate no Majestoso. E os jogadores conversaram ali com o árbitro Bruno Mota Correia, pedindo alguma irregularidade lá dentro da grande área. Eu confesso que não vi. Vai pra bola, Lourenço, escanteio, mais um no jogo do lado direito pro time do Vila Nova. Se segura aí, Macaca. Se segura aí, Macaca. Chuveirou na boca do gol. Arthur mete a cabeça na bola, tira dali, a bola cai com o Rian, jogou pra trás, um monte de gente impedido. Vai deixar sair a bola, o Kaique França, a bola se perde, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Fábio Castro, tá ouvindo em Poços de Caldas, torcendo pra Macaca. O César Augusto diz que o Vila vai ganhar o jogo por 4-1. Guilherme Soria, meu querido, um abraço pra você. Como é que tá aí na fazenda? E olha o Vila, Souza vai bater pro gol, pegou mascado na bola. Sorte da Ponte, que ele não acertou o chute. Ela caiu com o Mailton, saiu jogando errado. A gente tava elogiando você, Mailton. A gente tava elogiando você, Mailton. Saiu jogando errado 2 vezes. Agora deu de presente de novo pro time do Vila. A bola com o Ralf, deu pro Souza, o mascarado do time do Vila. Toca a bola pra Ralf, Mailton vai na caça dele, ele tem que recuar. Toca a bola ali pro jogador que é o Doma. O Doma jogou a bola na frente, saiu jogando errado. O Arthur deu de presente pro Ronald, faz uma fumaça danada. Tentou cruzamento, bate no Filipinho, vai embora. A Ponte tem hora que buga no jogo, cara. Dá umas bugadas o time da Ponte Preta, parece que os caras esquecem que estão jogando bola, né, André? Escanteio pra eles. É verdade, esquecem que estão jogando bola. Último toque do Filipinho, a bola pela linha de fundo, é lado direito, vem para a cobrança, o Rian, camisa 2 na bola. Rian vai pra bola, 20 minutos passados do segundo tempo, 20 passados. Tá com a gente no YouTube, compartilha a nossa transmissão, mete um joinha se tá gostando, se não tá gostando, mete um negativo. O importante é que você se manifeste, vai pra bola, cruzamento, bola pra dentro da grande área, sobe todo mundo por ali. Rapaz do céu, era o Souza com o Pablo Diego, melhor pra Ponte, a bola caiu com o Gé domina 1, 2 jogadores do Vila na marcação, ele é bom pra segurar a bola, tocou pro Mailton, boa bola, no 1, 2 pro Gé, devolveu, tocou a bola pro Leonaldo, devolve pro Gé, Leonaldo devolveu errado, a zaga tirou, voltou, Léo ganhou, tocou pro Elvis, passou por ele, pro Pablo, bateu pro gol, Rian. Meio que sem querer, ficou na frente, cortou o chute do Pablo. Bola sobrou na esquerda pro Arthur, tocou pro Elvis de primeira na grande área. Chega o Doma, mete o pé na bola, tira dali. O Elvis hoje tá querendo o jogo, hein? Tá querendo o jogo hoje, o Elvis tá jogando bem. O Elvis fazia tempo que eu não vi uma partida boa do Elvis assim, desde o Paulista da Série 2, hein, ô Frank? E ele deu um toque ali agora que eu vou te contar. Se a galera tá esperta, sai sozinho na cara do gol. Faltou aquele lance assim de falar, meu companheiro é fera, vou que eu vou receber. O Saulo Belo, São Carlos torcendo para nossa Macaca. Eu quero mudar meu nick para Marcelo o Belo também. Marcélio Ramos, boa tarde pessoal, boa narração. Fica de olho no Gé e no Matheus Jesus. Tamo de olho aqui. Bola com o Filipinho, dominou, tocou a bola para Elvis. Elvis domina, Matheus Jesus. Tô de olho em você, hein, Matheus Jesus. Tô de olho. Passou, recebeu, devolveu, tocou a bola para Elvis. Pensa, domina antes do Souza. Toca a bola um pouco mais atrás para Matheus Silva. 22, quase metade desse segundo tempo. 1-0, a Ponte vence, gol no primeiro tempo do Pablo Diego, Wendel Coral chamou, fala já, bola com o Mailton, dominou, tocou a bola para Matheus Jesus, domina, deixa para Filipinho, vem à esquerda, pensa, toca a bola um pouco mais à frente, pro Arthur, dominou, olhou, tocou pro Matheus Jesus, na cavadinha dentro da grande área, pro Pablo Diego, pra cima do Donato, toca a bola pro Elvis, bateu direto pro gol, que defesa do goleiro do Vila! Denis Júnior, defesaça, mas que jogada da Ponte! Jogada de videogame, o Elvis ia fazer um gol de placa, hein, André? E que placa! Tudo começou com o Matheus Jesus, ele serviu o Pablo Diego que na cavadinha, levantou pra área, sem pulo, Elvis mandou no ângulo superior esquerdo, a bola bateu ainda, fez um milagre o goleiro de Denis Júnior, tocando na bola, a bola bateu no travessão, foi embora, é escanteio, lado direito, olha a Macaca! Escanteio pra Ponte, vai pra bola, Elvis, chuveirão na boca do gol, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou, cara, ia ser um golaço da Ponte, ainda bateu no travessão, bola com o Matheus Jesus, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra de um lado pro outro, pro Elvis pela direita, levantou na boca do gol, a zaga tirou, afastou, Fábio Santos,
Sanches chega, tira dali, Rian. Pro time do Vila, tem que tomar cuidado com o tal de Ronald. O bicho é perigoso, é rápido. Aí o Mailton na cobertura, tira, recua, toca a bola pro Kaique. Tira daí, Kaique. Tira daí, Kaique. O Caio Dantas foi pra cima dele, ele afasta, tira o perigo, toca a bola pra Arthur. Arthur brigou com ele. Na verdade, era o Matheus Jesus. Jogador do Vila caiu, o árbitro marcou a falta do Matheus Jesus. Marcelo. Fala, Wendel. Aqui no YouTube, o Edu Dias diz que está na sintonia e manda uma pergunta ao Frank Francisco. Frank, por gentileza, será que não seria o momento do Cássio Gabriel? Então o Edu Dias quer saber se, na sua opinião, já é o momento do Cassinho entrar em campo, Frank. De jeito nenhum, Elvis tá matando a pau, né? O Cassinho só se fosse pra gente tentar uma mexida na frente, que eu não vejo. Gente, a Ponte precisa acertar a organização da meia cancha, principalmente no setor defensivo, para essa bola rolar com mais tranquilidade. Parece que os próprios jogadores em campo, nesse momento, já estão fazendo isso. Eu vejo o Léo e o Matheus Jesus ficando um pouco mais e às vezes até se posicionando atrás e vindo de trás com a bola, não querendo estar lá para fazer a jogada. E isso está começando a surtir efeito. Estou gostando, mesmo que seja os jogadores lá em campo fazendo essa leitura, ou mesmo que seja uma orientação do Felipe agora do banco, a Ponte parece que entendeu a dificuldade da meia cancha, Wendel, e começa a se posicionar melhor. Você pode olhar que o Léo agora, ele está ficando um pouco mais centrado para ajudar o Filipinho. E isso está dando resultado. Marcelo. Esse juiz aí marcou 2 faltas do Matheus Jesus. Para mim, nenhuma delas aconteceram. Vai. E daqui a pouco mais 2 mudanças. Olha aí, pelo técnico Claudinei Oliveira no Vila, tá indo embora o 10. Camisa número 10, que é o Lourenço, para a entrada do 20, o Luciano Naninho. Luciano Naninho, número 20, está indo embora o 2, que é o jogador Rian, para a entrada do 22, o Marcelinho. Informação para a Construtora Patriani. 2 alterações aí do Claudinei Oliveira. Ele mexe na lateral e mexe também no meio. O Lourenço, pra mim, tava fazendo uma boa jogada. Ih, olha o Vila, bola enfiada na frente, quase que a Ponte se complica ali, meu pai amado. Meu pai amado, quase que o Matheus Silva se complica lá, hein, André? O Matheus Silva, ele fez que foi, mas acabou o fundo, né? Quase que ele vai com bola e tudo pela linha de fundo, se complicando. Lateral para o Vila, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. O Ronald deu calor e quase ele entrega a paçoca. É lateral pro time do Vila, bola pra dentro da grande área, passou por todo mundo, pingou dentro da grande área. Filipinho, na segunda vez, tira de cabeça. Ela cai com o Elvis. Será que dá contragolpe? O Gé já passou, o Donato ficou, o Gé chegou, o Donato consegue meter o pé direito na bola e recuar pro goleiro Júnior. E aí, ele não pode pegar, dá um chute na bola, ela cai no peito do Matheus Jesus, ajeita pro Leonardo, tocou pro Mailton, jogou a esmo pra ninguém. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Jogo difícil, jogo complicado para Macaca, passados 26 minutos e 40, 26 e 40 passados deste segundo tempo, Campeonato Brasileiro, 9ª rodada Série B 2023. No placar dos Carais Futebol Interior, Pablo Diego, primeiro tempo, cobrando o pênalti. 1 pra Ponte, 0 pro Vila, Coral. Na abertura da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado, 5 partidas. Com as reservas, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada 2-1. Fortaleza 2-0 no Castelão, Flamengo e Cruzeiro 1-1, mesmo placar para Cuiabá e Coritiba, e no Morumbi de virada, São Paulo 2, Goiás 1. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada, olha o Vila, bola para dentro da grande área, indecisão por ali, tira, Matheus tirou. Fez o simples, mas jogou pra escanteio, André. Ele fez o chamado feijão com arroz bem temperadinho, que nem diria o nosso querido amado mestre Claudinei Corse. Bola pela linha de fundo, escanteio, lado direito, camisa 20, Luciano Naninho na bola. Naninho vai pra bola, 27 minutos e 50, quase 28. Autorizado, pé na direita, chuveirou na boca do gol. Sobe Fábio Sanches, tira dali, sobe Fábio. O mais adiantado é o Elvis, não foi pra bola. Ela sobrou com o número 22, o Marcelinho. Marcelinho tocou essa bola um pouco mais atrás pro Gelado. O Gelado tentou, a bola caiu no peito do Naninho. O Arthur se acerta, hein? Ainda bem que ele desistiu no meio do caminho, que ele tentou dar uma voadora no jogador ali do Vila. É verdade. Mas ele desistiu, né, André? E é verdade, ele acabou desistindo, mas o importante é que neste momento
como diz o velho ditado, o trem passa sentido a cidade. E toda vez que o trem passa sentido a cidade, diz a lenda que a Ponte vence o jogo. Estamos vencendo, 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Continue mandando a sua mensagem pra gente, fique à vontade, YouTube, Facebook, Rumble, Futebol Interior. Use e abuse, participe da nossa transmissão no YouTube, compartilhe a nossa transmissão, mete um joinha se tá gostando, se não tá gostando, mete um negativo. Você que tá no Facebook, compartilha também a nossa transmissão, já vamos falar de você. Vem Ponte, Mailton na intermediária, cruzou na boca do gol, sobe a zaga do Vila, tira. 29 por enquanto, nada do Felipe Moreira mexer no time, mas quando tá perdendo ele não mexe, imagine quando tá ganhando. E agora, jogador da Ponte escorregou. O Mailton escorregou, tá sentindo o joelho ali, o jogador da Ponte, hein, ô André? O detalhe aqui na passagem, o Souza, camisa 15, que entrou agora há pouco, acabou deixando o pé e acabou atingindo o jogador da Ponte, que está se contorcendo em dores no gramado. Vamos ver aí se o departamento médico da Ponte vai ser autorizado a entrar. Aí, acabou pegando o tornozelo, o pé esquerdo acabou pegando o tornozelo do Mailton. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Me parece que ele está levantando aos poucos. Falta já cobrada. Continua 1-0. A Macaca vence no Majestoso. O jogador estava rolando e o Mailton chegou sem freio. E aí acabou se chocando com o jogador da equipe do Vila. O Thiago Rosa tá aqui. O Firmino Marcelo, direto de Virgínia, nos Estados Unidos, acompanhando a minha macaca querida. Amor da minha vida. Abraço pra você. Neuri Menezes, reclamando da arbitragem. O Saulo Belo, já falei dele, o Marcelino Ramos, tá todo mundo acompanhando a gente, o Wilson Antônio, tá mandando os parabéns aqui pro Wagner Ferreira. E agora o árbitro marcou mais uma falta. Falta em cima do Ralf, do Pablo Diego. E o Ralf tá lá caído no gramado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Pablo Diego fez a falta, empurrou ali o Ralf. 30 minutos passados, quase 31, segundo tempo de jogo, resultado importante, a Ponte está vencendo. Vai o Naninho pra bola, joga com as meias arriadas, número 20 da equipe do Vila. Cruzou na boca do gol, ficou viva por ali. Kaique antes do Donato, deu um soco na bola, caiu, voltou, sobrou, afasta a zaga da Ponte, tá valendo mais nada, viu? Tava impedido já há um ano isso aí. Tá parado o jogo, André. O assistente 2 acabou marcando o impedimento, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E você falou aí dos nossos ouvintes, meu caro Marcelo Corsato, do Texas, Virgínia. Então vamos mandar um alô pra eles. Hi, my friends, United States, from Virginia, Texas, a stronger hugs. Meu Deus amado. Seja bem-vindo, continue participando. YouTube, Facebook, Futebol Interior, no Rumble também, manda sua mensagem. Resultado importante, é a segunda vitória da Ponte no campeonato, né, se concretizar. Ela ganhou do vitória. Botafogo. Aliás, o Botafogo... Olha lá o trem passando sentido ao centro da cidade. Quem tá acompanhando a gente não tá vendo, mas o André tá mostrando que a TV, a geradora da transmissão, mostra o trem passando em direção à cidade, aquilo que o André tinha falado agora há pouco. Mas o Botafogo, que a Ponte venceu, ontem ganhou do Atlético Goianiense. Não, empatou com o Atlético Goianiense, mas tava ganhando até o finalzinho, hein? Tava ganhando até o finalzinho. Adilson Batista, treinador da equipe do Botafogo. E tá indo embora o Pablo Diego, camisa 11, para a entrada do 7 Dudu. 7 Dudu tá no jogo. Pablo Diego, autor do gol da Macaca. Até aqui 1-0 para a Macaca, foi embora. Informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bom, o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui. Entrou Dudu, saiu o autor do gol da Ponte, o Pablo. Essas piadinhas infames que me vem na cabeça quando eu ouço Dudu. Pelo amor de Deus, né, Felipe? Não dá pra pôr o Cássio Gabriel. Aí, ó. Não, tá impedido. Pode não ser. Dá pra pôr o Cássio Gabriel. Gente, não é inventar, não. Vamos falar sério. Dudu não tá bem. Já jogou o jogo passado, nós ficamos puto de raiva. Não joga nada.
Agora, Marcelo, o time começa a encaixar meia cancha. Você precisa tirar o Pablo Diego, que é o nosso estupim lá de manter a Ponte efetivamente na frente. Deixa o Cássio Gabriel, que também joga adiantado. Oh, meu Deus do céu. Vamos se ajudar, né, meu querido? A Ponte Preta agora tem tiro de meta. Kaique França jogou essa bola lá no campo ofensivo. Briga por ali o Leonardo. Chega com ele antes. A marcação é da equipe do Vila. Bola com o Rodrigo Gelado. Dominou. Perna esquerda, meia esquerda. Toca a bola. Círculo central do gramado. Pela meia direita, Ralf, capitão da equipe. Solta a bola. Toca na frente ali para o jogador que é o Marcelinho. Marcelinho dominou. Souza tá pedindo o Ronald também. Ele bate contra a marcação do atleta da Ponte. A bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time do Vila que tem pressa. A bola pro Ronald. 1, 2, 3 jogadores na marcação. Passou pelo Filipinho da ponta pro meio, cortou, toca essa bola aqui no campo ofensivo pro jogador que é o Guilherme Paredes. Chega a zaga da Ponte, tira, ela volta, sobra do outro lado, de novo pro time do Vila. Marcelinho cruzou, tocou pro Naninho, cruzamento na boca do gol, bate no Matheus Jesus, mas bateu no Naninho. Bateu no jogador do Vila, foi embora, tiro de meta pra nós, André. Último toque do Naninho, a bola foi embora, tiro de meta para a Ponte, continua 1-0, Macaca vence, majestoso. Informação para Shimozono, Mega Sorte, Loterias. Vai, Frank. Marcelão, me veio uma curiosidade, por que Naninho? De onde vem esse apelido, velho? Porque quando ele era pequeno, ele é pequenininho, quando ele era pequeno ele fazia naninha. Marcelo, você já fez naninha quando você era pequenininho? Naninho? Não. Não, nunca fiz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Aqui no YouTube, Thiago Rosa, Wilson Antônio, Roberto Santos, Dudu Ratamoto virou 12º jogador. Pra acabar, vamos Tigre, tá dizendo o Thiago. Valeu, gente. Pessoal, pode mandar mensagem. É claro que eu não sei se eu vou ler as mensagens, né? Algumas eu leio, outras não, mas eu gosto muito da participação do internauta aqui. Eu tô no Facebook, tá? Facebook, Futebol e Interior. Você pode mandar mensagem. Se a Ponte empatar ou vencer o jogo como estamos vencendo, vamos eleger o melhor em campo. E você pode mandar no Facebook, pode mandar no YouTube, que o Wendel Coral tá lá atento. Depois do jogo a gente vai eleger o melhor em campo. Lateral pra Ponte, Arthur tocou a bola pra Elvis, jogou dentro da grande área. Pegou o goleiro Denis Júnior para sair do gol. Sai com ela o goleirão da equipe do Vila. E o Vila já tem pressa. A bola com o Naninho. Recebeu a bola do Guilherme Parede. Pensa, toca essa bola. Solta aqui pelo lado esquerdo. A bola com o Rodrigo. Impedido. O lateral da equipe do Vila. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Peraí, deixa eu ver esse ataque do Vila. Dudu não. Renda. Dominou, tocou a bola pra Caio. Caio domina, deixa essa bola, toca pro Naninho. Solta na esquerda pro Rodrigo. Se segura a Ponte. Guilherme Parede vai pra cima da marcação do Mailton. Ele vai marcar falta. Falta do jogador da Ponte, seguindo no giro, passado aos 36 minutos e 50, quase 37 segundo tempo de jogo. Canais Futebol Interior, no placar tá assim, ó, Ponte Preta tem um gol no primeiro tempo do Pablo, que já foi embora. 0 pro Vila, Wendel. Abertura da 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Ipiranga de Erechim, novo vice-líder, bateu a equipe do Manaus 2-0. No Augusto Bauer, o Brusque perdeu mais uma, 1-0 para o São José. Nos aflitos, Náutico e América de Natal 0-0. O líder, São Bernardo, joga daqui a pouquinho, a partir das 4h30 da tarde, contra o CSA no Estádio Rei Pelé. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. E agora o Mailton tá lá sentindo câimbras e o jogador do Vila tá lá enchendo o saco dele. Renda, é frenético, né? Vai, André. Público pagante, 4.223 para uma renda de R$51.520. Confirmando a você, público pagante, 4.223 para uma renda de R$51.520. Até aqui, Ponte 1, Vila Nova 0. E nesse momento tá indo embora Mailton. Aí, lesionado, me parece que é na posterior da coxa direita. E entrando no lugar dele, o camisa número 21, Cássio Gabriel.
Eu vi outro jogador ali. É o Everton. É o Everton. E o Vila vai... 23. É o Everton, 23, vem para o lugar do Mailton, camisa número 2. É a segunda alteração processada pelo técnico Felipe Moreira na Macaca. Mailton jogou muito, saiu cãibra, né? Ele só saiu porque sentiu cãibra, porque senão o Felipe Moreira não ia mexer, não, no time da Ponte, o Frank. Pra mim, o destaque do jogo de hoje, não só defensivamente, Marcelo, principalmente na questão de avançar e sair construindo o jogo de trás, tá? Coisa que faltou pra meia cancha hoje, o Mailton acabou suprindo. Gostei também, pra mim, o melhor em campo. E o Claudinei vai fazer a quinta e última. Vai, André. É o 7 no 77. Foi embora o 77, o Guilherme Parede. Para a entrada do 7, o jogador Marlone. 7, Marlone tá no jogo. 77, Parede foi embora. Informação para Café Canecão. Marlone é aquele, ex-Corinthians, Atlético Mineiro, enfim. Experiente, Marlone. Falta pro time do Vila. A zaga da Ponte tira Elvis. Deu a bola na frente pro Dudu. Perdeu. Recupera o time do Vila. Vem de novo o campo de ataque. Filipinho se joga na bola. Ganha pra Ponte, mas o Ronald briga. Aí o Filipinho vai no carrinho. Se sair é nossa. Era nossa se saísse. Ela tinha batido no Ronald. Não sei se o Bandeira ia dar pra gente, mas vai, Wendel. Hudson Batagini aqui no YouTube diz o seguinte: Marcelão, tô no estádio e o trem está passando sentido interior. Vamos ganhar. Também o Batata, Ponte Preta. Se o trem vai pro centro é o quê? Com o FM sendo técnico. Cara, meia vitória. Esse negócio do trem eu nunca entendi muito bem. Ô Charles, tá tudo tranquilo aí? Tá tudo sem confusão, sem muvuca hoje, hein? Falta pra eles, vai pra bola, pra dentro da grande área, sobe, Gé, tira dali. Será que o Elvis chega? Não, o Gelado chegou primeiro, aí a bola voltou, sobrou aqui pelo lado direito, Gé antes do Marlone. Mete o pé na bola, tira dali, joga a bola pra cima, caiu na cabeça do Gelado, tocou a bola no peito do Gé aqui no campo de defesa. Ele domina, Marlone tá na marcação, ele para, toca a bola pra Elvis, fez a finta, Dudu tá pedindo, ele viu lá do outro lado, será que chega na bola o Dudu? Chegou, dominou, vamos Ponte, 40 minutos do segundo tempo, 1-0, Macaca vai pra cima da marcação do Ralf, Dudu levou pra linha de fundo, olhou pra dentro da grande área, o goleiro deu um tapa na bola, tirou da cabeça do Leonaldi. Esse cruzamento do Dudu ia na cabeça do Leonaldi. Mas que fôlego tem o Leonaldi também, hein? Tava lá no campo de ataque. E aí o goleirão garantiu, por enquanto, esse 1-0 só. E agora, na sequência, o Leonaldi acertou o Caio Dantas ali, o árbitro para a marca falta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vila vinha pro campo de ataque aqui do lado esquerdo com o Caio Dantas, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pra Ponte Preta. Abraços aqui pro Marcelo Ramos, Frank, escrever o avião de papel pro Felipe Moreira colocar o Cássio Gabriel. Roberto Santos, Luiz Cláudio, Marcelo, mande um abraço, estamos no sertão paraibano, acompanhando. Batata Ponte Preta melhor em campo, não sei, mas Deus é o melhor para nós ganharmos esse jogo, só Deus. Renato Bueno, vamos Macaquinha, obrigado Paulo César, ô PC, sou seu fã PC, obrigado pela audiência, viu? Um abraço para você. Rafael Matias, segura a ponte, ainda dá tempo, bora Vila, tá dizendo aqui o Jonair. Muito bem. Ô André, fala André, você tinha chamado, fala. É a questão do trem, viu Marcelo? É uma lenda antiga que tem. O trem ele passa atrás do gol do fundo, então ele vai em dois sentidos. Quando ele vem em sentido centro, sentido a quem está no Moisés Zucarelli nas cabines ali à sua direita, ele vai em sentido centro, né? Ele vem ali da Igreja Santo Antônio e vai em sentido centro, a Ponte ganha. Quando ele vai em sentido oposto, que ele vai embora da cidade, a Ponte perde, diz a lenda. E vai mexer o Felipe Moreira, hein? Vai mexer o treinador da Ponte Preta, já o André confirma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Muito bem, as alterações, vai. Foi embora o camisa número 10, Elvis para a entrada do 40, Ramon Carvalho. Foi embora o 5, Leonaldi para a entrada do 21, Cássio Gabriel. Duas alterações processadas pelo técnico Felipe Moreira na Macaca. Vai, Frank, as duas alterações aí do treinador, o FM da Macaca. Agora foi questão física mesmo, né, Marcelo?
e ganhar um pouco de tempo. Estamos 43 minutos e era necessário oxigenar. Eu só questiono a entrada do Cássio Gabriel. Podia realmente ter sido antes e ir lá na frente. Mas o Dudu quase queimou minha língua, né? Na ponte acontece de tudo. Você viu que jogadaça que ele fez, Marcelo, lá no fundo? Se o goleiro não dá aquele tapa na bola, ela cai na cabeça do Leonardo. E agora o Ronald chegou firme em cima do Fábio Sanches, que também tá sentindo cãibras. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Daqui a pouquinho tem o fim de jogo no comando do Wendel Coral da Rede Família para os canais Futebol Interior. Lembrando que de segunda a sexta, às 7 da manhã, tem Café com Bola, apresentação de Claudinei Corsi, que estará na jornada esportiva logo mais de Guarani e Tombense, com o aniversariante Wagner Ferreira, o família Lucas de Souza e o repórter mais bonito do rádio esportivo brasileiro, o Albert Cavalcante, com o Felipe Marques, que vai dobrar hoje. Aliás, transmissão começa a partir das 5 da tarde. Você já pode se ligar nos canais Futebol Interior, Facebook, aliás, um abraço pra galera do Facebook, no YouTube, Futebol Interior Rumble. Também, viu? Mande sua mensagem pra gente, fique à vontade. Use, abuse, participe. Aqui vem o time do Vila, perde o jogo, a Ponte ganha. 1-0, o gol foi do Pablo Diego cobrando o pênalti. Ainda no primeiro tempo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Vila tinha a bola, Ponte recupera. Vamos, Ponte. Bola com o Gé, espera a presença, a chegada dos companheiros. Aí chega, bate na bola o zagueiro. Demorou pra tocar também, hein? O Dudu tava pedindo ali. E o Dudu chama agora a presença do torcedor, o Dudu Ratamoto, da Ponte Preta. É lateral, posse de bola para o time da Ponte. Resultado importantíssimo. A segunda vitória da Ponte na competição. A segunda vitória em 9 rodadas. Mais 7 ele. Vamos até 52. Ainda tem chão, hein, gente? Informa o nosso repórter feliz, o André Luiz. Lateral pra Ponte, vai pra bola ali. O Arthur toca a bola pra Filipinho. Filipinho domina, deixa a bola pra Ramon. Ramon que também é do futebol goiano. É do Atlético Goianiense, está emprestado pra Ponte Preta. A bola pro jogador que é o Matheus Silva. Tocou a bola pro Everton. Everton veio do Bragantino pra Ponte, do Red Bull. Tocou errado pro Ramon. Aí recupera, chega Cássio Gabriel. Ganha pro time da Ponte aqui no campo de ataque, solta a bola um pouco mais atrás para Matheus Silva. Matheus Silva dominou, deixou a bola aqui no campo intermediário para Matheus Jesus. De Matheus para Matheus, boa bola pro Dudu. Arthur tá livre, ele preferiu no comando o facão ali pro Gé. A zaga tirou, voltou, sobrou com o Matheus. Da garra, ganha pra Ponte, toca a bola pro Dudu. Arthur tá pedindo, ele viu o lado esquerdo, tocou pra ele. Donato na marcação, fez a finta, para, pensa, toca a bola pro Matheus Jesus. Dominou Ramon, perna direita. Tem o Everton pedindo. O Everton, o Gé tá dentro da grande área, a bola é pro Cássio Gabriel. Devolveu o Cássio, também já jogou no Vila Nova. Solta essa bola pelo lado direito para o Everton. O Everton dominou, deu a bola para Cássio Gabriel, para lá, para cá. Fez o giro, tocou pro Ramon. O Ramon domina, deixa para Cássio. Cássio toca a bola para o Everton. A Ponte vai tocando bola pela direita. Bola com o Ramon, tentou o passe ali. Chegou o Souza, tirou. Na sequência, Cássio Gabriel bateu na bola. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo. Favorece o time do Vila. Marlone vai para a bola. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Finalzinho de jogo, 47 mais 5 para terminar o jogo. O árbitro da partida, Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, deu 7 minutos de acréscimo. Vem o time do Vila, bola com o Marlone, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola ali pro jogador que é o Souza. O mascarado Souza da equipe do Vila, toca a bola para Marcelinho, número 22. Tocou pro Ronald, Arthur vai para cima dele, fez a falta, saiu, escapou da falta. Não escapa do Filipinho. O Ronald, ele é liso, rapaz. Não escapa do Filipinho. Falta pro time do Vila, campo de ataque. Falta em cima do Ronald. Tá marcada e é perigosa, hein, André? É, perigosa porque ele é liso que nem quiabo, ele passou no meio de 2 jogadores da Ponte, foi derrubado pelo Dudu, lado direito, vem ali para a cobrança, o camisa número 22, o jogador Marcelinho,
se prepara para a cobrança. Lance de perigo, a meta do goleiro Kaique França. Nos últimos 8 jogos, 7 empates entre Ponte Preta e Vila Nova, 1 derrota da Ponte. Né? Então a Ponte vai tirando uma escrita. Aí no confronto, a Ponte leva vantagem, né? 26 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, 36 pro time da Ponte Preta. Bola pra dentro da grande área. Tira essa bola daí, gente. Tira essa bola daí, gente. Tira essa bola daí, gente. Meu Deus amado. Papai do céu. Pelo amor de Deus. E o Kaique não saiu, ele ficou e no gol a bola bateu no jogador do Vila no meio de 2 dentro da pequena área. Sorte que a bola bateu ali na canela de um, bateu ali no jogador do Vila Nova, que é o Donato, e acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta pra Ponte, continua 1-0, Macacabense majestoso. O narrador quase teve um troço aqui, velho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte Preta não fica com a bola. O time do Vila Nova faz a pressão. 49, vamos até 52, mais 3 para terminar o jogo. Bola com o Marlone na cavadinha, jogou na boca do gol. Kaique. Na boa, Kaique. Na boa, segura o goleiro da Ponte Preta, fica com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Wilson Antônio já tá voltando no melhor em campo aqui. Um abraço, o Jonair tá falando, prepara, narrador, porque a gente vai empatar. Ô, Jonair. Fazer o quê, né? Faz parte, tem tempo ainda. Posse de bola pro time do Vila. Eu espero que não, mas se empatar, fazer o quê? São coisas da vida, né? Bola com o Ronald, cruzou na boca do gol. Fábio Sanches mete a cabeça na bola, tira dali. Vamos, Gé. Vamos no contragolpe, Gé. Calma, Gé. Tranquilo, Gé. Toca a bola pro Dudu, Gé. Tocou pro Dudu, ganhou da marcação, tá sozinho. Vamos, Dudu. Marcou impedimento, né? Marcou impedimento, tava valendo nada. Tava valendo nada. De segunda a sexta-feira, meio-dia, tem Meio Campo FI. Aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Todas as informações de Ponte Preta, Guarani. E do seu clube do coração, você se liga com Claudinei Corsi e Carlos Corsato. Aqui nos canais Futebol Interior, à noite. Comecinho da noite, finalzinho da tarde tem mais Série B pra você, Guarani, Tombense, Guarani, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Ronald tá reclamando de um contato ali no rosto, hein? Jogador da equipe do Vila, e é o Gé. Ó, cara, quando o Gé tá na jogada, eu fico sempre com o pé atrás, porque o Gé, ele é uma bomba prestes a explodir. Alto, né? O histórico fala mais alto. 50, 51. É claro que ele vai acrescer o acréscimo, né? Deu a bola pro time do Vila, não deu nada. O Ronald reclamou, mas não foi nada. Ainda bem. Bola com o Naninho, tá aqui do lado esquerdo. O árbitro olha pro cronômetro, mas não olhou ali pro quarto árbitro. Bola pro Caio Dantas, dominou, tocou pro Gelado, bateu pro gol. Bate na zaga da Ponte. Mateus Jesus tocou pro Gé. Vamos, Gé! Vamos, Gé! Toca essa bola, Gé! Toca a bola, Gé, deu de presente pro time do Vila. Bola com o Gelado. Gelado tocou a bola pro Marlone. Marlone vira o jogo, toca da direita pra esquerda. Sobe, Arthur. E aí o Ronald fez a falta, era tudo que o Arthur queria. O Ronald fez a falta, era tudo que o Arthur queria, bom pra Ponte. Finalzinho, tá acabando o jogo. Finalzinho de jogo, a Ponte vai conseguir a segunda vitória no campeonato. O Vila, bom time, tá entre os melhores do campeonato nessa primeira parte. 25% do campeonato, 9 rodadas. A Ponte com esse resultado vai saindo da zona do rebaixamento. O Ronald tá reclamando até agora, hein? O Ronald tá reclamando até agora, o jogador do Vila, daquele contato com o Gé. 52, acaba, juiz. Acaba o jogo, juiz. Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro. Vai Kaique pra bola. Chuveirou no campo de ataque. Apita o árbitro. Já era. Zé Fini. Acabou. Ponto final. A Ponte ganha a segunda no campeonato. 36 minutos do primeiro tempo. Pênalti em cima do Mailton. Pablo Diego bateu e converteu. 1 pra Macaquinha. 0 pro Vila Nova. 1 pra Ponte. 0 pro Vila Nova. A Ponte vence a segunda na Série B. Vamos tentar se afastar desse Z4 para dar tranquilidade pro trabalho do Felipe Moreira. A Ponte enfrentou um bom time no campeonato, que é o time do Vila Nova.
Nova, a Ponte vence. Meu querido, deixa eu pegar o nome dele aqui, Jonair, não deu. O Vila não empatou, a Ponte venceu. Obrigado, viu, Jonair? A gente narra o jogo com a camisa da Ponte Preta, mas a gente respeita demais todos os adversários. Aqui não tem essa não, aqui é respeito, tá? Respeito, tamo junto e misturado. Você que gosta da nossa transmissão, obrigado. Você que não gosta também, seja bem-vindo. O importante é que você nos ouça. Obrigado, grande audiência. Termina o jogo. Saída dos Pablo jogadores. Diego. Vai, André. Vamos ouvir Pablo Diego, autor do gol da Macaca. Principalmente do campeonato. Cara, uma vitória muito importante contra um time muito forte, era o único invicto, né, no campeonato. Então a gente tem que valorizar bastante essa vitória aqui dentro de casa, vai ser muito importante para a sequência do campeonato e a gente continuar nessa pegada, né, porque o campeonato já começou faz tempo e a gente precisa seguir e colocar os objetivos que a gente quer dentro da competição. Então a gente tem que manter a mesma pegada para a gente ter sucesso aí durante essa caminhada. Parabéns. Tá aí esta palavra de Pablo Diego, meu caro Marcelo Corsato. Vamos ver se alguém do Vila vai falar, mas é isso, pegada, continuar com essa pegada. É isso, a Ponte venceu um dos melhores times do campeonato até aqui, viu, gente? Se os últimos jogos, tecnicamente, a Ponte não jogou bem, a Ponte não foi bem, hoje venceu um dos melhores times. Vai, André. Ralf, vamos ouvir Ralf, jogador do Vila. Sem invencibilidade no campeonato. Cara, falar que deu errado é muito fácil por causa de culpar pela derrota, né? Mas a gente sabe que uma hora ia acontecer, não era o que a gente esperava, mesmo fora de casa, a gente sabia que a gente vinha numa crescente, estamos evoluindo, estamos na constante evolução. Agora não é achar que está tudo errado porque tivemos essa derrota. Como a gente fala sempre, é juntar os CAC, vamos para a próxima, já tem novo desafio também no fim de semana, então a gente tem que descansar, saber que uma hora ia acontecer isso, agora é ter sabedoria para administrar o momento, a derrota uma hora ia vir. Parabenizar a equipe que mesmo saindo atrás do placar buscou, tentou, infelizmente não conseguimos e a Ponte fez um grande jogo também. Muito obrigado. Tá aí esta palavra de Ralf, falando pelo lado do Vila Nova, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, também achei que a Ponte fez um bom jogo. Não sei se foi um grande jogo, mas o time do Vila Nova, não sei se não acompanha o Vila Nova assim todos os jogos, né? Vi um ou outro jogo do Vila Nova, mas é um time que tá lá na ponta da tabela, né? Segundo colocado, 17 pontos. Se o Vila ganha hoje, ele ia assumir a liderança com 20 pontos do campeonato. E a Ponte bateu o Vila Nova, que é o segundo colocado do campeonato. Ah, Marcelo, mas tem muita coisa pra se consertar, tem muita coisa pra arrumar? Tem, mas o importante são os 3 pontos. A vitória dá tranquilidade pro próximo jogo. Vamos pegar o Mirassol fora de casa. É um adversário difícil. Vamos com calma, degrau a degrau. O nosso campeonato é de manutenção, a gente tem que entender isso. E hoje a gente falava aqui, né? Daqui a pouco vamos falar muito no fim de jogo com o Wendel, que esse é o melhor time da Ponte Preta no momento para entrar em campo aí. É claro que sem o Felipe Amaral, né? Acho que o Mailton, ele é titular da lateral direita. Para mim tá jogando mais que o Luiz Felipe. Enfim, mas a gente vai falar muito no fim de jogo. Vamos eleger o melhor em campo no fim de jogo. Você no Facebook pode mandar, na sua opinião, quem for o melhor em campo. A Ponte venceu 1-0, gol de Pablo Diego. No YouTube também, o Wendel Coral vai assumir o comando daqui a pouquinho. Já já, o Frank Francisco também vai comentar, mais um destaquezinho, a manchete pro seu comentário. A Ponte vence 1-0, a segunda da Ponte na competição. Frank. Ufa, torcedor ponte pretano. Ufa, Marcelo. É o que precisávamos, gente. Eu não quero nem entrar no mérito se jogou bem. Hoje, o resultado único que interessava, vitória. E que seja a primeira de muitas dentro do Majestoso agora, Marcelão. É isso, para Mistral, Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. A gente encerra a jornada esportiva, mas vem aí o fim de jogo para falar muito dessa vitória da Macaca, segunda na Série B. 1-0 para cima do Vila Nova, já já no comando de Wendel Coral, e tem o craque do jogo, as notas do jogo, comentário do Frank Francisco, entrevista do Felipe Moreira, destaques finais, muita informação para você aqui nos canais Futebol, não nos canais Futebol Interior. Não saia daí, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prole Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. E estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Wendel Coral. Muito bem, em Campinas, 1h mais 7 minutos. Ufa, hein, torcedor Ponte Pretano, após 4 jogos, a Macaca voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e, pelo menos em um primeiro momento, está fora da zona de rebaixamento. Agora, já passando a classificação, a Ponte Preta foi a 10 pontos, é a 14ª colocada e abre ali pelo menos 2 do Z4. Que hoje tem o Avaí abrindo essa zona da degola com 8 pontos, o CRB com 5, Tombense com 4, joga logo mais contra o Guarani, cobertura completa aqui dos canais Futebol Interior a partir das 5 horas da tarde, e o Lanterninha é o ABC com 4 pontos. Complemento da 9ª rodada, hoje Mirassol e Criciúma, no Municipal de Mirassol a partir das 3h30 da tarde, no mesmo horário no Castelão, retorno da torcida para acompanhar Ceará e Grêmio Novo Horizontino. Às 18 horas, Sport e ABC, 18h15, Tombense e Guarani, como eu disse, cobertura aqui dos canais Futebol Interior, fechando a rodada só na segunda-feira, dia 29, a partir das 8 horas da noite. Lembrando que aqui as jornadas do Futebol Interior são com o comando de Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços, Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery, ou como gosta de dizer o Marcelo, delivery, 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Conosco também Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prole Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Restaurante Tudadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, em Campinas, ou também pelo delivery 3744-2121. Vou chamar o André Luiz, porque já temos
sonoras, é isso, meu caro? Temos sonoras do Pedro Lino, nosso repórter, que está lá no estádio Moisés Zucarelli. Vamos ouvir o repórter Pedro Lino, da Rádio FM. Mailton. Cara, muito importante, precisávamos da vitória, isso aí era nisso. Demos de alguns resultados não tão bons, mas hoje aí com o apoio da nossa torcida, graças a Deus podemos sair com a vitória, que é o que mais importava. Agora tem uma semana cheia pela frente para pensar no Mirassol no sábado. Mailton, como você avalia a sua partida hoje e o que você sentiu aí no finalzinho? Preocupa essa semana que vem? Não, acho que foi uma partida boa, não só minha, como todo o grupo. A gente foi uma defesa muito sólida ali, sabia que a bola para deles era muito forte, mas a gente ali teve total confiança cada um no outro ali, fez da melhor maneira possível. E foi uma câimbra ali, eu acho que eu nunca tinha tido uma câimbra tão forte na minha vida igual essa. Mas agora é descansar, tem a semana toda pela frente para pensar no Mirassol. Tá aí, o repórter Pedro Lino, no gramado do Moisés Zucarelli, fazendo um trabalho especial para a Rádio FM. Vamos ouvir agora o ala esquerdo, Arthur. Tá indo embora da Ponte. O que tem de verdade nisso? O que você ficou chateado no derby? E como essa vitória pode melhorar o ambiente? Cara, assim, tô muito chateado porque quando sai do jogo, ninguém quer empatar um jogo da forma que foi. E sim, eu saio muito chateado porque eu escutei alguns me chamando de vagabundo. Cara, não sou vagabundo, sou um cara que eu trabalho muito desde quando eu cheguei aqui na Ponte Preta. Eu sempre falei que eu devia muito a Ponte Preta desde 2017. E a Ponte Preta tá dando muito pra mim, porque, tipo assim, esse amor, essa vontade, esse querer tá aqui é muito grande. Sim, tive algumas sondagens aí, mas eu tenho um contrato até o final do ano, pretendo cumprir esse contrato e pretendo sempre estar aqui, amando esse clube, junto com a torcida, que eu sou muito respeitado por todos. Fico muito feliz e sempre vou me dedicar o meu melhor sempre por esse clube. Obrigado. Valeu, Arthur. O Arthur falando aí cobras e lagartos na entrevista, meu caríssimo Wendel Coral. É isso, eu vou levantar essa bola para o Franco Francisco. Antes, agradecer aqui o repórter do Futebol Interior, Pedro Lino, enviado especial lá no estádio Moisés Zucarelli, aqui na cobertura também, nos ajudando bastante. Frank, só pra gente contextualizar pro torcedor, abre aspas para Arthur: alguns torcedores me chamaram de vagabundo. Tive sim sondagens, mas vou ficar porque o meu contrato com a Ponte é até o final do ano, fecha aspas. Pro torcedor entender, logo após o derby de número 205, como a Ponte acabou levando o empate aos 50 minutos do segundo tempo, o Arthur virou sim para a torcida e fez um gesto de que estaria saindo do clube, que estaria indo embora, não gostou de receber as críticas do torcedor naquele dia do Clássico Campineiro. O Arthur, vale lembrar, foi muito mal no dia do derby de número 205, Bruno José ganhou todas dele na corrida pelo lado direito do ataque da equipe do Guarani. O Arthur não gostou de receber as críticas, fez um gesto de que estaria indo embora. Um dos clubes que consultou o Arthur foi o América Mineiro. O jogador ficou sim interessado em ir para o clube de Minas Gerais, para o Coelho, mas ali, depois de uma conversa com a diretoria executiva e também com o empresário, foi decidido que o Arthur continuaria na Ponte. Hoje o torcedor acabou não passando aquele pano para o Arthur, acabou criticando. Aí fica a critério de alguns se foi justa ou não essas críticas, se foram justas, aliás, ou não essas críticas. Mas eu quero também o seu posicionamento como comentarista, Franco. O Arthur, depois do derby, então, teve esse momento conturbado com a torcida, ele que sempre foi muito querido, e agora externando aí esses problemas também com o torcedor mais uma vez, Franco. Wendel, o Arthur já vinha de umas 2 partidas bem abaixo do que ele podia jogar. Mas assim, o torcedor precisa entender que principalmente os jogadores que fazem parte dos 11 titulares da Ponte Preta, que vieram da Série 2, que foram os campeões e que hoje a gente sabe que é a melhor equipe que a Ponte tem para colocar em campo, os jogadores estão extenuados. Uma hora o cansaço chega, uma hora a conta tem que ser paga. E não dá para você poupar todos de uma vez, imagine que tragédia que seria. E então alguns jogadores, por questão de físicas, né, Marcelo, Wendel, por questões físicas, questões de condicionamento, se usa mais, se doam mais, eu gosto mais desse termo. E o Arthur foi um desses. Agora, nós precisamos ter essa tranquilidade, o torcedor precisa entender que não é porque está indo mal também, que você vai ofender a pessoa, né, o jogador em si. A gente pode sim pedir para o jogador sair, né, que não vai bem. Eu, particularmente, não gosto do Atamoto.
Eu acho que ele acrescenta muito pouco no time da Ponte. E hoje, quase que ele queima a minha língua. E eu doido pro Marcelão gritar um já era dele. Caiu e ia falar, valeu, Dudu! Vou parar por aqui. Tá certo. Vai lá, Marcelo, por favor. Eu quero falar só um pouquinho com relação a esse assunto. Primeiro que pra mim o Arthur é um cara muito experiente, né? Eu acho que o Arthur tá jogando muita bola na Ponte. Caiu de produção realmente. O Arthur caiu de produção. O Pablo Diego. O Elvis, né? O Léo. O Felipe Amaral. Todo mundo caiu de produção. Né? É outro campeonato. Só que o Arthur é macaco velho de futebol, né? De profissão, né, o Arthur? Cara, o torcedor vai criticar mesmo, pô. Você tá ganhando o jogo de 1-0. Toma o jogo, um empate no final, do derby, do seu maior rival. É claro que o torcedor vai criticar, né? Então, calma um pouquinho, né, Arthur? Também, pô, você é jogador de futebol, não quer crítica, cara. Vai ter crítica. Eu acho que se a crítica for destinada pro cara dentro do campo, sem nada pessoal, mas dentro do campo, eu acho que é válida sim, faz parte. E outro torcedor tá lá, ele paga o ingresso, ele tem o direito, né? Agora, a informação que eu tenho é que ele teve uma proposta do América de Natal. Eu soube do América Mineiro. Então, mas pro América Mineiro ele não podia ir. Não tem a janela, não abriu ainda. Só vai ser no mês de julho. Exato. Então, dia 3 de julho a 2 de agosto. A proposta que ele teve foi do América de Natal também. Essa sim ele poderia sair, porque na Série C pode, né? E o América de Natal contratou o João Lucas. João Lucas, lateral, que passou pela Ponte Preta até... Tava no Ceará também, né? Isso, já jogou em 800 mil times do futebol brasileiro. E a proposta que eu sei era do América de Natal. Ele falou outras, você falou essa do América Mineiro. Claro que... Tanto que ele até usa o plural, né? Recebeu algumas propostas, então... Você quer apostar? Eu não vou apostar, porque minha mãe falou teima, mas não aposto, mas eu já apostei e já perdi várias vezes. Mas se em julho, o América de Minas chegar com uma proposta, ele vai. Ele vai pro América de Minas. Ele Série vai. A, né? Outra é coisa. Série A, é outro patamar. Mas, Arthur, eu acho que às vezes até as críticas, elas são, assim, muito pesadas, né? Mas, pô, o time tá ganhando o jogo de 1-0, em casa, contra o seu maior rival. Toma um empate do jeito que foi. Você não vai querer crítica? Aí não, né, também, né? Aí também não, né? É isso, o Arthur, que tem 28 anos, nasceu em 1994, mas como diz o Marcelo, já é bem rodado, esteve também no futebol goiano, defendeu o Goiás, em 2017 também já passou pela Macaca, agora está na sua segunda passagem. Estamos aqui no fim de jogo, a Macaca venceu a segunda na Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0, ponto saindo do Z4, pelo menos momentaneamente, assumindo aí a 14ª posição. Pessoal, estamos em reta final aí, colhendo os votos aí de vocês, tanto no Facebook quanto também no YouTube, sobre o melhor jogador em campo. Carlos Lemos Matozinho diz o seguinte: melhor em campo hoje, a vitória e os 3 pontos, com certeza. Mas Carlos, fica à vontade se quiser colocar algum jogador. São os últimos minutos. Antes da gente fazer essa contagem dos votos, o Marcelo também com o Facebook, eu aqui pelo YouTube já peguei alguns. Eu vou acionar o Franco Francisco para saber sobre o próximo jogo, porque, Franco, para a próxima partida, Fábio Sanches e Matheus Silva estavam pendurados, levaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Tudo leva a crer que a dupla de zaga deve ser formada inédita, em Tomás Kaique, ao lado de Edson, já que o Thiago Oliveira perdeu espaço, Frank. Vamos ter oportunidade de conhecer o futebol do Tomás Kaique, né? O Edson, eu confesso que eu não tenho mais preocupação nenhuma. Para mim, o Edson é uma das revelações da Ponte Preta vindo da base aí, confirmando, né, a revelação de zagueiros. A Ponte sempre vai muito bem. Então, o Edson, eu não tenho nenhum tipo de preocupação. O Tomás Kaique, eu particularmente só vi no jogo passado, se eu não me engano, Marcelo, que o Carlos transmitiu. Ele entrou, acho que no finalzinho do jogo. Pelo que vi, parece ter me agradado, mas eu disse que eu ia esperar para não cometer nenhuma bobagem. Às vezes a gente precisa que o jogador tenha uma continuidade para a gente poder falar. Acredito, honestamente, que na dupla de zaga nós não vamos ter problema, mas como toda mudança no time de futebol que está em formação, que está em transformação, nós vamos ter uma partida dificílima, torcedor, dificílima. É isso, esse Franco Francisco. Então agora já demos aquele tempo finalzinho para você fazer o seu voto, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Então a partir de agora nós vamos eleger o melhor em campo para a Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo.
Muito bem, Marcelo Corsato pelo Facebook, eu, Wendel Coral, aqui pelo YouTube. Marcelo, você quer começar com os seus votos? Eu coloco os meus aqui primeiro. E aí? Deixa eu falar aqui que aqui tem poucos, né? Vai. Vamos lá, ó. O Roberto Santos, ele falou, anota aí 3 pontos pra Macaquinha. Mailton é o meu voto. Pode ser que eles votem aqui e aí também, né? Mas aí a gente Não, mas eu tenho os nomes aqui marcados. Gabriel Ferreira, Mailton, melhor em campo. O Wilson Antônio, melhor em campo, na minha opinião, Mailton. O Neuri, Kaique assistiu o jogo de dentro do campo. Por enquanto, 3 votos pro Mailton, tá? O Wilson Antônio, ele fala aqui, se fosse pra votar no melhor do jogo, eu votaria no goleiro do Vila. Salvou o Vila de tomar pelo menos uns 3 gols. Ele tem razão. O Neuri votou no Mailton também. Então, São 4 votos. Mailton. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. 4 por enquanto pro Mailton. É unanimidade aí no Facebook? Aqui, então, tinha um voto diferente aqui, mas... foi pro goleiro lá, né? Certo. Pro goleiro, mas como a gente não elege aqui o do adversário. Então, Mailton com 4 votos aqui no Facebook. Maravilha, então nós vamos aqui para o YouTube. Só deixa eu pegar o último voto aqui do Carlos Lemos Matozinho. Deixa eu anotar. Vamos lá. Beleza, então o Facebook já larga com 4 votos para o Mailton. Aqui no YouTube nós tivemos o seguinte: 3 votos para Mailton: Aparecido Alves, Osmar Dangar e também o Fábio Alves de Almeida. 3 votos para Elvis: o Wilson Correia, Gustavo Carvalho e também o Nelson Letrinta. Carlos Lemos Matozinho votou no Pablo Diego, enquanto a Viviane Cristina foi no Leonaldi. Com base nisso, somando os 4 votos do Facebook com mais 3, foram 7 votos para Mailton. Segundo aqui a opinião dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, Elvis, 3 votos. Então, rapidamente, o voto de cada um, que eu sei que Felipe Moreira já chegou, é isso, né? É isso aí, Vamos lá, rapidamente. O seu voto, André. Mailton, jogou muito hoje o camisa 2 da Macaca. Marcelo Corsato. Mailton. Franco Francisco. Mailton. Então, sem surpresas, Mailton, lateral direito, eleito o melhor em campo na vitória da Macaca, 1-0 sobre o Vila Nova. O melhor em campo, o craque do jogo. Maravilha, depois da eleição do craque do jogo, melhor em campo sendo o Mailton, lateral direito, hoje que o Luiz Felipe não esteve à disposição, passo a bola para o André Luiz com a coletiva do Felipe Moreira, hein? O treinador da Macaca vai falar, né, André? Isso aí, vamos ouvir o técnico Felipe Moreira na coletiva. São em substituição, então eu não poderia fazer substituições rápido pelo jogo às 11 horas de manhã, pela sequência de jogos que a gente teve. Então você tem que esperar para o momento certo, como o Mailton sentiu um pouco de câimbra, a gente teve que fazer a troca, o Naldi, o Elvis. Então acho que as trocas foram na hora certa, no momento certo, e a gente sai com um grande resultado aqui hoje. Boa tarde, Felipe. A Ponte Preta fez 1-0 no primeiro tempo, mas foi no segundo tempo que ela teve um futebol mais solto, com mais oportunidades. Qual foi o papo no vestiário para o time avançar a linha, melhorar o seu futebol? E para o próximo jogo, você perde a dupla de zaga aí. Você se preocupa? Sim, primeiro o intervalo foi de cobrança, como sempre da gente ser um time que consiga subir as linhas mais próximas, diminuir, não deixar o adversário jogar principalmente em casa. Aí você tem que pensar que tem um adversário, né? E o Vila é um adversário difícil porque ele tem pouca mobilidade com a bola, ele usa muito a bola longa em cima dos nossos 2 zagueiros, que eles têm 2 atacantes enfiados, então ele criou dificuldade nessa situação. Toda hora a bola longa, que você tira lá de trás, aí a segunda bola sempre cai perto do nosso campo. Então ele criou dificuldade, o Vila criou dificuldade nisso daí. No segundo tempo, a gente já conseguiu disputar melhor essa bola longa, trazendo o Filipinho um pouco mais perto para a zaga, aí ele conseguia disputar, aí a bola quando cai no pé do Elvis, quando cai do Matheus Jesus, acho que enaltecer a participação hoje do Elvis, né? Conseguiu criar inúmeras oportunidades de chance pra gente, com passe de profundidade, com finalização. E o Matheus Jesus, desde quando eu cheguei aqui, eu estava tentando essa possibilidade de trazer ele para dentro, que é um menino que eu conheço desde a categoria de base, subiu comigo aqui no profissional em 2016, e eu sei que ele rende muito ali por dentro. Ele é um cara que dá esse equilíbrio com um bom passe da gente sair de lá. E hoje funcionou, por isso esse grande resultado. E a gente perde o Fábio, né, e o Matheus. Mas a gente tem o Edson que está vindo fazendo grandes partidas, que está já envolvido aí no projeto, mesmo sendo novo, foi utilizado em quase todos os jogos por mim, muita confiança no Elvis. A gente tem o Tomás, temos o Thiago, temos o Anilson, então a gente tem duplas, trabalhar bastante essa semana, ver quem está melhor para o jogo lá contra o Mirassol. Felipe, boa tarde, parabéns pela vitória, Gabriel Tina, Rádio Jovem Pan. Felipe, queria saber um pouquinho como foi esse processo de mudança do batedor de pênalti. O Elvis hoje foi o primeiro jogo do ano que o Elvis esteve em campo e que não foi cobrador. Isso foi definido por você ou pelos próprios jogadores?
Sim, definido por mim. A gente treina, trabalha, né? Nossas sessões de treino, principalmente quando vai aproximando do jogo, a gente tem uma parte do treino que é dedicada à bola parada. E o Pablo bateu muito bem, o Elvis também treinou, Matheus Jesus treinou, o Naldi é um cara que bate bem. E para esse jogo a gente colocou numa ordem. Primeiro o Pablo, depois Matheus Jesus e Elvis. Aí dos 3, quem estaria em melhor condição, põe a bola e bate. E o Pablo conseguiu fazer o gol e nos dá a vitória. Felipe, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Antes da pergunta, queria dar os parabéns ao nosso Thiaguinho, né? Que é o aniversariante do dia. Rapaz? Parabéns a ele, assessor que presta um excelente trabalho. Vai ter que levar a gente para almoçar hoje, para pagar. Essa é a intenção, esse abraço não vai sair de graça, com certeza. Ô Felipe, há sempre uma desconfiança com relação ao seu trabalho, pelo fato de você estar começando no profissional, ainda ser classificado como interino, né? A diretoria ainda não bateu o martelo de que você é o técnico. O que uma vitória como essa representa para você de uma forma particular e profissional, né? Nessa sua afirmação como treinador da Ponte Preta, vinha sendo criticado, afinal o time estava na zona de rebaixamento e vence um dos favoritos ao acesso. O que representa essa vitória para você finalmente tirar essa sombra de desconfiança sobre o seu trabalho? Eu venho todas as vezes que eu assumo a Ponte Preta, eu falo para vocês que eu me dedico ao máximo, né? Todas as vezes que eu, de forma interina ou de forma principal, efetiva, todas as vezes que eu assumo, eu trabalho pra caramba, eu estudo, eu dedico ao futebol a minha vida, né? Até minha família, tem hora que reclama um pouco, 3 filhos, né? Então dá muito trabalho, eles reclamam, pô, eu falei, não dá, eu preciso agarrar essa oportunidade. Teve momentos, eu vou contar um pouquinho da história, vai demorar, mas para vocês entenderem, em 2015, eu cheguei e assumi, acho que os 10 últimos jogos. A gente fez grandes partidas no começo, né? A gente estava com potencial lá em cima, a gente brigou por Libertadores, se não me engano, até o jogo do Inter. E aí depois que a gente não teve, afastou um pouco da Libertadores, é normal naquela época, até a diretoria tirou o pé um pouco. Teve jogadores que não jogaram os últimos 3 jogos, né? Teve jogador que já não ia renovar, que não participou. Aí você pega os 2 últimos, talvez a gente perdeu, aí você joga o percentual para baixo. 2016 é a mesma coisa, você pega numa situação de final ali, a gente ganhou os 2 últimos jogos. Aí 17 já com 67% de aproveitamento, naquela época ninguém conhecia muito Cuiabá. Eu conhecia que eu tinha trabalhado no Cuiabá, né? Eu fiz uma Série C trabalhando no Cuiabá. Aí a gente veio nas cobranças de pênalti, até o Matheus Jesus, né? Foi o que errou o pênalti naquela situação. E aí houve a troca. E o time que eu trabalhei, que a gente treinou naquela época, a comissão técnica, foi vice-campeão paulista, pô. Né? Então foi um grande trabalho. Não permaneci até o final do Paulista, mas fez um grande trabalho. E agora, dessa vez, eu acho que o jogo fora da curva foi o do Londrina, porque foi uma véspera, um jogo antes do derby. Eu tive que fazer uma situação que normalmente não se faz. A gente foi para um jogo sem atacante, né? Um jogo lá 3h30 da tarde, sol, um campo longo. O primeiro tempo a gente ainda teve as chances, né? Jogou, se não tem a expulsão, talvez seria outro resultado. E o resto dos jogos foi muito equilibrado, né? A gente tomou 2 gols faltando com 50 minutos, que a gente estava com 4 pontos a mais, né? Em todos os jogos, são 4 jogos que a gente não toma gol. Ah, mas tá pensando em não tomar gol? Não, e as chances que a gente criou hoje, por exemplo, contra o Ceará? Hoje, 3-0 pra gente, tá um placar normal, da chance que a gente criou embaixo da trave. Então isso é uma evolução de trabalho, né? E o que eu quero apresentar para essa torcida é que eu falo para vocês, é trabalho pra caramba. É a torcida ver, chegar aqui, aplaudir, ver um trabalho, ver a entrega dos atletas, que é um grupo que está todo mundo junto, né? E a gente vai ser muito forte se a gente tiver o apoio da nossa torcida, que é um campeonato muito difícil. Série B hoje é muito equilibrado, é muito difícil. Vocês viram o jogo de hoje, todos os jogos que a gente está jogando em casa. Se a gente tiver o apoio da torcida, isso facilita um pouco para a gente. O que eu peço então para essa torcida é vir aqui, encher esse estádio, empurrar essa equipe como fizeram hoje, como fizeram no derby, que eu tenho certeza que a gente está mais próximo do resultado. Boa tarde, Felipe. Pedro Nino da Rádio Essência FM do Portal Futebol Interior. Com a entrada do Mailton, o time jogou mais ofensivamente hoje. Para você, ele cravou a titularidade no jogo de hoje? Acho que os dois vêm bem, né? Primeiro, falar do Mailton, um menino que estava um pouco esquecido aqui no ano, né? Teve poucas participações, ficou um pouco fora do contexto. Quando eu cheguei, eu conheço o Mailton, né, por ter trabalhado há muito tempo, desde a época do Operário, que ele fez um grande campeonato, depois ele passou por umas dificuldades quando foi para o Atlético Mineiro, e desde que eu cheguei aqui foi um dos primeiros jogadores que eu chamei.
falei, conto muito com você, por causa da sua qualidade, dessa parte ofensiva pra caramba. E aí hoje ele fez um grande jogo, teve a proteção do Naldi, teve a proteção do Felipe, pra gente dar essa profundidade pelo lado direito, né? Que a gente tem essa falta desse extremo, esse cara de velocidade pelo lado direito. Hoje a gente usou o Mailton com a aproximação, com a cobertura do Filipinho ou do Naldi, foi muito bem. E o Luiz Felipe nos últimos 3 jogos foi muito bem lá no Sampaio, foi espetacular a participação dele, depois um derby cansativo no derby, foi um dos melhores jogadores em campo. Então, isso é bom, né? A gente ter essas dúvidas, né? Dúvidas boas, Mailton e Luiz Felipe. A gente teve o Amaral, não contei com o Amaral hoje, pela uma virose, ele ficou fora do jogo. Então, também é outro cara do meio de campo, que é muito importante, também é titular da equipe. Então, acho que quando tem essas dúvidas, que a gente começa a ter essas dúvidas boas, são que o nosso elenco está ficando cada vez mais forte. Felipe, eu vou fazer uma pergunta que foge um pouco do protocolo, mas eu também só podia fazer ela para você, que é um cara que está aqui na Ponte desde sempre, assim, tem essa ligação muito forte com a Ponte Preta. Hoje, na transmissão, um torcedor chamou a atenção para o trem que passou da esquerda para a direita. Você que conhece muito bem a Ponte Preta, claro que a Ponte jogou muito no campo, mas o que você acha desses fatores externos? O da esquerda para a direita é a Vitória, né? Eu tenho um auxiliar no banco aqui, ele deve ter mais ou menos 70 anos de Ponte Preta, né? O Nenê. E ele falou, passou pra lá. Aí resultado bom. Passou, puta. Mas não é, a gente não pode só contar com a sorte, não. Contar com o trabalho, como foi feito hoje, a entrega dos atletas. Se o trem tivesse passado lá em Chapecó pra cá ou pra lá, aqui com o Guarani, não tinha 4 pontos a mais. Felipe, essa foi uma semana de muita discussão em rede social, discussão política, acusações de grupos políticos divergentes. Como é que você trabalhou para blindar o elenco, o vestiário, de tudo que acontece externamente ao que é do gramado? Uma boa pergunta para a gente entrar num assunto que eu queria tocar hoje. Primeiro eu queria agradecer a diretoria, porque tudo isso que acontece, e eu já passei por situações contrárias aqui, nessa mesma cadeira, nesse mesmo trabalho. Então tudo que acontece de externo, a diretoria não deixa chegar aqui para a gente. Ela não atrapalha e não interfere em nada. Essa diretoria, através do nosso presidente, do Marquinho, ele não deixa, ele blinda muito, né? Qualquer as coisas que acontecem, extra-campo que acontece, ele não deixa chegar, ele blinda a gente para dar tranquilidade para a gente trabalhar. Hoje até ele me ajudou muito, a diretoria, eles deram um bicho aí no vestiário, né? Uma quantia boa para os jogadores, para dar um algo a mais. Eu acho que foi de muita ajuda deles. Então é o pessoal que está correndo junto, né? E tenho certeza que isso vai dar resultado e a gente vai fazer um grande campeonato. Valeu, gente. Obrigado. Esta palavra do técnico Felipe Moreira na coletiva após a vitória da Ponte por 1-0 diante do Vila Nova, o Wendel Coral. Muito obrigado, André Luiz. Agradecer também mais uma vez ao Pedro Lino. Ao Felipe Moreira, então, falou bastante hoje, o treinador da Macaca. Sem dúvida que depois de uma vitória, tudo colabora, fica mais fácil, a Ponte fora do Z4, pelo menos em um primeiro momento. Franco Francisco, que achou aí das palavras do Felipe Moreira, ele que falou aí sobre a torcida, agradeceu a diretoria executiva, liderada pelo presidente Marco Antônio Ebelim, pela confiança, pelo respaldo que tem dado a ele, porque a pressão tá muito grande, evidentemente. Falou até do lado do trem, hein, Frank? Que beleza. Rapaz, a gente às vezes, Wendel, a gente se entristece com algumas coisas, porque eu tô de cadeira aqui para criticar que há muito tempo eu falo que a Ponte sofria de uma grande dificuldade quando nós falávamos da saída de um ano para o próximo, e a Ponte começava o ano sem a maior contratação que todo time tem que fazer, que é a questão da capacidade, a questão do entrosamento, a questão principal do principal jogador, aquele que a gente chama de planejamento. E, infelizmente, esse ano nós voltamos a fazer isso, mas pós a Série A2, vem a Série B, e aí a gente acabou por ter esse problema. O Felipe, o Wendel, ele foi correto nas coisas que ele falou, mas a única questão é que eu acho, e sinceramente, de coração, eu gostaria que chegasse isso ao Felipe. O Felipe precisa fazer uma mescla do esquema do Hélio com as convicções dele. E futuramente, com reforços, ele conseguir introduzir alguma outra mudança que ele queira. A Ponte não pode perder aquela marcação alta, aquele choque em cima do adversário. Eu só não gosto, por exemplo, quando joga fora de casa e faz isso. Mas aqui dentro do Majestoso, quem manda é a Ponte.
Então ele tinha que, por exemplo, eu estou citando um detalhe, tá, gente, da questão tática. Mas hoje, por exemplo, a segunda etapa, a Ponte só foi firmar o jogo e realmente dar uma certa tranquilidade pra gente a partir do momento que a meia cancha é corrigido o posicionamento. E isso muitos jogadores às vezes fazem dentro do campo. Nós temos jogadores com essa capacidade. Agora, na questão das substituições, eu vou continuar discutindo com o Felipe. Eu acho que tem que fazer antes, o time está cansado. Não é verdade? E eu não gosto da entrada, todas as vezes, da entrada do Dudu pelo lado, gente. O Cássio Gabriel precisa ter mais oportunidades no time da Ponte Preta. Toda vez que entra, vai bem no jogo. Então fica difícil da gente entender ou aceitar algum tipo de argumento. Mas no balanço geral, a entrevista dele até que foi interessante, viu, Felipe? Falou bastante. E você, Marcelo, gostou? Tem a dizer? Eu acho que nem tudo tá errado, nem tudo tá certo, né? O Felipe, ele tá recebendo muita pressão, mas ele conhece a Ponte, né? Ele tem erros. Entendo que ele tem um acerto nesse processo aí, que foi estancar um ponto, o time tomar muitos gols, né? Teve o jogo lá contra o Londrina, lembrando que no primeiro tempo com 11 contra 11 tava 0-0, aí o Filipinho me faz aquela besteira e é expulso no começo do segundo tempo, aí desandou a maionese, mas... se a gente for pegar de 9 jogos, né? O primeiro jogo não foi ele que comandou, né? Foi contra o Vitória lá, foi o Hélio. Foi o Hélio, ele começou comandando contra o Criciúma, segunda rodada aqui, sem público no estádio. Então, de 9 ele fez 8 rodadas, né? Exato. Desses 8 jogos, a Ponte fez 3 bons. Né? Então, o derby, a Ponte merecia ganhar, mas mereceu perder boa parte do jogo, não perdemos por causa do Kaique, né? Agora, contra o Ceará, entendo que a Ponte foi bem. Hoje a Ponte foi bem também, porque enfrentou um bom time. Aliás, Ceará, bom time. Vila Nova, bom time, né? No derby, o jogo não foi tão dos piores, mas contra Londrina e Sampaio Corrêa foi um circo de horror, né? Então, tem coisas que precisam ser melhoradas, claro. Agora, o trabalho tem que continuar. E o torcedor da Ponte vai ter que entender, mudou o jeito de jogar a Ponte Preta. A Ponte Preta não ataca mais como louca. A Ponte Preta, ela dá a bola pro adversário e fala, eu não quero a bola, e joga no contragolpe. Vai ser assim fora, vai ser assim em casa, né? Tanto que quando a Ponte faz o gol, ela melhora em campo, porque aí o Vila Nova tem que sair mais pro jogo. E esse estilo de jogo do treinador, muita gente chama ele de retranqueiro, né? Eu não acho isso, tanto que a Ponte chuta bastante. Acha? Não, porque a Ponte chuta bastante no gol. Se você pegar a estatística aí, a Ponte chutou mais do que o Vila hoje. O último jogo, por exemplo, nós fomos com 4 volantes no time titular contra o Sampaio. Depende, teoricamente... Tá bom que não tinha o Elvis, mas tinha o Cássio no banco. Então, mas por exemplo, o Matheus Jesus eu não acho que é volante. O próprio Felipe falou agora na coletiva que sempre quis colocar ele mais pra frente, né? A Ponte não tem volante, cara. A Ponte tem jogador que faz o meio campo. Porque se você pegar, Filipinho não é volante, Leonaldo não é volante, Felipe Amaral não é volante, e o Matheus Jesus não marca nem churrasco. Né? Ele cerca. Ele chega filando o churrasco. Mas não tá tudo errado? Não tá tudo certo, também não tá tudo certo. Não tá mil maravilhas. A Ponte vai penar muito pra se manter na Série B, viu? Isso. Wendel? E o próximo confronto, então, muito complicado contra o Mirassol, sem a dupla de zaga titular. André Luiz, depois de hoje, acho que não vão restar dúvidas sobre o lado do trem, hein? Não, nem posso. Falamos aqui, eu ia falar pra você que se eu estivesse lá, após essa pergunta... né, genial do repórter, parabéns a ele. Calma, André. Eu perguntaria qual as cores dos vagões que o Felipe Moreira tem aí preferência em passar pro lado direito pra Ponte ganhar. Tá certo, esse então André Luiz. Agora eu quero saber do Frank Francisco. Frank, já tá com as notas aí anotadas? Prontinho, tá tudo aqui, bala na agulha. Maravilha, então nós vamos para um rápido intervalo e na volta as notas do jogo com o Frank Francisco. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Wendel Coral. Em Campinas, 1h mais 41. Eu vou direto com o comentarista Frank Francisco, o FF aqui do Futebol Interior, de carona com Frank. As notas, ele já disse que estão todas anotadas, então vamos começar, hein, Frank? Ponte Preta 1, Vila Nova 0, Macaca voltando a vencer após 4 jogos. A nota para o goleiro Kaique França. Nota 7. Muito seguro no jogo, nota 7 para ele. Mailton. Lembrando que ele foi eleito melhor em campo, hein? Mailton, pra mim, também foi o melhor em campo, ainda. Eu dei nota 8 pro Mailton. 8 pro Mailton. Entrou no lugar dele o 23, o Everton. O Everton deixei sem nota, muito pouco tempo em campo. Sem nota. A dupla de zaga, começando com o número 4, o Matheus Silva. Nota 7 pro Matheus Silva, Matheus Silva, uma partida segura. Fábio Sanches, capitão da Macaca. Ele derrubou um pouquinho a nota dele, a média, tá, o Wendel? Eu também não gostei da forma como ele tomou o cartão amarelo e ficou fora da próxima partida. Nota 6 pro Fábio. 6 para Fábio Sanches. Fechando o sistema defensivo, Arthur, lateral esquerdo. O Arthur hoje não... tá bravo com a torcida. Não fez uma partida brilhante, mas fez uma boa partida, assim, nota 7 pro Arthur. E tô com o Marcelo. Arthur, tem um pouquinho de calma, amigo. Nem todo mundo tem osso na língua. É isso, 7? Isso, 7 pro Vamos Arthur. lá. Meio campo começando com ele, hein? Mais uma boa partida, muito sólido, Felipinho, camisa 6. Eu acho que o Felipinho hoje ele teve muita dificuldade, Wendel. Porque eu tô com o Marcelo, e eu falo disso há algum tempo. Os chamados médio volantes da Ponte Preta não são volantes, na verdade. São jogadores que atuam pelo meio campo. Para mim, são segundos volantes. São jogadores hoje extremamente interessantes que o futebol brasileiro tem muita falta. Mas o cabeça de área, o brucutu, o cara da pegada, a Ponte não tem. Não tem, desculpa, não tem. Eu não vejo ninguém. E tiveram um pouco de dificuldade de posicionamento. Mas mesmo assim, olha, eu vou dar uma nota 6 pro Felipinho hoje. 6 para Felipinho, permanecendo ainda no meio campo, camisa 5, Leonaldi. Uma nota 6 também pro Léo, que foi muito sacrificado, teve que correr muito, mas nota 6 para ele. 6 para Leonaldi, entrou no lugar dele o 21, Cássio Gabriel. Também sem nota, pouco tempo em campo, mas eu quero fazer ressalva, gente. Hoje, apesar de eu não estar dando nota para quem entrou na parte final, quero dizer que todos entraram bem e contribuíram. O Cássio Gabriel, ele dificilmente erra uma jogada, é um jogador rápido, de toques rápidos, então vou deixá-lo sem nota hoje. Tá certo, então sem nota também para Cássio Gabriel. Indo agora para o camisa 20, Matheus Jesus.
Matheus Jesus, nota meia dúzia pro Matheus hoje. 6 para Matheus Jesus, fechando o meio campo, camisa 10, Elvis. Uma partida autêntica e clara de Elvis, né? Eu dei nota 7,5 pro Elvis. Pra mim jogou muito bem e demonstrando algo que todos nós já deveríamos estar conscientes. Ele não vai poder jogar todos os jogos. Olha, uma partida de folga, e o Marcelo acabou de relembrar aqui, fazia muito tempo que não via o Elvis jogar o que jogou hoje. E olha que foi bem marcado em campo, hein? Eu dei nota 7,5 para ele. 7,5, mais conhecido como 7,5 para o Elvis. Entrou no finalzinho, no lugar dele, Ramon Carvalho, sem nota, né? Sem nota também, Wendel. Não teve tempo pra gente dar nota, não. Concordo. Então no ataque agora, a camisa 11, autor do gol, Pablo Diego. Outra boa partida do Pablo Diego, que vem subindo de produção, hein? Graças a Deus. E é gostoso ver o Pablo estando em forma, assim, mais livre, que ele bate na bola com nojo, né, cara? Na frente do gol, o homem, ele é diferenciado. Dei nota 7,5 pro Pablo Diego também, gostei da partida dele. Maravilha, 7,5 para o Pablo Diego. Entrou aos 30 minutos do segundo tempo, o Dudu. Sem nota. Jogou 20 minutos, Frank. Ai, 7 de Jesus acréscimo. amado. Vamos lá. Vocês querem dar nota pro Dudu? Vamos lá, pô. Eu vou dar nota 4 pro Dudu. Vamos lá, 4 para o Dudu. O senhor não gosta do Dudu, né? Não, eu tenho que ser sincero. A Ponte não vai disputar a Copa Paulista? Por que não bota o Dudu pra jogar lá? Uma sugestão, tá, gente? Não precisa desgastar o menino e nem estressar a gente. Ele já teve bastante oportunidade de time de cima. Quem sabe jogando lá a Copa São Paulo não funciona. Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, o Dudu é Fique à vontade. O Dudu é o 12º jogador do Pra mim é mais jogador que o Guipira, pelo menos. O Dudu tá no elenco principal. O Baia vai disputar a Copa Paulista. Concordo com o Coral. Na minha opinião também, Dudu é mais jogador que o Guipira e merece entrar, sim. Aproveitando esse assunto, antes da gente fechar as notas do jogo, só esclarecendo no início que nós comentamos do Thales, né? Que não está indo para o banco de reservas e tudo mais. Fiz uma pesquisa aqui em off junto com o Carlos Corsato. Ele foi publicado no BID no dia 24 de abril. A janela de transferência se encerrou no dia 20, mas por conta da documentação atrasou, ele foi registrado no dia 24, mas quando você olha no BID, diz ali que a data de início, que é o que realmente importa quando o clube pede à Confederação Brasileira de Futebol, faz a solicitação lá com toda a documentação, foi dia 19. No caso, um dia antes da janela fechar. Por esse motivo, ele pode sim ser relacionado. Então é a opção do técnico Felipe Moreira, a ausência também do Thales, assim como do Luan Martins e do Anilson do banco de reservas. Que apito toca esse Thales aí? Atacante, veio do 13 da Paraíba, começou como lateral, depois acabou ali sendo remanejado, aliás, para o setor ofensivo. Salvo engano, ele foi relacionado, assim como o Luan Martins e o Anilson, para apenas um jogo da Ponte. Eu acho que foi contra o Ceará, se eu não estiver enganado, foi um jogo antes. Algo assim mesmo. Algo assim. Aí eu vou voltar de novo, que eu tinha comentado, tá bom? Eu gostaria de que a assessoria da Ponte Preta, então, nos desse essa resposta, né? Esse pessoal tá aí, tá treinando. Como treina? Treina bem? Tem condições? Vai poder ser utilizado? Por que não vem para banco? Tá? A gente gostaria de saber. Eu tenho essa curiosidade, tá bom? E vocês são malucos. Falar que o Dudu é melhor que o Guipira? Vocês são malucos. O Guipira joga muito mais. É difícil saber quem é melhor, quem é pior. Mas não, é uma briga por baixo ali, mas... O André falou que ele merece entrar porque tem um monte de jogador ruim no elenco. Porque se tivesse pelo menos um ou dois melhor que ele, isso eu concordo, ele não merecia nem estar no elenco da Ponte. Mas, né, cara, o Dudu é o tipo do jogador, a gente percebe que ele tem recurso, mas não vai, cara, não vai. Né? Mas tá entrando melhor do que o Guipira, por exemplo. Só que o Guipira ajuda mais na marcação. O Guipira vai fazer 100 jogos na Ponte Preta. Se ele fizer 2 gols vai ser muito e uma assistência vai ser muito. Lembrando também o Richard ano passado, lembra? Niltinho. Mas o Richard tá rodando, já tá em clube na de Chape. Série B. E na Portuguesa até que não foi tão mal assim. É claro, são 2 meninos, né? Assim, eu acho que são jogadores que podem estar no elenco, mas não pode ser solução. Vai entrar toda hora. Nunca, não pode. Isso. Aqui no YouTube, Franco, a gente já vai pro último jogador. Algumas mensagens. A Marisa Moreno diz: Marcelo Corsato, valeu. Osmar Dangar, bonito, legal, boa vitória. Mas o técnico é fraco, ruim, não serve. João Batista de Paula, Corsato e companhia, grande abraço, estou aqui. Valeu, João.
O Wilson Correia diz aqui a mesma frase para 2 jogadores. Não concordo com esse tratamento com o Dudu e nem com o Guipira. E para finalizar, o Fábio Alves de Almeida, para mim Guipira e Dudu são fracos, nem para compor elenco. Aí vai para um outro papo que eu acabo concordando com o Fábio, mas entre Dudu e Guipira, bola. Falando bola, tá, gente? Não que cada um faz ou fez fora de campo. Se realmente fez o que todo mundo falou, tem que ser punido sim, tem que cumprir, porque isso é crime e tem que ser tratado em outro lugar. Mas enfim, bola por bola, sou mais Dudu do que o Guipira. Franco Francisco, para nós finalizarmos, Gé, camisa 19, fez gol no Derby 205, 12 gols da temporada, mas hoje não balançou as redes. A nota do Gé hoje vai muito pelo espírito de luta, pela garra dele, que a gente pode reclamar dele hoje de qualquer coisa, mas entrega, disposição e luta não dá para falar não. Tá, eu dei nota 6 pro Gé, mas o Gé precisa ter um pouquinho mais de calma, gente. Ele dá né, Marcelão, tem hora que ele dá uns arrepios na gente quando você vê ele disputar a jogada. Você fica naquela, cara, será que vai tomar cartão? Mata a gente do coração, né? É uma bomba. Marcelo, você já levou muito arrepio ou não? Já. Já? Já. Tá Fiquei bom. muito arrepiado, principalmente quando eu vou fazer o 2. Você fica arrepiado? Tá bom, vamos lá. Então essas foram as notas do jogo aqui do comentarista Franco Francisco para os canais Futebol Interior. Eleito então melhor em campo Mailton, nota 8 para ele, 7,5 para o Elvis, também para o Pablo Diego, 7 para Matheus Silva e Kaique. As notas maiores aqui do Franco Francisco, essas foram as notas do jogo aqui para a Rádio FI. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, trabalhos técnicos, sempre bom lembrar. Felipe Marques na mesa de som. Dedinhos mágicos de Felipe Marques. Pessoal, antes de pedir os comentários finais aqui de cada um, passando mais uma vez pelas redes sociais, o Fábio Alves de Almeida aqui complementa. Dudu pra mim é menos pior. E o Osmar Dangar fala o seguinte, tem sim, o primeiro volante é o Wesley Fraga, tá machucado, vai demorar pra voltar, bem lembrado. Ou Samuel Andrade, não tem? Não, o Wesley tá machucado, não vai jogar esse ano mais. Também, e o Samuel Andrade também não é primeiro volante. De jeito nenhum, ele joga, eu vi ele jogar no 15 até de meio armador, Samuel Andrade, gente. O Wilson Correia aqui faz uma pergunta, é complicado falar sobre isso, viu, Wilson? Mas, vai saber. Enfim, comentários finais por aqui, eu começo com o nosso repórter, André Luiz, o repórter feliz. Mais uma vez tive o prazer de estar ao seu lado, viu, André? Sempre muito bom. Um prazer, como gosta de falar o Marcelo, inenarrável. Inenarrável. Você sabe, rapaz, que essa palavra eu não vou esquecer nunca mais. Lembra da Rádio 1900? Lembro. Uma das minhas primeiras aparições da Rádio 1900. Um abraço também para o Pedro Orioli. Tá no Uruguai? Tá no Uruguai? Tá no Uruguai, na Argentina, como passeia, né, cara? Nossa senhora. Tá ganhando bem o menino. Ele está falando em espanhol. Nossa, e eu inventei de falar essa palavra, cara. Não Tava saiu. nervoso, não saiu, cara. Nunca mais esqueço. Mas, ó, prazer muito grande. Inenarrável, viu, André? inenarrável, Seu destaque prazer. final, Ponte venceu, tem desfoque pro próximo jogo, Macaca entra em campo só no final de semana, conta tudo, André. É isso aí, destaque final da Macaca, que após a vitória de agora há pouco no estádio Moisés Zucarelli por 1-0 diante do Vila Nova, com gol de Pablo Diego aos 36 da primeira etapa de pênalti. Próximo compromisso da Macaca será no próximo sábado, às 17 horas no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, diante do Mirassol Futebol Clube. Para essa partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com a zaga titular, que é o Fábio Sanches e também o Matheus Silva. Ambos levaram cartão amarelo, o terceiro, e ficam de fora do confronto diante do Mirassol. Ao longo da semana, o técnico, vamos ver como que vai moldar sua equipe, mas ele já deu uma pista na entrevista coletiva agora há pouco, que muito provavelmente Edson deverá ganhar a sua confiança ao lado do Tomás na zaga da Macaca. Já emendando com o destaque final do Vila Nova Futebol Clube, que após a derrota para a Macaca, a primeira no campeonato do Tigre de Goiânia nesta competição da Série B, que é o vice-líder da competição com 17 pontos ganhos. Próximo compromisso do Vila, Sampaio Correia, no próximo sábado, 19 horas, no estádio Oba Onésio Brasileiro Alvarenga, meu caro Wendel Coral. Tá certo, este é André Luiz, bom descanso pra você, André, boa semana, até final de semana que vem. Agora já emendo com o destaque final do nosso comentarista, Franco Francisco, o FF aqui do Futebol Interior.
Frank, seu destaque final, o Macaco voltou a vencer após 4 jogos, fora do Z4 pelo menos por enquanto, Frank. A nossa luta esse ano não vai ser fácil, mas hoje a Ponte fez a lição de casa. E graças ao seu torcedor que acabou indo ao estádio. E, gente, uma coisa é fato, o maior reforço da Ponte Preta até a abertura da janela, que vai ser em que mês mesmo, Wendel? Julho. 3 de julho a 2 de agosto. Então, até essa abertura, o maior reforço da Ponte Preta, principalmente no Moisés Lucarelli, é você, torcedor, que vai para a arquibancada. Você é o reforço. Não esqueça nunca disso. A Ponte precisa muito de você nesse momento. Aqui fica meu agradecimento pela oportunidade da gente poder estar de novo junto, Wendel. De novo aqui com Marcelão, o Já Era. Cara, como é gostoso. Cá entre nós aqui. Carlão, meu chefe. Não ouve essa parte aqui não, tá bom? Carlão não liga, né? Como é gostoso você vir fazer um jogo da Ponte Preta, a Ponte ganhar o jogo e na hora do gol você ouvir Já Era! Cara, é show de bola. Não sei de onde você tirou, mas que ficou chique e é top. Eu também não sei de onde E aí, tirei, e aí, Marcelo? Não sei. Elogios no ar, hein? Mas ponto-chave. Gente, o Gordo falou demais. Beijo! Fui! Valeu, Frank. Bom descanso pra você também. Boa semana. Até uma próxima. Marcelo, você vai passar agora a ficha técnica. Já emenda também com o seu destaque final. E assim como falei para André, também para Felipe e Frank. Sempre muito bom estar aqui ao seu lado mais uma vez em mais uma jornada esportiva, viu, Marcelo? Muito bem, um prazer inenarrável. Fala de novo, vai. Um prazer inenarrável. Solta a vinheta aí, Felipe, da ficha técnica do jogo pra nós. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. O Carlos tá ouvindo, viu, gente? Ai. Cara, Claudinei Corsi, Vai, Marcelo. ele sabe que quando eu tô na jornada, realmente o negócio fica meio fora de padrão, entendeu? Agora, o Carlos, ele quer manter o padrão, mas não dá, né, velho? Comigo na jornada, vai ter que me mandar embora, velho. Não tem padrão. Deve estar sem cabelo, né? Tá com um pouquinho mais agora. O meu irmão é o único na história da medicina que tinha cabelo, aí fez implante e ficou careca. Vai, Marcelo. Vamos lá, a Ponte Preta jogou e venceu. Quase que eu falei empatou. Gente, é tão difícil a Ponte ganhar nesse campeonato que quando ganha a gente fica até... Olha, eu vou falar um negócio pra você. Campeonato Brasileiro Série B 2023, neste domingo, 28 de maio de 2023, no Majestoso pela 9ª rodada, a Macaca entrou em campo e venceu com Kaique França, Mailton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Filipinho, Leonaldo, Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé, o FM, Felipe Moreira, o treinador. Entraram Dudu, Everton, Ramon e Cássio Gabriel para variar. O Felipe Moreira deixou uma de stand-by e não fez, né? Mas vencemos, não vamos criticar porque vencemos 1-0. O Vila, do Claudinei Oliveira, que se vencesse seria o líder do campeonato, perdeu para nós, vai ficar na segunda colocação. Denis Júnior, que pegou muito o goleiro do Vila Nova, fez algumas boas defesas. Rian, Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado. Ralf, Lourenço, Matheus Souza, Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas. Entraram Souza, Ronald, Marcelinho, o Naninho e também o Marloni. O árbitro da partida, Bruno Mota Correia, carioca, 33 anos, empresário, quinto jogo que ele fez na Bezona, auxiliado pelo Micael Correia, 42 anos, professor de educação física, quinto jogo também na Série B. O Carlos Henrique Alves de Lima Filho, carioca, militar, 33 anos, o segundo jogo dele na Série B. Quarto árbitro, João Vitor Gobi, o vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Os cartões foram 3 para cada lado, empate nos cartões. Fábio Sanches, Matheus Silva e Elvis, os dois zagueiros, estão fora do próximo jogo pela Ponte Preta. E no Vila Nova, Rodrigo Gelado, Ralf,
Ralf Capitão não tomou cartão não. Lourenço e Guilherme Parede, os amarelados. O gol do jogo, Pablo Diego, num pênalti em cima do Mailton. Ele foi pra bola, 36 minutos, mandou a bola pro fundo da rede. 1-0 pra Macaca, lei do ex também neste confronto, porque o Pablo, ex-jogador do Vila Nova. 4.223 torcedores para 51.520 reais de renda. Portanto, nesse domingo, 28 de maio de 2023, Série B do Campeonato Brasileiro pela 9ª rodada, deu Macaca no Moisés Lucarelli, 1 pra Ponte, 0 pro Vila Nova. Ficha técnica do jogo. É isso, Marcelo, muito obrigado, bom descanso, boa semana aí pra você, viu? Até a próxima. Valeu, Wendel, um abraço pra você, pros colegas, pro Felipe, pra toda a nossa equipe que fez essa jornada, pro torcedor da Ponte que sabe, né, que esse campeonato vai ser sofrimento e vamos lutar para permanência na Série B. Se algo melhor vier, a gente vai estar muito no lucro, né? Mas todo jogo da Ponte Preta na Série B vai ser difícil, sofrimento. Por exemplo, contra o Mirassol não vai ser mais fácil do que foi hoje. Contra o Vila Nova vai ser outro jogo difícil, mas pensamento positivo que, apesar de todos os problemas financeiros, de técnica, às vezes até da comissão técnica, da diretoria, problema do nosso conselho deliberativo, enfim, parte política da Ponte Preta, negócio que parece que não vai, né? Mas o torcedor da Ponte Preta tem que focar, apoiar o time e quem sabe esse 2023 aí a gente fazer um campeonato de manutenção sem muitos sustos, porque é o que a gente precisa e é o que a gente acha que se terminar o campeonato na Série B, vamos estar contentes, voltamos para a primeira do Campeonato Paulista. E é isso, grande abraço para todo mundo, que esse seja o melhor domingo da vida de você que está nos acompanhando e até a próxima, já era, tchau. É isso, Marcelo, agora descansa, boa semana então para você mais uma vez. E, gente, antes de dar prosseguimento aqui para encerrar a jornada, não posso deixar de falar aqui também das ofertas do Iga Atacado. As ofertas válidas até amanhã, dia 29 de maio, ou enquanto durarem os estoques. Lembrando que no Iga Atacado são 3 lojas com muita variedade, uma em Campinas, outra em Santa Bárbara do Oeste e uma também em Sorocaba. Algumas ofertas aqui rapidamente, ó. Para você que gosta de banana, gosta daquela fruta, banana nanica, o quilo só R$ 3,29, muito barato no Iga. Abacaxi Pérola, só R$ 3,98 a unidade, menos de R$ 4,00 então, você levando um abacaxi aí pra casa. Contrafilé, ó, você gosta daquela carne, um contrafilé, é bom, hein? Lá no Iga Atacado tá em promoção, R$ 39,98 o quilo. Só lembrando então, 3 lojas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba e Campinas. A promoção, as ofertas aí até amanhã, ou enquanto durarem os estoques. Passando aqui, mais uma vez, aquele pente fino na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 9ª rodada, ontem começou com o Ituano 3, Londrina 1, CRB 1, Juventude 2. Olho nesse Juventude, hein? Desde que o Thiago Carpini chegou, já foram 3 jogos, 3 vitórias, a equipe saiu da parte de baixo, já está indo ali para a parte de cima da tabela de classificação. Ressacada Avaí 1, Vitória 1. Atlético Goianiense no Antônio Ascioli 1-1 com Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo que transmitimos 1-0, a Ponte Preta voltando a vencer na Série B sobre o Vila Nova. A primeira derrota do Vila, inclusive, na competição. Mais tarde, a partir das 3h30, Mirassol e Criciúma. Ceará, Grêmio Novo Horizontino. 18 horas, Sport ABC. Amanhã, segunda-feira, Chapecoense e Sampaio Correia, 8 horas da noite. Mas hoje tem mais futebol aqui na tela do Futebol Interior, nos canais Futebol Interior. Tombense e Guarani, a partir das 5 horas. A bola rola somente às 18h15, mas a partir das 5 horas, todo mundo, Wagner Ferreira, Claudinei Corsi, Lucas de Souza, Albert Cavalcante, estarão ao vivo aqui trazendo todas as emoções de Tombense e Guarani. Guarani que, se ganhar, volta ao G4. Tabela aqui da Série B, então, passando bem rapidamente. Vitória é o líder com 19, Vila 17, Criciúma 17, Botafogo 16. E na parte de baixo, Avaí abrindo a zona de rebaixamento com 8, CRB 5, Tombense 4, ABC 4. A Macaca foi para a 14ª colocação com 10 pontos ganhos. A Macaca, então, que independente dos resultados aí dessa 9ª rodada, o complemento, ela não volta para a zona de rebaixamento. Ufa! Pelo menos agora, Macaca já se reapresenta amanhã, semana cheia de treinos, ao técnico Felipe Moreira, que permanece no cargo, claro, com muito apoio da diretoria executiva, sob liderança do presidente Marco Antônio Ebelim.
Se despedindo por aqui, lembrando que a coordenação é de Carlos Corsato, a diretoria executiva é de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, direção comercial é de Claudinei Corsa. Lembrando os nossos parceiros, Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Shimozo no Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer. É jogar junto. E Restaurante Pizzaria do Dadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Você pode também pedir pelo delivery 3744-2121. Trabalhos técnicos, lembrando aqui mais uma vez, do muito competente Felipe Marques. Também um abraço a você. Desde já, é o Wendel Coral quem agradece o carinho da sua audiência, pela sua prestatividade, estando aqui conosco durante mais uma jornada esportiva. Fim de papo, Ponte Preta 1, Vila Nova 0, a Ponte fora da zona de rebaixamento. Até uma próxima, só lembrando, hein, pessoal, a partir das 17 horas, o segundo jogo aí do dia, o Guarani entrando em campo contra o Tombense fora de casa, com toda a equipe do futebol interior. Grande abraço, boa semana, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva